importante hoje, né? A direita aqui da cabine de rádio da Bandeirantes, a esquerda da Bandeirantes está na cabine da Bandeirantes, está a equipe do Santa Fé, também fazendo o seu aquecimento, só que o Corinthians normalmente aquece a esquerda da cabine da Bandeirantes, mas hoje está aquecendo aqui a direita, lá do posto onde estão as torcidas organizadas, faz o aquecimento, Timão. Corinthians e Santa Fé jogam, a Bandeirantes mostra o jogo pra você, vem ligado na Bandeirantes, torcedor brasileiro. Mais um destaque do Santa Fé, diz aí Bruno Milhozzi. Falando do adversário colombiano, Ulisses Costa, como você lembrou, empatou na estreia 1-1 com o Peñarol e por isso busca a vitória fora de casa para corrigir esse deslize. Com duas ausências, Velásquez, que é o meio-campista, e também o Loveira, lesionados, mas podem estar à disposição para o jogo de volta na Colômbia. São dois titulares dessa equipe. Também o destaque rápido para o técnico Pablo Quepeto, é um uruguaio com boas passagens por times do futebol sul-americano, campeão equatoriano com a LDU, campeão uruguaio com a equipe do Peñarol, e agora busca a melhor sorte do comando do Santa Fé da Colômbia, que ainda não venceu nessa Libertadores. No futebol da Bandeirantes para você, Corinthians e Santa Fé e Corinthians, é o microfone de Bandeirantes trazendo emoção do jogo para você, torcedor brasileiro. O futebol da Bandeirantes já, a bola vai rolar daqui a pouquinho para você, dentro de mais 21 minutos a bola rola e o microfone da Bandeirantes informa, traz toda a emoção a Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. O microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Vem aí mais uma Copa do Mundo, a Bandeirantes presente desde 1950 em todas as Copas do Mundo, torcedor brasileiro. O futebol da Bandeirantes destaca para você mais do Santa Fé, diz aí, alô Milhozzi. Falando mais da equipe colombiana, Ulisses, que tem um esquema ofensivo para jogar hoje em Itaquera, mantém o time com 3 atacantes e aquilo, um time que ataca muito, mas também dá espaços, e vale destacar a boa presença também de público visitante no estádio do Corinthians, vestidos de vermelho, fazem barulhos colombianos que gostam de futebol e finalizam o aquecimento. Destaque também pro goleiro Mosquera, hein? Goleiro que já teve passagem pela seleção colombiana. Olha nos principais destaques de um time que não vem em boa fase, mas que no ano passado bateu campeão no futebol colombiano. O futebol da Bandeirantes traz para você, Corinthians e Santa Fé, mais do Timão da Bandeirantes, mais do Timão, Milhozzi pra Fiel. Destacando os jogadores, Ulisses, que não estarão à disposição na próxima rodada, como o Mateuzinho e o André, que hoje devem jogar a partida inteira, até porque foram expulsos. Aliás, o time do Corinthians desgastado depois de um jogo com 2 a menos no final de semana contra o Palmeiras, repete a escalação ainda assim. O julgamento acontece na sexta-feira e não só Mateuzinho e André, como também Breno Bidon e Hugo Souza podem pegar ganchos no STJD por conta de momentos variados. Bidon por conta da confusão, Hugo Souza reclamou de arbitragem, todos julgamentos que podem também tirar o Corinthians, atenção torcedor, de jogos em Itaquera por até 10 rodadas do Brasileirão, acontecem na sexta-feira no STJD. O futebol da Bandeirantes traz para você, Corinthians e Santa Fé e Corinthians, torcedor ouvinte do Brasil. O microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Corinthians e Santa Fé, vem Libertadores, vem análise e opinião. Ídolo da fiel torcida corintiana, Ronaldo Giovanelli. Alexandre Pretzel, conteúdo no ar, a opinião da Bandeirantes para você. Boa noite, Ronaldão. Boa noite, Pretzel. Um abraço, Ulisses. Um abraço para todos, para toda a nossa equipe técnica. Bom jogo hoje, o Corinthians com o Fernando Diniz, 2 jogos. Um empate com 9 contra 11 diante do Palmeiras na rivalidade e a vitória sobre o Platense por 2 a 0. Então o início é bom. Os jogos do Corinthians foram bons. Lá na Argentina foi de razoável para bom e ganhou. Contra o Palmeiras teve prejuízo das expulsões e se defendeu bem e quase ganhou o jogo. Então o início do Fernando Diniz, ele é de razoável para bom e dá uma animada assim na torcida do Corinthians. A Libertadores da América na cabeça do presidente é prioridade para essa temporada. O Corinthians vai enfrentar o 13º colocado do Campeonato Colombiano, mas o Corinthians é o 16º também na Série A do Brasileiro. Então, em relação a posições, não há muita diferença. O time do Santa Fé é um time experiente, tem o Rodadiega como centroavante, 40 anos, já rodou a Europa também. Tem jogadores do meio como o Torres e o Toscano que são bons. E o goleiro Mosquera também é um goleiro interessante. Acho que vai ser um jogo parelho, mas pelo fator local e pelo ânimo do Corinthians, com o Fernando Diniz, Ronaldo, repetindo o time pela 3ª vez, acho que o Corinthians tem um leve favoritismo. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Pretzel. Boa noite, Luiz Costa, amigos da Rádio Bandeirantes. Eu diria o seguinte, tá mudando muita coisa no Corinthians e tem mudado, né, com a presença do Diniz. Até o aquecimento aí que o Ulisses relatou muito bem, mudou o lado. E com muita clareza nós vamos ver esse time treinando mais vezes aqui na Arena, porque o Diniz gosta disso, treinar no campo de jogo, porque você leva essa vantagem, já que você pode jogar na sua casa, você pode também fazer o treinamento durante a semana, fazer um coletivo, fazer alguns testes de finalização também, ajustar a equipe praticamente. Então o Diniz vai usar muito isso,
Agora, o que chama muito atenção pro lado positivo do Diniz é que além de ele ativar o modo garra, o modo trabalho para esse time do Corinthians, ele ativa um time, ele quer achar um time. Eu acho que quem não conseguir segurar a bucha aí durante esses jogos, ele vai mexer na peça, não no sistema. E é uma coisa salutar, porque para você não quebrar tanta cabeça e o time também não sofrer tanto quando você perde uma peça, ou por expulsão, ou por desgaste, ou por uma lesão. Ele tá optando em ter uma equipe. E fazia muitos anos que eu não via alguém brigar tanto para ter uma equipe no Corinthians. Tanto é que o Corinthians deixou muito a desejar dentro de casa. Quando você muda muito o time, você começa a poupar. E quando você começa a fazer isso, você não tem um time, você não tem nada praticamente. E a gente viu isso muitas vezes aqui dentro da arena. Um Corinthians morto, um Corinthians apático. E hoje nós já temos o Diniz com 2 jogos praticamente forçando uma equipe, tentando achar caminhos para dar uma ordem, para dar um rumo ao Corinthians. Então é salutar isso que o Diniz vem fazendo e com certeza lá na frente ele vai lucrar com isso, porque ele vai ter os 11 que ele gosta, ele vai ter quem entrar no lugar também e daqui a pouco o time está jogando com 13, 14 jogadores já sabendo o que tem que ser feito dentro de campo. E agora ele luta para tentar dar esse sistema tático para a equipe. E é legal ver ele repetir a equipe. Eu acho que fazia tempo que o treinador não tinha tanta confiança em jogadores como teve o Diniz. Então, começa bem o Diniz, Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes, está em opinião dos comentaristas Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, Ronaldo Giovanelli, Alexandre Pretzel. O destaque do jornalismo Bandeirantes. Boa noite, Lucas Taveira. Boa noite, Ulisses. É todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. 2 dias depois de ser preso pelo Serviço de Imigração nos Estados Unidos, o ex-deputado federal Alexandre Ramagem deixou a prisão hoje. A Polícia Federal confirmou que a soltura ocorreu à tarde e que foi notificada pelo próprio ICE. Ele havia sido detido na segunda-feira por questões migratórias, já que estava com visto vencido e o passaporte cancelado. Condenado pelo Supremo pelos atos de 8 de janeiro, Ramagem deixou o Brasil no ano passado. Segundo a defesa, ele ficará em liberdade até que o governo americano decida sobre o pedido de asilo político. Volto com você, Ulisses. Obrigado, Lucas Taveira. QG Bandeirantes de Esportes, Lucas Bueno, um abraço pra você, boa noite. Boa noite, Ulisses, um abraço pra você, comentando um pouco sobre os jogos desta quarta-feira, começando pela Libertadores, porque o Cruzeiro jogando em casa teve missão difícil e perde para a Universidade Católica do Chile, 2-1, Matheus Pereira até fez o gol pelo Cruzeiro, mas o goleirão do Cabuloso não ajudou. Além deste jogo, o Libertad e o Rosário Central também já se enfrentaram, e o Rosário ganhou pelo placar de 1-0. Logo mais teremos Fluminense, Independente Rivadavia, Independente Del Valle e o CV. Na Copa Sul-Americana, o Caracas ganhou de 1-0 do Independente Petroleiro e o Botafogo, fora de casa, conseguiu uma virada histórica para cima do Racing, 3-2. Neste momento, Olímpia e Barraca Central vão empatando em 0-0. Logo mais teremos River Plate, Carabobo, Milionários e Boston River, além de América de Cali e Alianza Atlético. Neste momento também está acontecendo a Série A2 do Campeonato Paulista, a 6ª rodada da segunda fase. Ferroviária ganhou de 1-0 do Juventus, São José ganhou de 5-0 do Santãozinho, o Votuporanguense vai ganhando de 1-0 do Ituano e o Água Santa ganhou de 2-1 do 15 de Piracicaba. Tivemos também a Champions League, os jogos de volta das quartas de final. E o Bayern de Munique ganhou de 4-3 do Real Madrid e avança para a próxima fase. Outro time que avançou foi o Arsenal, mas em um resultado mais modesto, 0-0 para cima do Sporting e conseguiu a classificação para a próxima fase. Voltando para a Copa Libertadores, porque a segunda rodada se encerra amanhã, com Palmeiras e Sporting Cristal, Lanús e Always Ready, Flamengo e Independente Medellín, Peñarol e Platense. Já na Sul-Americana, Tigre e Maraca, Atlético Mineiro e Juventude, São Lourenço e Deportivo Cuenca, Bragantino e Blooming, encerrando com Cinciano e Puerto Cabello, Ulisses. O futebol da Bandeirantes em campo para Corinthians e Santa Fé e Corinthians para você, torcedor ouvinte no Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Futebol Bandeirantes em campo, equipe técnica, mesa de som, Michel Lopes. Central técnica, Betão, Rebeca Caiame Martins, no Twitter, Alexandre Marques Digital, Alessandro Amadi, Tibaço de Esterda com Daniel Xingote, Rafael Pellegrini. Já para você tem Corinthians, tem Santa Fé, tem Libertadores da América na Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Pode contar. Com a Nakata você pode contar.
Chega mais, conta aí, quem te trouxe até aqui. É ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. PSB 40. É na hora que tudo parece confuso que a gente precisa ter a cabeça no lugar. Em 2022, você se lembra, a gente conseguiu pôr a bola no chão e quem saiu ganhando foi o Brasil. Agora é hora de fazer a mesma coisa aqui em São Paulo. Bola no chão, cabeça fria, resgatar São Paulo. São Paulo está acostumado a conduzir e não ser conduzido. Vamos acreditar quem representa a gente de verdade, impulso, sem raiva. São Paulo merece muito mais do que hoje. A escolha é sempre sua e o PSB está aqui sempre com você. PSB 40. Propaganda partidária gratuita. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. A ESPN traz a Libertadores e a Sul-Americana para o Disney Plus. Os maiores times do continente. A força do futebol brasileiro nessa competição. Rivalidades que ficaram marcadas e o coração que pulsa em um só ritmo até o final. Eu quero contemplar essa festa. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista ao vivo pela ESPN no plano premium do Disney Plus. Você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Vonder. Você tem que usar. Experiência e precisão é qualidade, a solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Vonder. E se o seu seguro não estivesse com você só quando o imprevisto acontece, mas também te ajudando para que tudo dê certo? Para quando você começa algo novo, como mudar de casa, de carro, de país ou até de vida. Se o começo de algo novo te deixa inseguro, é para isso que estamos aqui. Para te deixar mais seguro das suas escolhas. Bem-vindos a uma nova era, na qual não estamos só para te proteger no caminho, mas para que, a partir de hoje, você se sinta confiante para ir. Aonde você for, Mafre. O novo Tera virou a sensação dos SUVs. E para conquistar o seu, vira a chave com o consórcio Volkswagen. O conforto que a sua família merece cabe no seu planejamento. Com o consórcio oficial Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen. Confiança que vira a chave. Acesse consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Em São Paulo, a gente não fica olhando para o passado e nem se justificando porque as coisas não dão certo. Porque aqui a gente trabalha com seriedade, com planejamento, com inteligência para fazer dar certo. E é por isso que a gente está sempre olhando para frente, avançando, melhorando, se desenvolvendo ainda mais. Não reclamar, arregaçar a manga, fazer acontecer. É isso que nos move. Isso é São Paulo. Republicanos no governo de São Paulo, tornando o impossível possível. Vem pro Republicanos. Republicanos. É o futebol da Bandeirantes que vem para escalar os times para você. A Bandeirantes escalou Corinthians, vem o todo-poderoso, vem Miliose. Salve o Corinthians. O comando do técnico Fernando Diniz, que alimenta o sonho da fiel torcida de conquistar o bicampeonato da Copa Libertadores em 2026. Manda a campo o Hugo Souza no gol. Na direita 2 para Matheus 5. Linha de zaga de 3, Gabriel Paulista. 13, Gustavo Henrique. 21, Matheus Bidu pela esquerda. Meio de campo de 14, Ranieri. 49, André. 7, Breno Midon. Com 8, Rodrigo Garro na armação. No ataque, 31, Kaique. E 9, o centroavante, Yuri Alberto. É o futebol da Bandeirantes para você que escala o banco do timão. Opções para Diniz, Cauê, Pedro Milan, Thiago Machado, André Camalho, Alain, Matheus Pereira e Carrilho, Labiá, Liga, Dieguinho, Vitinho e Pedro Raul. O Santa Fé. Escalando a equipe colombiana do técnico Pablo Quevedo, que manda a campo 1, Mosqueira no gol, na direita 13, Palácios, na zaga 18, Oliveira, 3, Moreno, pela esquerda 32 para Mafla, meio de campo 17, Otto Torres, 16, Daniel Torres, meia dúzia para Toscano, no ataque 14, Luiz Palácios, 8, Omar Fernandes, centroavante 11, Rodallega. O futebol da Bandeirantes traz a emoção do jogo para você, torcedor ouvinte do Brasil, o banco. Opções da comissão técnica do time colombiano: Asprilla, Nemacon, Quintero, Scarpeta, Angulo, Merentes, Obrias, Alexis Zapata, Nahuel Bustos, Mosquera, Cortés e Franco Fagundes. O futebol da Bandeirantes para você. Escala a arbitragem do jogo. Arbitragem paraguaia de Juan Benítez, 43 anos, auxiliado por Milciades Saldivar. O árbitro, segundo auxiliar, é Julio Aranda. Quarto árbitro, Carlos Benítez. Quem cuida do VAR é José Mendes. O futebol da Bandeirantes para você traz o hino nacional brasileiro. A execução do hino nacional brasileiro para você, para Corinthians e Santa Fé. Prédio Ronaldo, fala na Bandeirantes. Santa Fé, meias vermelhas, calções brancos, camisas vermelhas, com detalhes na manga em branco. Corinthians, meias brancas, calções pretos, camisas brancas com as mangas das camisas em preto. Corinthians e Santa Fé na Bandeirantes. Pretzel e Ronaldo falam para você. Deu para ver que o time do Santa Fé é um time físico, né? Quero ver em campo. Claro que os grandes times lá da Colômbia são o Atlético Nacional de Medellín, e também o próprio Milionários, que está na Copa Sul-Americana. Tem o América de Cali, muito tradicional, tem o Deportivo Cali. O Santa Fé tem tradição, mas não é considerado um dos maiores, com grande torcida, né? Então o Corinthians é favorito hoje. Eu sei que o Corinthians tem que dar uma resposta. No ano passado o time caiu na pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil, acabou sendo um vexame com o Ramon Dias de técnico. Então está na hora do Corinthians fazer uma boa campanha. Pega hoje o Santa Fé, depois tem o Peñarol pela frente, que o Peñarol está com um time razoável, treinado pelo Diego Aguirre, com muita tradição. Mas é possível sim, o Corinthians ganhando hoje, ele vai a 6 pontos e encaminha assim, quem sabe, no mínimo a segunda vaga para as oitavas de final. Nesse momento, e do jeito que está a Libertadores América, em meio à Copa do Brasil e a Brasileiro, o importante é ganhar. Jogar bem pode ser até uma consequência, mas o importante é ganhar, Ronaldo. Ganhar para passar para a próxima fase, e depois da Copa do Mundo muita coisa pode mudar, com saídas de jogadores e chegadas de outros. Ronaldo. É verdade, acho que o momento é esse, de você também trazer a torcida, né? Porque há muito tempo o Corinthians ficava devendo jogando em casa, tinha um time que não correspondia com a sua torcida, com essa imensa torcida que hoje, com muita dificuldade, chegou até aqui. Então acho que é mostrar essa garra que o Diniz tem cobrado desde a hora que ele chegou, no seu posicionamento, mantendo a mesma forma até aqui,
os jogadores correspondendo, ele não mexendo muito na estrutura da equipe. Eu acho que aí você começa a arrumar o lado coletivo dessa equipe, que faltava muito isso. Quando você começa a fazer o treinamento, você tem que ter essa noção de quem está atacando, quem está defendendo, fazendo um bloco. O certo é fazer o quê? Fazer um bloco e saber atacar e defender. Então acho que o Diniz está pensando nisso com as mesmas peças, o Luiz Costa. Isso é importante, vamos relatar isso. São as mesmas peças até aqui no comando de Diniz. É tijolinho com tijolinho, é isso? Tijolinho com tijolinho, como diria Renata Fã, bebê. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Algum detalhe mais aí, hein, ô Miliose? Vamos lá, o Ulisses Costa, com detalhes da equipe corintiana, que a gente trouxe aqui o número, né? Há 5 anos não repetia a escalação. O último técnico que conseguiu fazer isso foi o Silvinho, cara. Desde então, nenhum treinador conseguiu colocar o mesmo time 3 vezes seguidas na mesma formação corintiana. É o que faz o Fernando Diniz, que tem ali os problemas do Campeonato Brasileiro, suspensos, desfalques, mas mantém o time forte para a Copa Libertadores. A bola vai rolar já para você, para Corinthians e Santa Fé e Corinthians para você, torcedor brasileiro. Pois não, Pretel. Olho no Rodadiega, tem 40 anos, mas ele tem 64 gols em 157 jogos como Santa Fé. Roda o que, bebedo? Rodadiega, né? Espanhol, né? E o técnico é o Pablo Repeto, que é um uruguaio, e assumiu o time do Santa Fé no dia 10 de dezembro de 2025. O Rodadiega jogou no Bahia já rodou também no futebol inglês, jogador muito experiente, e na seleção colombiana ele fez 8 gols em 44 jogos. 40 anos tem o capitão do time colombiano, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, Rodadiega. A bola vai rolar já, o camisa número 11, menino. Vai começar o jogo daqui a pouquinho. E você sabe por que o Corinthians mudou o lado de aquecimento, Ronaldo Giovanelli? Eu lhe explico. Explica. Um abraço aí para toda a rapaziada curtindo o futebol da Bandeirantes. O negócio é o seguinte, é porque a Comebol, é mesmo? Ela pede para que os times... Ô Maurinho, um abraço para você, Maurinho. Pede para que os times façam aquecimento em frente aos seus bancos de reservas. Então o banco de reserva do Corinthians é à direita, que normalmente o Corinthians no Brasileiro aquece do outro lado, do lado esquerdo. É por isso, é uma determinação da Comebol, viu, Ronaldo Giovanelli? Isso é bom porque aí ele vai fazer o quê? Ele vai aquecer dos dois lados, vai começar a treinar também aqui. São palavras do Diniz, que é sentir o jogo, Ulisses. Sabe o que muda isso, Ronaldo? O que muda? Nada. Vai começar o jogo ó. já para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Tudo pronto para a bola rolar. Corinthians, meias brancas, calções pretos, camisas brancas com as mangas das camisas em preto. O time do Santa Fé, meias vermelhas, calções brancos, camisas vermelhas com detalhes da manga em branco. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Bandeirantes com você desde 1950 em todas as Copas do Mundo. A Bandeirantes vai trazer emoção de toda a Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México para você. Vem aí mais uma Copa do Mundo, apita o árbitro, rodadinha, ele bate na bola, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui na Bandeirantes. É o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta o time do Corinthians, tentou descer para o setor de esquerda, Vitor manda levantar, e o Alberto fica pedindo a falta, a bola volta novamente com o toque de bola do time do Santa Fé, vem para finta, escapa da marcação, primeiro Daniel Torres, ele vem para o break em cima da marcação, vê a falta, tá marcada a falta para a equipe do Santa Fé, bater no campo de defesa, é falta para o time do Santa Fé cobrar, cabos elétricos, Sil Silva, líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar, se posiciona para a cobrança de falta, o time do Santa Fé, você está no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, árbitro irritado já no início do jogo com o time do Corinthians, hein? Já fez uma falta no comecinho, o Breno Bidon foi lá puxar a camisa do Daniel Torres, o carro começou a reclamar, já vai criando aquele clima de Copa Libertadores em Itaquera. Rodadiega foi lançado pelo comando de ataque, muito forte o lançamento, a bola vai embora para a linha de fundo, em tiro de meta que pertence ao time do Corinthians, tiro de meta para o Timão cobrar. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, levantamento à frente, Yuri Alberto sobe de cabeça, tenta agarrar, jogar a bola, volta contigo no meio de campo, aperta na marcação o time corintiano com o Bidu, ele toca na bola de forma errada, volta no toque de bola com o time
corintiano com Gustavo Henrique. Gustavo Henrique domina para o time do Corinthians, está jogando para Bidu. Bidu já prende no campo de defesa, tenta o levantamento à frente, afasta o zagueiro, corta as costas do Bidu, vem pro domínio. Recolheu a jogada, tenta o levantamento, Johan. Ele tenta o toque de bola no alto. Hugo sai do gol para fazer a firme boa defesa. Segura o goleiro do Timão para sair jogando no campo de retaguarda. A Vonder preparou o que há de melhor para o setor da construção. É Vonder, meu amigo, é Vonder, meu amigo. Em qualquer circunstância, o que você precisar. Ferramentas. É Vonder, torcedor brasileiro. A bola já volta no toque de bola para ser jogando contigo novamente no toque de bola curto no campo de retaguarda. Já domina, tenta descer o time corintiano pelo setor de esquerda, campo de defesa, domina no campo de retaguarda o time do Corinthians para ser jogando. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. A Bitura vem pro toque de bola contigo no setor intermediário para André. André abre para Bidu, Bidu domina no campo de retaguarda, vem pro toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Levanta o time do Corinthians, tenta descer pelo setor de esquerda, campo de retaguarda. Levantamento vem pela direita para Mateuzinho, Mateuzinho corta para dentro, escapa na marcação no primeiro, caminha com a bola pelo setor de ponta, deu pro Yuri Alberto, escora a jogada para a chegada de André, André prendeu em frente à grande área, solta a jogada, Gotinha para Bidon, Bidon para Garro, Garro domina, tem passando na esquerda, Bidu, enfiou para Bidu, bico da grande área pela esquerda, cruzou em cima do marcador, a bola explode, a lateral, Corinthians esquerda, ataque. Na primeira chegada do Corinthians, que já levanta o estádio em Itaquera, torcedor sobe o volume e o Timão trocando passes envolve o adversário colombiano. A bola volta com o time do Corinthians, ganhou Bidon, rolou pro Yuri Alberto, tirou o zagueiro, volta para Garro, Garro domina pro time do Corinthians, arma a jogada na frente, bola bate no árbitro. Tentava o Kaique na esquerda livre. Bola explode no árbitro, é bola pro time do Corinthians ser jogando. O jogo ficou bem compacto, né? O Diniz gosta disso, todo mundo jogando próximo, mas o árbitro entrou nessa, né? Entrou na rodinha, toca na bola, o Timão tem a posse no campo de ataque. É bola no campo de ataque para o time do Corinthians bater, seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Vonder, ferramentas Vonder. A bola volta no toque de bola para ser jogando novamente no meio do time do Corinthians para descer, é pelo setor de esquerda, campo de retaguarda, tenta o toque de bola, Garro, volta para André, André domina no campo de defesa para ser jogando novamente para o time do Corinthians, ele tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, domina novamente para Garro, Garro prendeu o Yuri Alberto, passa pelo setor de esquerda, ele limpa a jogada, solta na sua zaga central para Gustavo Henrique, que prende no campo de defesa e sai pro jogo. Recolheu para Garro, Garro prende a jogada, Coutinho para Kaique, para Garro em alta velocidade, desce com a bola dominada, chegou o zagueiro, cortou, bola voltou no toque de bola, Coutinho de Yuri Alberto para Garro, Garro para Yuri Alberto, vai pro cruzamento, bateu pro gol, pegou Mosqueira, segura o goleiro do Santa Fé. E agora para quem fala que o Garro não tem velocidade, deu uma boa escapada pelo lado esquerdo, a tabelinha ainda com desvio, funciona com o Yuri Alberto, mas estava sem ângulo, chutou fraquinho nas mãos do goleiro, a primeira finalização do Corinthians no jogo. A bola volta no toque de bola para ser jogando do time corintiano. Recolhe com toque de bola, Coutinho de Ranieri. Ranieri abre para André. André domina para o time do Corinthians para Bidu. Bidu já prendeu no campo de defesa. Sai jogando para o time corintiano. O Tera mudou o conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen, conquiste o seu, acesse consórciovw.com.br. A bola já volta no toque de bola, tenta descer novamente no toque contigo no setor intermediário, recolhe no campo de defesa para descer novamente, o time do Corinthians não consegue, bola volta para Mosqueira que pega. Mais uma vez o Garro, hein, disparando com a bola, conduzindo entre as linhas do time colombiano, o lançamento do Yuri Alberto foi bom, mas depois na hora da devolução acaba errando o camisa 9 nas mãos do goleiro, é pressão corintiana no começo do jogo, Ulisses Costa. A bola volta no toque de bola para ser jogando do meio do time corintiano para descer da esquerda com Bidu. Bidu domina para o time do Corinthians, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa, vem para o break em cima da marcação no primeiro. Ele tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, já recolhe novamente o time corintiano para descer. Prende a lance com Bidon. Bidon domina para o time do Corinthians, gira, tenta abrir jogada para a direita para Kaique. Kaique recolhe para o time do Corinthians para ser jogando já pelo seu campo de defesa. Ele tem posse de bola, prende contigo no setor intermediário, domina novamente o time do Corinthians para ser para o jogo. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de retaguarda, tentou o toque de bola, sai jogando o Bidu. Ele prende contigo no campo de defesa, recomeça o time do Corinthians, vem pro toque de bola com o toque de Bidon. Voltou no campo de defesa, recolhe a jogada novamente para Hugo. Hugo rasga, levanta a frente, mas põe para fora. Em lateral pro time do Santa Fé, bater numa bola na meio, na fogueira pro Hugo aí, hein? O Bidon viu a aproximação da marcação tarde demais. A saidinha do Corinthians não funciona e o Hugo apela pro chutão, manda para fora, o time colombiano tem a posse. O Diniz dessa jogada aí não gostou muito não.
Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. E domina, tenta descer novamente o time do Santa Fé com Oliveira. Oliveira levanta a frente no comando de ataque, bola volta para Mateuzinho. Mateuzinho rasga, tira, a bola sobe na intermediária, campo de defesa. Ranieri tentou de cabeça, não consegue, a bola volta para Garro. Tenta o toque, também não consegue. Ranieri mata no peito, abre na esquerda para Kaique. Kaique domina para o time do Corinthians em alta velocidade e desceu. Ranieri partiu na ponta, Kaique caminha com a bola, se aproxima da grande área, abriu para Ranieri. É pelo setor de esquerda, campo de ataque, abre o compasso, soltou para Garro. Escora para André. André domina pro time do Corinthians para Bidon. Bidon prendeu, entrada na área, deu para Mateuzinho, aberto na direita no campo de ataque, corta para dentro, levou para Bidon. Bidu livre na esquerda, ninguém viu, para volta para Ranieri. Ranieri prendeu agora sim, chegou para Bidu, mas chegou a marcação. Bidu cortou primeiro, linha lateral da área, bateu cruzado na boca do gol, estica a perna bem para tirar Oliveira. A bola volta com Bidu, domina pro time do Corinthians, vem pro toque de bola curto no meio, aperta o time corintiano, tenta descer Bidon. Ele ganha o lance pro Corinthians, dominou, recolheu, escapou, soltou o lance à frente, Yuri Alberto caiu na área, prendeu, volta a jogada para André. André domina na esquerda para Kaique. Kaique domina pro time do Corinthians, vai pra finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Recomeça pro time corintiano, tenta ser jogando com Garro. Garro domina pro time do Corinthians, toca para de pé em pé no seu campo intermediário. É para Ranieri. Ranieri finta no primeiro, finta no segundo, toque de bola pro toque contigo de Bidu. Bidu domina pro time do Corinthians, tenta ser jogando, abriu para Garro. Garro prende, tem Mateuzinho aberto na direita, deu para Bidon. Bidon domina Mateuzinho, escancarado na direita, abertura vem para ele. Dominou Mateuzinho pela direita, girou, soltou para Garro. Garro prendeu, entrada na grande área, tentou um toque de bola para Bidon. Afasta o zagueiro, corta, tira. Garro escorrega, tenta o contra-golpe novamente. O time do Santa Fé em velocidade desce. Daniel Torres prendeu pelo setor de esquerda, vem pro break, faz a finta, tentou o toque. Cruzamento, vem às costas da marcação. Toque de cabeça completamente errado. O jogador Rodadilha toca na bola, põe pra linha de fundo, tiro de meta pro Corinthians bater. Vou dizer uma coisa pra você. Se ele fosse tão bom, Précio, matava no peito, porque passou atrás do zagueiro a bola e fazia o gol. Cabeceou completamente errado, hein? O cruzamento foi bonito, viu? O cabeceio não foi dos melhores, mas ele tava lá, hein? A primeira chegada do Santa Fé no contra-ataque, mas o bom desse time do Corinthians é o toque de bola. O Corinthians, lá Fernando Diniz, não é um time ansioso, não é um time afoito, é um time que toca a bola e vai chegando com calma nesse bom início de jogo. A bola volta com o time do Corinthians. Ronaldo começa bem o jogo, hein, Ronaldo Timão? De olho nas costas do Mateuzinho aí. Você viu que essa bola, a primeira que foi espirrada aí, os caras já chegaram com velocidade. Então o Corinthians tem um bom toque de bola, começa bem, mas tem que ficar atento no contra-ataque aí, porque eles já mostraram que vão armar aí toda hora o contra-ataque para cima do Corinthians. Peças para o carro, moto, caminhão, é Nakata, marca líder em suspensão. Se é Nakata, pode contar. A bola volta com o time do Corinthians, domina pelo setor de esquerda, campo de defesa, vem pro toque para o time corintiano. Abertura para Mateuzinho, Mateuzinho para Bidon, Bidon já prende no campo de retaguarda, vai para fintar, uma jogada curtinha na sua zaga central. Recomeça o time do Corinthians para ser jogando, você ligado na Bandeirantes, é Bandeirantes com você. Prende o lance o time corintiano no campo de defesa com Gabriel Paulista prende, recolhe para Bidon, Bidon prende, Mateuzinho tá aberto pelo meio de campo, solta a jogada para Kaique, finta na marcação do primeiro, já partiu. Abriu jogada no comando de ataque, tentou o toque de bola pelo setor de direita, campo de ataque, recolhe Mateuzinho, ele breca a jogada, volta para Ranieri, Ranieri pro toque de bola de Garro, Garro para Ranieri, recolhe o time corintiano para ser jogando com Bidon, Bidon já prende no seu campo de defesa para Ranieri, que volta na zaga central para Gabriel Paulista, que abre para Garro, Garro domina pelo seu campo de defesa para o time do Corinthians. Este é o microfone da Bandeirantes, recolhe no campo de ataque, Ranieri tenta o toque de bola contigo na intermediária, deu para Kaique, Kaique escapou, soltou na dividida, volta pro toque de bola, Ranieri toca mal displicente no lance, a bola volta no toque de bola, Roda Diega domina, abriu pelo setor de ponta direita do campo de ataque nas costas do Mateuzinho, chegou na bola na marcação, apertou, vem pra tirar de qualquer maneira, Gustavo Henrique tira, a bola volta no toque de bola contigo na intermediária, André pra travar o chute do Roda Diega, a bola vai embora para a linha de lado, lateral direita, ataque pro time do Santa Fé bater. E no erro da equipe do Corinthians, passe errado no campo de ataque, mostra que é veloz o time colombiano, 2, 3 passes já estava dentro da área, mas bem a marcação do André para afastar o perigo. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. A bola volta no toque de bola do time do Corinthians, jogando Coutinho com Bidu. Bidu já prende finta no primeiro, finta no segundo, toma a pancada no chão, árbitro para, marca
falta, campo de defesa para o Timão bater. É falta para o time do Corinthians cobrar. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. A bola volta no toque de bola, domina o time do Corinthians para ser jogando. Recorre a jogada contigo no campo de defesa para Gustavo Henrique. Abriu para Gabriel Paulista, que prende no campo de defesa, gira a jogada para Ranieri. Ele prende o lance, enfia a jogada no comando de ataque, tentou chegar na bola, perde o lance novamente, Mike. A bola volta, Kaique perdeu. A bola volta no toque de bola, já domina novamente no campo de ataque, tenta descer pelo setor esquerdo do time do Santa Fé. Abertura para o jogador Dailton Torres. Dailton Torres já prende no campo de defesa. Ele recolhe a jogada, vai tentar o passe de bola, prefere com Daniel Torres, que volta. Daniel Torres domina, envia a jogada pelo setor intermediário para Dailton Torres. Dailton Torres recolhe no campo de defesa, recolheu novamente na finta, tenta o toque de bola, solta curtindo na sua zaga central para Oliveira. Oliveira recomeça no seu campo de defesa, no toque de bola curto. Moreno prende para o time do Santa Fé, que sai jogando no campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, o tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados 11 minutos de bola rolando, 11 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Continua pra você, Corinthians 0, Santa Fé também 0, na Bandeirantes quem vem a você diz aí, alô, alô, ô, Lucas Bueno. Com Guilherme Arana, Fluminense faz 1-0 para cima do Independente Rivadavia. Neste momento, temos 12 minutos de jogo, Ulisses. Aniversário dele hoje. É aniversário do Arana hoje, Isso, né? Aniversário do Bebino, já fez o gol. A bola volta com o time do Corinthians, Gustavo Henrique, lançamento para Kaique, espetacular pela esquerda, dominou próxima área, deu para Garro, deixou passar, é para Abidon, dominou, girou, bateu pro gol, pegou, largou, pega o goleiro Mosqueira. O chute do Bidon saiu excelente, e vem pro toque de bola, Gabriel Paulista ganha para Mateuzinho pelo setor de direito do campo de ataque, toque errado na bola, sai com bola e tudo, Mateuzinho, péssimo no lance, a lateral para a equipe do Santa Fé, bater da esquerda, campo de defesa. Se complicou com a bola, Mateuzinho, mas antes disso até foi inteligente o Bidon, porque não tinha muito espaço dentro da área, ele ajeita o corpo dominando e o bate não sai tão forte, né? Tinha endereço, morreria no cantinho, mas foi bem o goleiro do Santa Fé, encaixou para fazer a defesa. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, 13 minutos de bola rolando, 13 de bola rolando, primeiro tempo de jogo, vem Corinthians, Kaique domina, Bidu passou pelo setor de esquerda, Kaique domina para o time corintiano, deu para Bidu, Bidu dominou, cruzou na boca do gol, em cima do zagueiro, para bate no peito, explode na marcação do Palácios, volta para a Mosqueira que faz a defesa, repito para você, jogados 13 minutos e 30 de bola rolando, primeiro tempo de jogo, Corinthians e Santa Fé 0-0, Libertadores da América, na Bandeirantes, quem vem para falar é você, alô, alô, Lucas Bueno. Na Sul-Americana, 2 jogos em andamento, Olímpia e Barraca Central vão empatando em 0-0. River Plate e Carabobo também empatam em 0-0. É o futebol da Bandeirantes, domina Daniel Torres, prende para o time no toque de bola do Santa Fé, abriu pelo setor de esquerda, quebra ataque, vem para o cruzamento, domina novamente, Mafla prendeu, abriu pelo setor de esquerda no campo de defesa, recomeça novamente para ser jogando para o time do Santa Fé. 14 jogados, Pretzel, Ronaldo, Pretzel e o jogo 0-0, Santa Fé, Corinthians e Santa Fé. Corinthians ataca muito pela esquerda, o Bidu é mais um ala atacante, até um ponteiro de vez em quando e com qualidade. Primeira bola do Bidon, sozinho para bater no gol, ele bateu fraco, mas o Corinthians chegou tocando a bola. O Santa Fé é um time que cerca, mas não marca tanto, joga muito no contra-ataque e tem jogadores habilidosos na frente. O jogo parelho até agora, Ronaldo. E todo mundo falando do gramado, né, quando vem jogar aqui. O Santa Fé tá jogando bola aí, essa bola no pé deles aí, muitas vezes até com qualidade. Eles estão sabendo o que fazer com a bola no pé, Ulisses. E vem para o jogo o time do Corinthians, domina no campo de defesa com Gustavo Henrique. Gustavo Henrique abre para Bidu, prende para o time corintiano, recolhe para o setor dele de campo, volta a jogada da sua zaga central. Recolhe com Gustavo Henrique, que prate pelo setor de esquerda, no toque para Gabriel Paulista. Ele prende o lance para Ranieri, apertada, acuado, volta novamente para Gabriel Paulista, que lá atrás chama o Hugo para jogar. Cabos elétricos, Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar, porque a líder do Brasil é Sil. A bola volta no campo de ataque, tenta dominar novamente o time corintiano, tenta ser jogando com o Bidon. Bidon
já prende o lance para o time do Corinthians, ameaça o levantamento à frente para o comando de ataque, vem pro break, tenta a finta, tenta o toque de bola, soltou para Garro domina do toque, curtinho de Kaique, ele vem buscar o lance pelo setor de ponta, fica no chão. O árbitro tá dando somente lateral para a equipe do Santa Fé bater. Erro do Kaique, né, que agora se movimenta um pouco mais, estava muito aberto na esquerda, aparece no meio para jogar, não consegue esse domínio. O Santa Fé tem a posse nesse momento, 0-0 em Itaquera. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Subir do campo de defesa para ser jogando o time do Corinthians, vem com toque de bola, Coutinho, Mateuzinho prendeu para André, recolhe passe de bola muito ruim, perdeu o lance, o time corintiano vem para tirar dali, Gabriel Paulista tira a bola aqui no setor intermediário, Garro tenta chegar, ganhou no técnica, mas perde na sequência, a bola volta, Coutinho no meio de campo para Daniel Torres, prendeu pelo setor de esquerda, abre o lance do comando de ataque para Maflá, tentou o passe de bola, vem para o domínio, recolhe novamente alta velocidade, domina, gira, Luiz Palácios prendeu, tentou o drible em cima da marcação, prendeu nesse, solta na entrada da grande área, tenta descer novamente o time do Santa Fé, bola batida, gol fraca, lento chute, tranquilo do Hugo, sai para fazer a defesa, ele já liga a jogada, Coutinho pelo setor de esquerda, campo de defesa, abriu para Bidu prendeu para o time do Corinthians pelo setor de esquerda, campo de ataque no meio, Garra aparece como opção, Bidu já parte para a ponta, abertura vem para Kaique para Bidu, forte demais o passe, e o Garra falou, espera garoto que eu vou passar, você dá para mim, ficamos com a opção do Bidu na esquerda ou eu cortando pelo meio, para o Yuri Alberto ou então para o jogador Bidon. O Kaique tá ganhando confiança do Diniz, mas ainda ansioso em alguns momentos, o que aconteceu nesse momento, né? O Garro conversa com ele e fala, pô, segura um pouquinho, volta, vamos pensar o jogo. Se antecipa demais o garoto, manda pra fora a bola do time colombiano. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. O Tera mudou o conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. A bola volta no toque de bola nas costas da marcação do Mateuzinho. Mateuzinho chegou tocando na bola completamente estranho. Põe para fora em lateral pro time do Santa Fé bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Luiz Palácio estava lá na pressão. É bola campo de defesa para sair jogando novamente o time do Santa Fé. Placar do jogo 0-0. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Vonder. É Vonder Ferramentas Vonder. Domínio do campo de ataque. Lateral pelo setor de esquerda pro time do Santa Fé. Bater lateral cobrado. A bola foi junta para dentro da grande área. Ranieri tentou tirar, não conseguiu. Voo sobrou da intermediária dentro da área. Gustavo Henrique cortou. A bola volta, toque de cabeça, afasta a zaga do time do Corinthians. Tira de novo. Ela quica na intermediária, aperta, tenta recolher. O time do Santa Fé tentava dominar novamente. Roda Diego. Ele perde o lance, vem para tirar dali. Bidon dá um pico na bola pro Yuri Alberto. Se ele dominar é boa. Tentou o domínio, não o teve. Vai perder na sequência a bola porque ele sempre perde. A bola volta no comando de ataque. Recolhe novamente o time do Santa Fé. Já prende o lance pelo setor de esquerda. Vem de cabeça, levantamento novamente pro Yuri Alberto, que vai perder de cabeça de novo. Ele perde. Tenta o toque de bola na esquerda. Afasta dali, chega tocando na bola. Põe para fora Maflá. Tá parado o jogo. Lateral para o Timão bater pelo setor de esquerda. Campo de defesa. Lateral para o time do Corinthians bater e ser jogando. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. A bola já volta no toque de bola. Tenta descer novamente o time do Corinthians. Abertura para Kaique pelo setor de esquerda. Tem Bidu mais atrás. Recolhe para Bidu. Bidu prende para o time corintiano. 0-0. Corinthians e Santa Fé, Libertadores da América. A abertura vem para a ponta. Domina novamente o time do Corinthians. Vem para a finta. Tenta o toque contigo no setor intermediário. Prendeu o André. André domina para o time corintiano. Desceu pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Vai para a finta. Balança em frente à marcação do primeiro. Recolheu, soltou boa bola. Frente para Kaique. Abriu para André. André tentou o domínio. Tentou chegar na bola. Proteção muito bem feita. Ela vai embora para a linha de fundo. Mas a jogada do Kaique foi inteligente. Vem na proteção Maflá. Tiro de meta para o Santa Fé bater. E é um jogador experiente esse Maflá. Aliás, toda a defesa do Santa Fé com mais de 30 anos de idade. Destaque para Oliveira, zagueiro argentino de 36 anos, que é o grande nome desse setor defensivo do Santa Fé, que por enquanto não sofreu muito não. 19 jogados, primeiro tempo de jogo, continua Ronaldo Giovanelli, ídolo da Fiel, Pretzel, conteúdo no ar, 0-0. E esse argentino é o único estrangeiro dos colombianos, são 10 colombianos e o Renato Portaluppi diz que os colombianos têm dificuldade de adaptação no Brasil. O jogo tá bom pro Corinthians no toque de bola, mas sem infiltração. O Yuri Alberto até agora não tocou na bola, Ronaldo. Ele tá brigando muito com os zagueiros, né? Brigando ali no bom sentido, mas a verdade é que o Corinthians precisa tocar essa bola mais rápido até o ataque, viu, Ulisses?
A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Santa Fé. A bola foi solta frente para o domínio curtinho novamente do Roda Diega. Roda Diega, domínio do campo de retaguarda. Roda Diega vem pro passe de bola, solta Coutinho na zaga central, aperta Bidon, tentou ganhar, não conseguiu. A bola volta no toque de bola, Coutinho pro Yuri Alberto. É o último homem do Corinthians, de graça essa bola para ele, domínio do campo de ataque, deu pro toque de bola curto para Kaique, tocou completamente errado o Yuri Alberto. Vem Bidu, ele domina para o time corintiano, tentou partir pelo setor de esquerda, que para ataque, vai para a finta, Bidu recolheu jogada para Ranieri prende para o time do Corinthians, para Kaique pelo setor de esquerda, que para ataque, ele volta a jogada novamente para Ranieri prende o lance para o time corintiano, que sai jogando no campo de defesa, recolhe Gustavo Henrique para Gabriel Paulista, ele prende o lance pelo setor de meia esquerda, que para ataque, abre o compasso, vem para a finta, tenta o toque de bola, Coutinho para André domina no comando de ataque, vai para a finta, soltou jogada, Coutinho para Bidon prende o lance para o time do Corinthians, voltou curto no meio de campo para Gustavo, tenta o toque de bola, agarrou completamente errado, a bola volta no toque de cabeça, Coutinho para Bidon, ele mata no peito, domina para o time do Corinthians, vem para a finta, foi puxado, houve a falta cometida pelo Daniel Torres, que é grisalho já em 36 anos de idade, camisa 16 da equipe do Santa Fé, meio campista experiente, faz a falta no jovem Bidon. E vem Ranieri, domina para o time do Corinthians, pela esquerda tem Bidu, lançou para Bidu, lançou na dividida, vem Ranieri por baixo, toca na bola e põe para fora. Peças para o carro, moto, caminhão, Menacata, marca líder em suspensão, Menacata, pode contar, o tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 20 minutos de bola rolando, 20 de bola rolando para você conferir. A etapa primeira de jogo, primeiro tempo girando o placar da Libertadores da América. Continua para você, Corinthians e Santa Fé, placar do jogo continua de 0-0. Na Bandeirantes, quem fala é você, Lucas Bueno. Na Libertadores, 2 jogos encerrados neste momento. Cruzeiro 1, Universidade Católica 2, Libertad 0, Rosário Central 1. É o futebol da Bandeirantes para você. Já domina, tenta descer novamente a equipe do Santa Fé. A bola foi chuto no meio com o Johan domina, vem pro toque de bola, vem para ganhar. Yuri Alberto ganha na primeira, mas já perde na segunda. Ele perde o lance novamente, aperta Yuri Alberto. Insiste Yuri, mas com falta. O árbitro parou o jogo, marcou a falta para a equipe do Santa Fé, bater do seu campo de defesa. Já faz tempo que o Corinthians não ataca, bate um pouco de ansiedade no Yuri Alberto, camisa 9 que é a bola de qualquer jeito, mas não assim, né? Faz a falta no zagueirão, o Moreno, bola pro Santa Fé no campo de defesa. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Tentou dormir, o time do Corinthians está caído. Está caindo no campo de jogo, Gabriel Paulista. Na disputa com o Roda Diega, ele acaba levando ali, parece uma cotovelada e tá reclamando bastante. O Roda Diega conversa, diz que só usou o braço, tenta ajudar o companheiro ali. Será que foi boca do estômago, né? Parece estar sem fôlego ali o camisa 3, Gabriel Paulista. E a queda que complicou mesmo depois de uma cama de gato aplicada pelo colombiano. No futebol da Bandeirantes, o capitão da Santa Fé, o Roda Diega. Tá parado o jogo, vamos para hidratação. A Comebol gosta da hidratação. Marcos Falopa ligada no microfone Bandeirantes. Marcos Falopa, forte abraço para você. Na Bandeirantes, quem fala? Para Corinthians 0, Santa Fé também 0. 23 minutos, vocês falam. Pretzel Ronaldo e Pretzel. Semana passada contra o Platense, depois da parada para hidratação, o Corinthians voltou melhor. Então os jogadores acataram as instruções do Fernando Diniz, que deu uma sacudida no time. Ontem, só para pegar numa comparação, o São Paulo, depois da parada técnica, voltou pior contra o Rings do Chile. E tem acontecido isso. Então, é um tempo técnico. Você toma água, mas é um momento, parece que é um tempo de basquete ou de vôlei para você dar uma instrução. Alguns times voltam melhores, outros piores. Espero que o Corinthians seja um pouco mais agressivo. Tá chegando no toque de bola. Por exemplo, há pouco, né, Ronaldo? Gabriel Paulista na intermediária, fazendo a vez de armador. Isso aí era impensável com o Dorival Júnior. Então todo mundo toca a bola e todo mundo tem a possibilidade de avançar. Então o Corinthians tem a bola, mas não é agressivo, Ronaldo. E pode deixar alguma coisa ali para acrescentar o próprio Diniz, né? Que tá pedindo ali, porque o Corinthians tem a posse de bola, sabe o que fazer até a intermediária. Chegou ali um pouquinho, começa a enroscar. Então acho que tem que ter mais infiltração aí, Ulisses. E também usar mais o Mateuzinho. O Mateuzinho tá sempre aberto aqui, disposto a receber a bola aqui, e essa bola não está chegando. A jogada está acontecendo tudo pro lado esquerdo lá com o Biduzinho. Se tiver essa inversão e se fizer ela rápida, vai pegar esse time desprotegido do Santa Fé. É o futebol da Bandeirantes, a análise de Ronaldo e Pretzel na Bandeirantes. Viva na pele a Libertadores e Sul-Americana, assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano Premium.
do Disney Plus. A bola volta no toque de bola, tenta descer contigo novamente. O time do Corinthians vem pro toque de bola, tudo com Gustavo Henrique. Corinthians também, de uma certa maneira, desgastado no final de semana. O Corinthians já dominou do campo de defesa. O time corintiano para ser jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima domina, vem pro toque de bola. O time do Corinthians com Gustavo Henrique. Vem buscar Kaique. Kaique deu toque de bola contigo no setor intermediário para Bidu. Bidu domina novamente para Gustavo Henrique, que prende no campo de defesa. Gira a jogada para Hugo. Hugo tenta o levantamento para Gustavo Henrique. Vai rasgar a frente do comando de ataque. Chega novamente na marcação. Aperta a Ranieri. Toca na bola. Vem para dividida. Ele sobe de cabeça. Perde o lance para a volta. A Coutinho com André. André prende para o time corintiano. Tentou levantamento à frente do comando de ataque. Subiu. Vem para o toque de bola. Ranieri. Ranieri tentou. Vem para dar um bico na bola. Tira dali. Gustavo Paulista tirou. A bola foi solta para o Yuri Alberto. O goleirão sai do desespero para pegar a bola de cabeça. Ele vem para pôr para fora na pressão do Yuri. É lateral para o time do Corinthians. Batendo pelo setor de direito no campo de ataque. Manuel para o time corintiano cobrar. A bola vem para o Bateuzinho. Bateuzinho do meio para o time do Corinthians. Abriu para Garro. Garro prende o lance para o time corintiano. Levanta a jogada. Abriu para o toque de bola de Bidon. Bidon prendeu pelo setor de meia direita no campo de ataque. Dá para Garro. Linha lateral do gramado pela direita. Ele inverte na esquerda. Lançou a bola para Kaique. Girou. Bateu pro gol. Bateu no zagueiro. Foi embora. Pra mim é escanteio. O Kaique chutou, a bola explodiu no Palácios, bateu no Kaique, bateu no Palácios e saiu. A impressão que eu tive seria de escanteio. E a arbitragem marca o contrário, só tiro de meta para a equipe colombiana. Realmente, não muito próximo do lance ali o Kaique, com o Palácios na marcação. Também tive impressão do desvio, mas só tiro de meta marcado. No futebol da Bandeirantes, Pretzel, Ronaldo. Pareceu escanteio. Na imagem, 3 vezes repetiram aqui, me parece que tinha sido escanteio do Corinthians. Ronaldo. Escanteio. Bandeira que tinha que dar aqui. O juiz estava... A jogada aconteceu nas costas, o juiz está de frente, mas os caras estavam encobrindo a visão dele. E o Bandeira... Bandeira tá dormindo aí. Ó, cara, eu tô aqui na cabine e vi que a bola bateu no Kaique, bateu no Palácios, bateu no Kaique e bateu no Palácios de novo. Bom, deu pra ver daqui, velho. É futebol, tá? Sabia que na Copa do Mundo, batendo, pois não. Na Copa do Mundo vai ter um VAR para escanteio. Vai haver a possibilidade do VAR avisar, ó, foi escanteio, uma marcação errada. Por causa do sono desses caras aí hoje, então isso aí é que escanteio virou lance, deles, né? Virou lance de gol, escanteio. Então... bandeiras, nós não precisaremos mais de bandeira, só árbitro central. Porque você tem impedimento automático, você tem gol automático e você tem escanteio se foi ou não. Então acabou. Pode dispensar as bandeiras do futebol. Tô errado, Pretzel? Tá certo. Só vai restar o narrador, o comentarista e o repórter. Repórter a gente tá pensando aí. Cabos elétricos Silzil, a letra do Brasil, Cecil, você pode confiar. Aqui tá parado o jogo, tá marcado no lateral. É lateral pro time Curitiba bater pelo setor de esquerdo do seu campo de defesa. O tempo não para, Bandeirantes marca. 28 minutos de bola rolando, 28, primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Continua pra você, Corinthians 0-0, também pro Santa Fé. Na Bandeirantes, quem vem pra falar é você. Diz aí, alô, alô, Lucas Bueno. 2 jogos encerrados na Sul-Americana. Caracas 1, Independente Petroleiro 0, Racing 2, Botafogo 3. E domina a rodadinha, que entrada na grande área, bateu. Gol! Espetacular, o goleiro do Corinthians faz uma grande defesa. Defesaça do Hugo na paulada do Rodadinha. E o Pretzel falava, né? O time às vezes volta nessa hidratação um pouco desatento. O que acontece com o Corinthians? Porque em 2, 3 toques na bola, uma grande chance para a equipe colombiana. A sorte do Corinthians é que o Rodadinha não pegou com muita direção, só força no meio do gol. Hugo salta, espalma para cima e salva o Corinthians nessa volta do jogo. Que sono, defesa difícil do Hugo, Ronaldo, Pretzel. Mas que sono do Gabriel e do Gustavo aí também, que deixou os caras fazer um 2 na entrada da área. E os caras só acompanhando com o olho, estão marcando com o olho. Aí, ainda bem que o Hugo tá ligado na partida aí, viu, Pretzel? Tomaram uma sopa na parada pra hidratação, né? Impressionante o sono que eles voltaram. Um time muito lento, principalmente na passada do meio de campo pra frente. Muito lento. E vem pro toque de bola, time do Corinthians, levantamento à frente do Bidon, tirou o zagueiro. A bola volta no toque de Galo, Garro vem pra dividir, a bola volta com o Gustavo Henrique. Ele divide do campo de defesa pro time do Corinthians com Bidu pra Gustavo Henrique, que sai jogando no seu campo de retaguarda. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Vem Corinthians, Mateuzinho cruzou, segunda trave,
Kaique domina dentro da grande área, girou, armou jogada para Bidu, puxou perna esquerda, finta no primeiro, finta no segundo, cruzou, levantou no boca do gol, Yuri Alberto tentou, subiu, o zagueiro Cocô, afasta o perigo, vem para tirar, a bola aqui do setor intermediário, vem para afastar o time do Corinthians na bola, ganhou com muita vontade, a bola foi solta para Yuri, ele prendeu no curtinho do setor intermediário para Gabriel Paulista, solta a jogada para Mateuzinho prendeu para Garro prendeu, puxou, lindo drible, toma a falta, foi puxado. Tá parado o jogo, tá marcada a falta pro time do Corinthians bater e o Johan chegou fazendo a falta nele. É que o Garro dominou deixando a bola escapar um pouco na entrada da área e quando o Johan veio, levou. Garro muito liso, corta com a perna esquerda, leva pra direita e aí apelou camisa 7, puxa a camisa, derruba o argentino. Falta perigosa a favor do Corinthians e sobe o volume em Itaquera. E tá parado o jogo, tá marcada a falta pro time do Corinthians bater para você ligado no microfone Bandeirante. Seja qual for sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. Ferramentas Wonder. Se posiciona para cobrança de falta, é falta para o time do Corinthians bater. Se posiciona para bater falta o time corintiano. Quem vai ali? Garro e Mateuzinho, os dois conversando bastante, o camisa 2 parece estar passando alguma orientação, algo que ele percebeu pro Garro, que já ajeita a perna esquerda, vem bola pro gol, o Corinthians vai cobrar falta. É falta pro time do Corinthians bater, Garro pede passagem para cobrança, Timão tenta o primeiro gol do jogo, você ligado no microfone Bandeirantes, 31 jogados, placar do jogo continua placar de 0-0, é falta pro time do Corinthians bater, ajeita para cobrança, o árbitro do jogo reclama, Garro põe a bola na posição para cobrança de falta e não deixa o cara que vai bater arrumar. Mas que árbitro mal, hein? Pô, o Garro foi virar a bola pra colocar o bico pra cima, né? Ele costuma fazer ele isso. Quer que bate na posição da bola que ele quer. Mas que mal, hein, esses caras da Comebol. Arbitragem ruim também, viu? É falta pro time do Corinthians bater. Se posiciona, Garro vem pra cobrança de falta pro time corintiano. Ajeita a bola. É falta pro Timão. Timão quer o primeiro gol do jogo. Garro na cobrança. Falta pro time do Corinthians bater. Garro na bola pra cobrança pro time do Corinthians de perna esquerda. É falta pro Corinthians. 32 partiu pra bola. Bateu. Não tapa na bola, Mosqueira põe pra fora. Escanteio, Timão. Veio o Garro, hein? Quis colocar o goleiro no contrapé, pegar o Mosqueira fora de posição, bateu no canto dele, mas foi rápido, camisa 1, coloca pra escanteio, o primeiro do jogo, o Garro vem pra cobrança. Escanteio pro time do... Nossa, o árbitro vai parar o jogo, mas ele é chato, Prétio. É porque é o seguinte, ó, os caras ficam se agarrando, deixa ele se agarrar. Não tem ninguém se agarrando. Não, mas os caras estão lá, um monte de jogador dentro da pequena área, ele foi lá, mas deixa se agarrar. Na minha frente. Mas deixa porque tem o VAR, ó lá, ó, todo mundo embolado ali dentro da pequena área. Escanteio pro time do Corinthians bater, escanteio pro time corintiano cobrar, o árbitro não deixa cobrar. Ele é muito chato, velho. Ele é muito chato. Escanteio pro time do Corinthians bater, deixa bater, vê o que dá. Escanteio, Timão, Garro vem pra cobrança na esquerda, partiu pra bola, correu, bateu, levantou, no bagulho do gol, Gustavo Henrique, cabeceou, sobe de cabeça, vem pra afastar a zaga. A bola quica na intermediária, vem pro toque de bola, Bidu prende, abre pelo setor de ponta, a bola foi solta, frente, Kaique pede abertura, vem pra Garro para Kaique, ele prendeu pela esquerda, Garro pede no comando de ataque, a bola foi solta pra ele, vem cruzamento na área, vem pra travar, novamente vem pra pôr pra fora, afasta de qualquer maneira, tira o time do Santa Fé, chegou por baixo, tocando na bola o Toscaço, vem pro toque de bola, Toscano meteu pra fora, se posiciona para cobrança de escanteio, escanteio pro time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, capre ataque, Garro vem pra cobrança de escanteio, Toscano meteu pra linha de fundo, escanteio, Timão, levantamento da boca do gol, Gustavo Henrique de cabeça, põe pra fora! Na medida o Garro, Gustavo Henrique cabeceou muito embaixo da bola, tinha que subir um pouco mais. Subiu um pouco mais para pegar lá de frente. Tiro de meta pro Santa Fé bater. O trabalho do Corinthians foi muito bem feito nesse escanteio, porque o Gustavo Henrique contorna a marcação e estava livre, sozinho. A bola veio em ótimas condições, mas pegou embaixo demais. Perde a grande chance do Corinthians no jogo, camisa 13. Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Gustavo Henrique tira, Kaique cochila, perde a bola, volta no toque de bola com o time do Corinthians para Mateuzinho. Mateuzinho recolhe para o time corintiano, para o ser jogando pelo seu campo de defesa. Ele vem para o toque, na bola, toque errado, Mateuzinho põe para fora, lateral para a equipe do Santa Fé bater. Peças para o carro, matou o caminho, é na cata, marca líder em suspensão, é na cata, pode contar. A bola volta com o time do Corinthians, Mateuzinho vem para tirar para o time corintiano. Ele dá um pico na bola, não suficiente, a bola volta com o campo de ataque, recolhe novamente do toque de bola. Já
domínio do campo de ataque, tenta descer contigo no setor do meio de campo, aperta na marcação, já recolhe novamente no toque de bola contigo no meio de campo, o time vem pro toque de bola, o time do Santa Fé, abertura frente, Garro briga, tenta Guerra, não consegue, bate, rebate, a bola volta novamente com o time do Corinthians, abertura de Kaique, deu para Garro tentou o toque de bola, o árbitro para, tá marcando a falta em cima do Daniel Torres, campo de ataque, próxima linha de vídeo gramado para a equipe do Santa Fé bater. Foi com o pé alto ali, né? O Kaique na marcação do Daniel Torres e acaba acertando o camisa 16 do time colombiano. Falta marcada no campo de ataque. Agora os caras do Santa Fé aproveitam para respirar, né? Tomaram uma blitz, voltam até a posse de bola em Itaquera. O Tera mudou o conceito de SUV. Vire a chave. Com o consórcio Volkswagen, conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. Aqui tá parado o jogo, tá marcada a falta pela direita para o time do Santa Fé. Bater bem para a cobrança de falta o time do Santa Fé. É pela direita, vem para a cobrança Toscano. Ele vem para a bola, Toscano partiu para a bola, correu, bateu, subiu de cabeça a zaga do Corinthians, tira. A bola falta na intermediária, tentou o toque de bola. Yuri Alberto pediu a falta, o árbitro mandou seguir. Vem para tirar Ranieri. Yuri Alberto fica caindo, a bola volta com a equipe do Corinthians com o carro. Ele tenta o toque de bola para André. André já domina do toque de bola, Coutinho tenta o Mike não chega na bola, volta para André. André domina para o time do Corinthians. Aí o árbitro para o jogo. Yuri Alberto caindo no campo de ataque. No campo de defesa também o Gustavo Henrique. Nossa, tá esticado ali o Gustavo Henrique dentro da grande área. É o Yuri Alberto, né? Largado com o braço pra cima, as pernas esticadas, sentiu alguma coisa nessa disputa pelo alto, camisa 9, que tava brigando posição ali com o Rodagega, parece ter levado ali o empurrão na altura do pescoço, né? Segurou o camisa 9, o atacante colombiano, mas o juiz não marcou falta, só reposição de jogo pro Corinthians. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui e automaticamente compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados para você conferir exatamente 36 minutos de bola rolando, 36 de bola rolando, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato da Libertadores da América. Continua para você, Corinthians 0, Santa Fé também 0, na Bandeirantes quem vem para falar é você. Diz aí, Lucas Bueno. Termina amanhã a segunda fase da Libertadores, com Palmeiras, Sporting Cristal, Lanús e Always Ready, Flamengo e Independente Medellín, terminando com Peñarol e Platense. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Aqui tá parado o jogo. Na Bandeirantes fala um Pretzel, Ronaldo. Olha, boa novidade nos últimos 6 minutos foi o Garro mais ativo, mais dinâmico, aparecendo mais pro jogo. Então ele recebeu uma falta, bateu a falta obrigando uma boa defesa e depois fez uma cobrança de escanteio interessante também na cabeça do Gustavo Henrique. Quais são os jogadores que arrastam a bola? Matheus Bidu, André, Garro e Bidon. Quem é que tá jogando bem? Primeiro o Bidu e agora o Garro melhorou um pouquinho. O Corinthians precisa mais deles, Ronaldo. Precisa inverter também pro Mateuzinho, colocar o Mateuzinho no jogo. O Mateuzinho não tá no jogo. Teve um lance que tomou nas costas logo no primeiro minuto de jogo, depois ficou um pouco mais, mas a verdade é que ele aparece e não tá recebendo a bola, Ulisses. Tem que usar mais o lado direito aqui com o Mateuzinho. No futebol da Bandeirantes para você, Corinthians e Santa Fé 0-0, você ligado na Bandeirantes, daqui a pouquinho intervalo Bandeirantes com João Paulo Capelanes, a bola volta no toque de bola contigo na intermediária, domínio do time do Corinthians, tenta ser jogando com Kaique, cochilou, quase perdeu o lance, tem na esquerda Ranieri, ele prende para o time do Corinthians, para a jogada, tenta o toque de bola curto, abriu para o Yuri Alberto pela ponta, desce para a esquerda, vem para o toque de bola contigo no meio, abriu no toque de bola para Ranieri prendeu para André soltou na direita, nossa senhora, não meteu assim, no ponto futuro, mas que futuro, hein? Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Santa Fé bater. Primeiro que ele demorou para dar esse passe, porque o Mateuzinho estava livre já tinha um tempão e demorou para enxergar esse espaço quando viu, ainda erra o passe. Mal no lance, André, só tiro de meta para a equipe visitante. Corinthians cansado, Ronaldo sente, Prétio, em relação ao jogo de domingo que ficou com 9 contra 11? Eu acho que não, acho que tem a postura do visitante também. O Santa Fé marca bem, cerca bem, não é tão intenso, não é tão físico, mas diminui espaço, né? Acho que tá uma lentidão normal, Ronaldo. E esse time tem qualidade do Santa Fé, não é qualquer time não. O Renato falou dos colombianos, mas eles estão bem entrosadinhos, estão compactados também, estão evitando chutões aí também. É um time que está colocando a bola no chão, Ulisses.
É o futebol da Bandeirantes. Domina pelo setor de esquerda, tenta o toque de bola. Daniel Torres, ele prende a jogada, tentou levantamento à frente no comando de ataque, tenta afastar a zaga corintiana. Mateuzinho já tomou nas costas. Domina pelo comando de ataque, aperta novamente o time do Santa Fé. Fecha a porta, Bidu. A bola volta no toque de bola contigo no meio de campo. Recolhe o Santa Fé, tentou descer pelo setor de direita. A abertura vai ser feita à frente, vem pro toque de bola. Omar, ele recolhe, escapa da marcação. Omar Fernandes prende o lance, volta a jogada contigo com Luiz Palácios. Ele vem pro toque contigo no meio de campo. Recomeça pelo setor de esquerda, aperta a zaga do time do Corinthians. O Santa Fé tenta ser jogando. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente. Na ESPN, pelo plano prêmio do Disney Plus. A bola já volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Corinthians. Afasta a zaga, tira, põe pra fora. É novo lateral para a equipe do Santa Fé bater pela direita. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Já recolhe o time do Santa Fé. Kaique ficou cruzamento, vem dentro da grande área, passa por toda ela. Vem pra rasgar, Mateuzinho, põe pra fora. E agora o lance bonito do Daniel Torres, né? O meio-campista experiente, deu um toque ali de calcanhar, um giro em cima da bola para abrir o lance pela direita. Cruzamento passou por todo mundo e a bola segue com o Santa Fé no ataque. O tempo não para, Bandeirantes marca. São 40 minutos de bola rolando, 40 primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores. Arena Corinthians continua para você, Corinthians 0, Santa Fé também 0 na Bandeirantes. Quem vem para falar é você, diz aí, Lucas Bueno. No Maracanã, o Independente Rivadavia empata com o Satori. Neste momento, o Fluminense 1, Independente também 1. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. E domina, tenta vencer o time do Corinthians. Bola volta no toque de bola, continho de Gabriel Paulista. Ele prendeu no C, deixou novamente. Chegou o Gustavo Henrique, quebra na esquerda. Vem para o toque de bola para André. André domina para o time corintiano. Tenta ser jogando pelo setor de esquerda para Garro. Garro recolhe. Mateuzinho está livre na direita. Bola volta para Garro. Garro domina para o time corintiano. Abriu na esquerda para Kaique. Levanta para Garro. Garro domina pelo comando de ataque. Lançamento em alta velocidade para o time corintiano. Recolheu o Ranieri. Vem para a finta, toma falta. A bola sobrou no toque de bola. Coutinho domina o time corintiano. Bidu dominou, girou, tentou bater pro gol. Afasta o zagueiro, põe para escanteio. Escanteio direita para o time do Corinthians bater. Ranieri caído. E seria marcada a falta, né? Mas como a bola morre com o Bidu no lance, que ainda tenta o cruzamento, acaba não conseguindo, a arbitragem não autoriza essa falta. E na sequência aí o Garro quis cobrar o escanteio rapidinho, o Mateuzinho completou pro gol, mas tudo parado porque o árbitro conversa com o Ranieri, que segue caído com muitas dores no campo de jogo. Pretzel Ronaldo. Foi uma falta, o Ranieri é atingido, por isso que ele está sentindo bastante a pancada na coxa direita, né? O Corinthians tem uma lentidão muito grande, então tem que acelerar mais o jogo. Eu acho que esse jogo, Ronaldo, põe o Zacaria, que os colombianos não sabem quem é, para tentar trazer algum dinamismo do meio para frente. Ele é um bom passador, acho que o Diniz tem que tentar alguma coisa diferente. Escanteio pro Corinthians bater, vem para a cobrança, Garro, o Timão quer o gol, levantamento na grande área, tira o zagueiro, afasta, Mateuzinho, complementou, lance, bola volta para Bidu. Bidu já prende pelo setor de meio de campo, recolhe a jogada, Coutinho para o time do Corinthians, tenta ser jogando, domina, levanta a jogada para Gustavo Henrique pela esquerda, deixa passar pro toque de bola de Garro. Garro dominou, cruzou, levantou na boca do gol pro Yuri Alberto, tentou chegar na bola, a bola passa, dominou na direita, Mateuzinho, ele prende para o time do Corinthians, tentou cruzamento, ganha escanteio. Escanteio, Corinthians direita. E aí, Ronaldo? Na velocidade, né? O Corinthians, quando tira essa velocidade, tem muita dificuldade. Agora, quando conseguiu colocar, e chamou aqui o Mateuzinho para fazer parte do jogo, acaba ganhando o escanteio. Mas é verdade, o Kaique está um pouco também desaparecido aí do time. E o Diniz pode pensar aí numa velocidade, assim como falou o Pretzel, para o segundo tempo. Até aqui o Corinthians consegue tocar bem a bola, mas quando tira a velocidade da jogada, acaba sucumbindo à marcação do time de Santa Fé, aí do time da Colômbia. E vem para a cobrança de escanteio, o time do Corinthians pelo setor de esquerda, agarrou para a cobrança aqui, Camarote Fielzone, o melhor lugar para você curtir os jogos do Timão na Neoquímica Arena. Se posiciona, agarrou para a cobrança de escanteio, partiu para a bola, correu, bateu, jogada ensaiada, tentou chegar na bola para bater, não consegue, Yuri Alberto. O Corinthians tenta ensaiar, jogada, fazia tempo que não vê a jogada ensaiada do Corinthians. A bola volta do toque de bola, sai jogando contigo no campo de defesa, Mateuzinho abriu para Hugo. Hugo tem na esquerda, aberto pelo comando de retaguarda, abre a jogada para Bidu. Bidu vai para o lançamento, lança a frente, tentou o domínio, Ranieri perdeu o lance, ele volta na marcação, tenta o domínio novamente para ser pro jogo, aperta Kaique para o time do Corinthians, tenta Gerton, conseguiu, a bola volta com o Johan pelo campo de defesa, solta a jogada contigo no setor intermediário, recolheu novamente, Toscano, ele tenta o toque de bola, volta pelo setor de esquerda, cá para ataque, já domina a lance em frente à marcação, Toscano, ameaça a finta, vem para tirar a zaga do Corinthians, corta, tira Bidon, Bidon tenta o toque de bola para o Yuri Alberto, mas ele vai perder, ele perde a bola como sempre, já domina do campo de defesa, tenta ser o jogador novamente, o time do Santa
Santa Fé. Já prende o lance pelo setor de esquerda, campo de ataque, levantamento à frente. Vamos, Yuri, que você ganha. Ganhou e tomou a falta. O árbitro mandou seguir, velho. É que o Yuri é o seguinte, toda bola que ele vai, que ele vê que ele vai perder a bola, ele se joga no chão, Ronaldo. Aí o juiz fica na marcação com ele, né? Lógico. Dessa vez foi falta e ele se jogou, o juiz mandou, ó, segue. A bola volta no toque de bola. Recolhe novamente o time do Santa Fé para ser jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Este é o microfone Bandeirantes. Levantamento à frente. Recolhe no campo de defesa. O time do Corinthians está jogando Coutinho. Recolheu novamente Garro. Tenta a finta. Perde a bola volta com o time do Santa Fé que está jogando. Ele prende o lance no campo de ataque. Levantamento foi feito à frente. Gustavo Henrique vem na proteção. A bola vai embora. Tiro de meta para o Corinthians bater. Buscava o lançamento do Daniel Torres nas costas da zaga, mas foi bem ali na proteção Gustavo Henrique, não deixa o Luiz Palácios passar. Só tiro de meta e agora teremos os acréscimos em Itaquera. Mais 2 minutos de jogo. Mas como é que você tem 2 minutos de jogo de acréscimo? Tive quase 3 de paralisação para tomar um gole. Hein, Preto? Porque eles param o relógio, para o relógio Não, na hora bem. da hidratação. É futebol da Bandeirantes. Já domina, tenta descer o time da Corinthians, a bola volta. Então tem que parar o meu também, cronômetro, Preto. Claro. Você avisa, você não avisa. Ah, mas tu nunca tu só te equivoca. Jamais tu erra. É bola no campo de retaguarda para o time do Corinthians bater. Lateral foi cobrado no campo de defesa. Novamente recolhe contigo no campo de defesa. O time corintiano tenta sair jogando com o Bidon. Bidon já prende no campo de retaguarda. A jogada pelo setor de direita. Na direita, a abertura vem para Garro. Garro domina novamente no toque de bola de Mateuzinho. Mateuzinho para Bidon. Bidon prende, tem Bidon aberto, escancarado pelo setor de esquerda. Ele prende a jogada para Mateuzinho pela direita. Kaique está na direita. Abertura para Kaique, liga a jogada para André. André domina para o time do Corinthians. Ameaça o toque de bola, vem para o cruzamento. Já solta dentro da grande área. Errado o passe do André. A bola volta novamente com o time do Corinthians. As costas da marcação vai correr para chegar. Já chega na bola novamente. Roda Diego. Ele prende o lance, tentou o passe de bola. Ele é ruim de bola. Perde o lance para volta com o time do Corinthians. Zachai jogando no contra-golpe. Bidu dominou na linha que divide o gramado. Partiu em velocidade. Zaga aberta. Vai para cima, Bidu. Ele dominou, abriu na ponta, soltou a bola, vem cruzamento do Kaique errado. Trava o zagueiro, põe pra fora, escanteio, não, lateral sim pro Corinthians bater na esquerda. E aí mérito da zaga do Santa Fé, que consegue rapidinho fechar os caminhos do Kaique. Faltou um pouquinho de velocidade também no Bidu pra colocar essa bola na frente. O Timão segue no ataque. E vem pro jogo o time do Corinthians com o Garro domina na entrada da grande área, vem tentar o toque de bola, Coutinho na frente, recolhe novamente, dominou o Timão, cruzamento na grande área do Kaique, tira o zagueiro. A bola vai sobrar com o time do Corinthians com Ranieri prende na entrada da grande área, ele vem pro toque de bola pra Garro domina pro time corintiano, foi atropelado, toma falta, o árbitro para, marca falta, intermediário, ataque pro Timão bater. Johan, mais uma vez em cima do Garro, né? O Garro domina a bola, já tem 1 ou 2 em cima dele em qualquer instante. O argentino visado pelo meio de campo do Santa Fé, já cobra o Timão, tá na frente. E vem Timão, Kaique domina, bate, dominou, bateu, pega o goleiro. Em 2 tempos ele faz a defesa. Tá cheio de moral, né? Marcou na estreia do Corinthians na Copa Libertadores, agora de novo, com a perna direita ele arrisca de fora da área. Defesa tranquila pro Santa Fé. Que juiz chato, velho. O goleiro do Santa Fé foi repor a bola em jogo, ele falou pra esperar. Aí ele vira de costas, um giro de, sabe, passarela de desfile de moda. 180 graus, fica de frente e apita, fim do primeiro tempo. Mas que mala, velho. Termina o primeiro tempo, 0 Corinthians, 0 Santa Fé. Na Bandeirantes vem ele, João Paulo Capelanes. Valeu, Ulisses Costa, o maior do Brasil, narrando demais. Direto da Arena Corinthians, por enquanto 0-0 para Corinthians e Santa Fé. Jogo de Libertadores, não tem jogo fácil, jogo duro e jogo pegado por aí, hein, Bruno Biliossi? Boa noite, Bruninho. Fala, Capela, boa noite para você, pro amigo ligado aqui no intervalo inteligente da Rádio Bandeirantes. Pois é, nada de facilidade. Corinthians com poucas chances, teve, quem sabe, a melhor numa cabeçada do Gustavo Henrique, né? Fora isso, muitas dificuldades, um time que já vem para a 3ª partida consecutiva sem qualquer mudança na escalação e parece sentir o cansaço em alguns momentos. Por outro lado, o Santa Fé, que empatou na estreia, tem a obrigação de conseguir um resultado para, quem sabe, mudar sua situação em um grupo que promete ser bem apertado. O Corinthians ainda lidera com 4 pontos com esse empate, mas não é bom resultado para os comandados de Fernando Diniz, que pela primeira vez vai jogando em casa uma Libertadores e não consegue, por enquanto, o resultado que quer. O Corinthians tem algumas opções interessantes do meio para frente, quem sabe, com mudanças na segunda etapa, meu caro João Paulo Capelanes. Maravilha, daqui a pouquinho mais do Bruno Mieles. Ô Bruninho, só dá um panorama rápido aí, o sentimento, a energia do torcedor corintiano. Nós sabemos aí que tivemos a mudança de treinador, o último jogo foi aí o anti-futebol, mas foi uma guerra contra o Palmeiras. O torcedor tá apoiando, o torcedor tá lotando o estádio, o torcedor tá bacana ou tá meio frappé com o time, hein? Não, tá legal, Capê. Afinal, o Diniz, desde que chegou, venceu um jogo de Libertadores. A gente sabe como é uma pressão gigante. Sempre que o Corinthians vai jogar uma Libertadores, o torcedor espera algo diferente.
e saiu com créditos, dá pra dizer, com o torcedor, depois da atuação do Timão contra o Palmeiras nesse mesmo estádio em Itaquera, né? O Corinthians com 2 a menos conseguiu uma atuação heróica, dá pra dizer, ao sair com o empate. O Diniz mexeu pouco, só ajustou o time taticamente, então tem créditos o Diniz por enquanto, até por isso o torcedor faz festa e o ambiente é muito bacana pra, por enquanto, Corinthians 0, Santa Fé também 0, Capê. Que bom, vamos torcer pro segundo tempo ser melhor aí, porque não tivemos tantas chances, tantas oportunidades de gol nessa primeira etapa. É jogo de Libertadores, noite de Copa na Bandeirantes, com os comentaristas Bandeirantes, Ronaldo Giovanelli, o ídolo da fiel torcida, e ao meu lado, Alexandre Pretzel. E aí, Xandão, gostou do jogo? Mais ou menos. Acho que o Corinthians poderia ser mais acelerado, não ansioso. Não dá pra... E sem ser afoito também. Não adianta você acelerar o jogo e começar a errar passe do nada. Então, o que gosta do Fernando Diniz? Posse de bola. Isso o Corinthians teve, mas quase sem nenhuma infiltração. Qual a chance que o Corinthians teve? Teve 2 chutes de fora da área, e aí eu gostei, porque tem que chutar mesmo. 2 com o Kaique, e 1 com o Rodrigo Garro numa falta que ele mesmo cavou. Aliás, o Garro demorou para entrar no jogo. Muito lento, muito entregue à marcação. E até eu chamei a atenção, com essa parada de hidratação nos 2 tempos agora, tu tem a possibilidade de reorganizar o teu time. Alguns times voltam melhores, outros piores. Isso é fato. O Corinthians voltou pior da parada com o Fernando Diniz, né? Um time muito entregue à marcação, e o Santa Fé é uma equipe que se fecha, mas não é uma equipe que bate, que divide, certo? Ela só trava. Então, assim, não teve nenhuma falta violenta, foi uma arbitragem até fácil, nenhum cartão amarelo, apenas 11 faltas no jogo. O Corinthians só cometeu 3 faltas, que não teve muito que marcar, porque o Santa Fé deu a bola pro Corinthians. E aí faltou um pouco mais de entrada na área, de tabela com o Iralberto, de alguém se aproximar. O André não jogou absolutamente nada. O Matheus Bidu começou muito bem, depois o Corinthians mudou o ataque, passando mais para a direita com o Mateuzinho, já que o Ronaldo estava pedindo isso também. A novidade do Fernando Diniz para o Dorival é o posicionamento do Ranielli. O Dorival pedia que ele ficasse mais na marcação. Com o Diniz, ele tem a liberdade de ir para frente também. E tentou aparecer na frente, apesar de não ter tanta qualidade assim. Então, um 0x0, um 0x0 correto. O Santa Fé chegou uma vez com o chute do Rodadiega para a defesa do Hugo Souza. Não foi uma defesa difícil, mas eu acho que o 0x0, devido, né, à falta de intensidade ofensiva dos dois e até de qualidade de criar alguma chance, eu acho que deixou o placar numa igualdade absolutamente normal, Capelares. Ronaldo Giovanelli, sua vez, comentarista, ídolo da fiel torcida corintiana. Mas, ó, Ronaldo, hoje você estava muito pilhado no jogo aberto. Vai com calma aí na análise, na opinião do intervalo, e não seja desonesto na sua análise, viu, Ronaldo? Boa noite, ídolo da fiel. É, isso aí, Capela, um beijão. Não vai ser desonesto hoje aí. Pera aí, vamos falar senão eu vou embora, hein? Senão eu vou embora. Senão eu vou embora. Eu vou dizer uma coisa, assim, o Corinthians bem diferente do que a gente via, até nas atitudes dentro de campo, no posicionamento. O Corinthians não está uma equipe espaçada, isso é muito bom, porque quando acontecia isso com o Dorival, era contra-ataque, era gol. Então o Corinthians só teve o primeiro vacilo, que veio pelo lado direito aqui, com o número 8, acho que é o Omar Fernandes aí, que deu uma correria para cima do Mateuzinho, mas depois ele acabou ficando um pouco mais ali, resguardando a posição, e o Mateuzinho tinha espaço. O Mateuzinho estava pedindo para jogar e o jogo estava mais pro Biduzinho, toda hora Biduzinho, aquele lado fechado, aquele lado travado, a gente esperando uma inversão. O Mateuzinho também, eu acho que a leitura agora pro segundo tempo, o Diniz pode soltar um pouco mais o Matheus, que está sempre com disposição aqui pelo lado direito, e essa bola não chegando. Então o Kaique se apresentando pouco, o Yuri Alberto sempre no combate, mas também lá no meio de campo. Isso aí não interessa para o centroavante. Centroavante nenhum gosta de ficar tendo combate com o zagueiro no meio de campo, é ruim. Ele teve uma bola aqui espichada, que o goleirão estava esperto, o Mosqueira, e acabou saindo para fazer a interceptação. Então, um Corinthians diferente do que a gente via jogando em casa com Dorival. Um Corinthians que a qualquer momento poderia tomar gol. E hoje aqui vem os times do Santa Fé aqui, que é um time que tem muita qualidade, e você vê na hora que eles vão despachar a bola, eles não dão chutão, eles fazem inversão de bola pé a pé e acaba compactando a equipe. Então é uma equipe que já treina junto há muito tempo. Então o Corinthians hoje aqui, nesse primeiro tempo, não foi igual ao do Palmeiras, mas teve uma entrega muito boa, viu, Capela? Porque é um time agora que vai ter pelo menos algumas jogadas. Aí teve uma jogada ensaiada também no escanteio, que essa bola era para chegar no Yuri, chamou nossa atenção. Então acho que aos poucos o Diniz vai colocando a cara dele nesse time aí, viu, Capela? Eu tô com vocês dois, viu? Eu realmente concordo com as duas análises. O primeiro tempo meio complicado, meio preso, ruim, né? Tecnicamente falando, ruim, mas
O jogo de Libertadores dificilmente alguém vai dar um espetáculo, vai jogar demais e tal. O importante é faturar os 3 pontos. Vou dar um exemplo. Ontem não achei nem que o Santos jogou tão mal o segundo tempo. Não conseguiu vencer. E o São Paulo, que não fez aquela partida de encher os olhos, venceu 3 pontos, liderança absoluta no seu grupo da Copa Sul-Americana. Corinthians precisa fazer o resultado e vamos aguardar o segundo tempo já já. Com o melhor e maior locutor do Brasil, com Ulisses Costa e todo o time, técnico interno e externo da Bandeirantes. E daqui a pouquinho a gente vai voltar. E atenção, quero mandar um forte abraço para Fábio França, cinegrafista do grupo Bandeirantes de Comunicação. Grande Francinha, do lado do Pedrinho. Esse é fera demais. Pedrinho, acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato e hoje tem Copa Libertadores América. A Bandeirantes volta em 2 minutos já, girando o plantão. O super placar da Bandeirantes com o Lucas Bueno. Jogos de Copa, noite de Copa Sul-Americana e Copa Libertadores da América. Até já, Brasil. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. A ESPN traz a Libertadores e a Sul-Americana para o Disney Plus. Os maiores times do continente. A força do futebol brasileiro nessa competição. Rivalidades que ficaram marcadas e o coração que pulsa em um só ritmo até o final. Eu quero contemplar essa festa. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista ao vivo pela ESPN no plano premium do Disney Plus. Se você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Vonder. Você tem que usar. Experiência e precisão é qualidade, a solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Vonder. O novo Tera vai mudar o seu conceito de SUV. E o consórcio Volkswagen vai mudar o seu jeito de comprar. Por que adiar o conforto da família se você pode planejar com tranquilidade? No consórcio oficial da Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada.
Consórcio Volkswagen, confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. E se o seu seguro não estivesse com você só quando o imprevisto acontece, mas também te ajudando para que tudo dê certo? Para quando você começa algo novo, como mudar de casa, de carro, de país ou até de vida. Se o começo de algo novo te deixa inseguro, é para isso que estamos aqui. Para te deixar mais seguro das suas escolhas. Bem-vindos a uma nova era, na qual não estamos só para te proteger no caminho, mas para que, a partir de hoje, você se sinta confiante para ir aonde você for. Mafre. Futebol é com a Bandeirantes. 10h30, marcou o quinto sinal, de volta com o intervalo inteligente Bandeirantes. Daqui a pouquinho voltamos para a Arena do Timão. Corinthians e Santa Fé vão empatando por 0-0. É noite de Copa Sul-Americana e de Copa Libertadores América. Tem gigante brasileiro vencendo e tem gigante brasileiro perdendo em casa. É isso, Lucas Bueno? Vamos lá, Bueno! É isso aí, Capela. Gigante brasileiro perdendo em casa. O Cruzeiro perdeu para a Universidade Católica pelo placar de 2-1. Uma falha do goleiro no finalzinho do jogo. Um gol de cabeça acabou passando por baixo da perna do Matheus Cunha, que deu a vitória para a Universidade Católica. Além desse jogo, tivemos Libertad 0, Rosário Central 1. Agora, neste momento, o Fluminense vai empatando com o Independente Rivadavia 1-1. O Corinthians vai empatando em 0-0 com o Santa Fé. Outros jogos que estão acontecendo na Sul-Americana, 2 encerrados. Caracas 1, Independente Petroleiro 0. Botafogo com uma vitória gigante pelo placar de 3-2 em cima do Racing da Argentina, com o volante Danilo fazendo o gol no último minuto da partida. Neste momento, Olímpia e Barraca Central vão empatando em 0-0, mesmo placar de River Plate e Carabobo. Maravilha. Bom, Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli, daqui a pouquinho a gente conta com Bruno Milhozzi de volta ao gramado da Arena do Timão. Um 0-0 que, se a gente for analisar, o Corinthians teve chance com bola parada, cobrança do Garro, defesa do goleiro, e o Roberto caindo pelas pontas. Quer dizer, foi um Corinthians pouco criativo ou, de fato, o time do Santa Fé bastante fechado também? Não, o Santa Fé tenta jogar. Até o Ronaldo falou sobre isso, eu concordo. É um time que, quando tem a bola, não fica só dando chutão. É um time que joga com a bola no pé e tenta jogar em função do Rodallega, pela experiência dele, por ele ser um centroavante forte, até para fazer alguma parede, né? Tanto é que o único chute do Santa Fé foi um chute do próprio centroavante para a defesa do goleiro Hugo. Para quem não lembra, eu falei sobre isso antes de começar o jogo, ele jogou no Bahia. Jogou bem no começo, ele começou voando, bem, né? Aí caiu. Jogou na Premier League, jogou no Wigan, jogou no Fulham, certo? Então até tem bons números, é goleador mesmo. Tem bons números como centroavante. Tá quantos anos, hein? Tá 40, né? Então, tá veterano, então. Ele tá vivendo mais, né, do passado um pouquinho, mas quando a bola chegou nele, ele ainda teve alguma ideia de jogo. O que o Corinthians tem que fazer? Tem que acelerar o jogo, né? O que o Diniz fez no Vasco da Gama muitas vezes, né? Um time mais rápido, certo? Com jogadores de lado, com muito mais força e velocidade. Isso demorou 6 meses pro Diniz conseguir isso, né? O Corinthians, ele tá no terceiro jogo agora. Acho que ele poderia botar o marroquino, o Zacaria, para se aproximar um pouco mais do Yuri Alberto, ou até mesmo o Lingard, né? Que é um jogador experiente, está acostumado a esse tipo de jogo. Então vamos aguardar, mas parece, né, pela volta aí, né, o campeonato, se o Corinthians não mudou, né, parece. Já eu volto com o Ronaldo Giovanelli. Antes tem Bruno Milhozzi. Timão tá de volta. Tem mexida aí no Timão ou não? O Corinthians já no campo, Capela, mesmo time, viu? Mesmos 11 jogadores postulados aguardando o Santa Fé voltar. Santa Fé não voltou ainda, então dá tempo da análise de Ronaldo Giovanelli. Ronaldão, o time colombiano tá voltando agora aos pouquinhos. E aí, fosse você o Diniz, mantém, mexe, tira quem, coloca quem? E aí, Ronaldo Giovanelli, o ídolo da Fiel? Observasse um pouquinho mais a descida do Mateuzinho, que o Mateuzinho tá tendo a oportunidade de explorar bem o lado dele ali. Eu acho que é só começar a colocar mais velocidade e colocar essa bola para girar perto dele. E também analisar se o Kaique, né, não estiver bem, já fazer uma mexida para deixar alguém fresco ali do lado do Yuri. Que o Yuri, querendo ou não, você questiona muito alguns lances, mas ele é o cara, olha lá, começou, e é com ele Ulisses Costa! Apita o árbitro, toca na bola o time do Corinthians com garra, ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui na Bandeirantes. Do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians, bola volta contigo no campo de defesa, recolhe novamente Ranieri. Ele branca o lance para o time corintiano, domina na sua zaga central para Gabriel Paulista, que sai jogando daqui atrás para Hugo. Hugo recomeça para o time do Corinthians e já sai jogando no seu campo de defesa. Ele prende o lance, Coutinho, Hugo domina o campo de retaguarda, vai para o toque de bola para Gustavo Henrique. Gustavo Henrique prende o lance curto no meio de campo para Gabriel Paulista, que abre pelo setor de direita para Mateuzinho, para André. André do
domina para o time corintiano, tentou levantamento para Bidon. Bidon já prende para a direita, devolveu para André. André domina na circunferência central do gramado, vai para o toque para Coutinho, para Bidu. Bidu recomeça para o time corintiano, sai jogando aqui atrás. Recolhe Gustavo Henrique, ele prende para o Corinthians, tenta o passe, ele bola curto pelo setor de esquerda, seria o toque de bola para Garro, não passa a bola volta no comando de ataque, chega para tocar da bola, vem para tirar novamente o time do Corinthians na pressão, protege Bidu, protege também o time corintiano, tentou sair jogando, põe para fora. Gabriel Paulista, eu acho que se deixa a bola sair seria lateral, mas ele ganha a lateral para o Corinthians, explora a marcação em cima do jogador, roda Diego, a bola volta no toque de bola em lateral pela esquerda, campo de defesa para o time do Corinthians bater. André vem buscar para o time corintiano, já recolhe a jogada pelo setor de direita, vem para o passe, ele bola voltou para Bidu, Bidu prende perto esquerda na bola, se inverter lá na direita, tem aberto livre de marcação, recolhe Bidu, tentou inverter a jogada, levanta para Mateuzinho, ele mata no peito do meio para o time do Corinthians, recolhe a jogada para Bidon, Bidon já prende pela direita do campo de ataque, uma avenida para descer, ele desce, ultrapassa do campo de defesa, ultrapassa a linha no campo de ataque, já recolhe pelo meio de campo para André, André domina para o time do Corinthians, deu na esquerda para Kaique, Kaique mata no peito para o time corintiano, Bidu passou, Kaique cortou para dentro, vem para finta, corta para fora, leva para a linha de fundo, faz outro break, recolheu a jogada para Ranieri, Ranieri domina pela meia direita do campo de ataque para o time do Corinthians, de frente para a grande área, ele cochila, quase perde o lance, volta para Gustavo Henrique, que deu para Ranieri, Ranieri domina para o time corintiano, já tenta descer do comando de ataque, vai para a finta, desce sozinho, 2 na marcação, ele ganha lateral, vem Toscano, toca na bola, Toscano põe pra fora, lateral cobrado pro time do Corinthians, que já desce no campo de ataque, Coutinho, abriu Bidu, Bidu prendeu pelo setor de direita do campo de ataque, estica a jogada na ponta, bom lance do Timão, Mateuzinho puxou, perna esquerda, bateu pro gol, defendeu o goleiro, voltou pra Garro, foi bater, foi travado, a bola volta com o time do Corinthians, com Bidu, abriu pra Garro, Garro levanta a jogada, tentou Bidon, Bidon não chega na bola, bola chega na direita pra Mateuzinho, deu um toque de cabeça errado pra Bidon, Bidon domina pro time do Corinthians, perde o lance, ela vai sair, domina Bidon, prende pro time corintiano, ela acaba saindo em tiro de meta para a equipe do Santa Fé bater, é escanteio, hein? E ao quinto escanteio a favor do Corinthians no jogo, nenhum pro Santa Fé até aqui. Rodrigo Garro mais uma vez se posiciona, o Timão ataca pela primeira vez. E vem, bola solta para Mateuzinho, entrada da grande área, faz a finta, limpa a jogada, abriu para Bidon, Bidon vem pro toque de bola, vem pro cruzamento, levantou na boca do gol, alta demais no alto, pega Mosqueiro, goleiro do Santa Fé, Cabos Elétricos, Sil, a líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar. A bola volta com o time do Santa Fé que tenta descer, Mateuzinho vem, escora na bola, toca errado, Mateuzinho, péssimo no lance, ele domina do campo de defesa, o time do Santa Fé tenta ser jogando na esquerda, aperta Mateuzinho, levantamento na frente no comando de ataque, tranquilo, Gabriel vem para tocar na bola, já sai jogando para o time corintiano, liga a jogada para André, André faz o break, prende a jogada, tenta partir para o comando de ataque, Kaique pede desesperadamente a bola chega, tá Kaique domina pelo setor de esquerda, campo de defesa, domina para o time corintiano, vai para a finta Kaique, ele prendeu o lance, voltou curtinho para Bidu, Bidu domina para o Corinthians, gira a jogada para Ranieri, ele põe do peito, domina para o time do Corinthians, para ser jogando pelo seu campo de ataque, abriu já pelo setor de direito do campo de ataque, domina o time do Corinthians, tenta arrancar do comando, recolheu pelo setor de esquerda, a abertura foi feita à frente na zaga central para Gustavo Henrique domina para o time do Corinthians, vem para a finta, vai tentar o toque de bola, volta curtindo na esquerda, soltou para Bidu, Bidu domina para o time do Corinthians, vem para o toque de bola, ganhou a grande área, Bidu bateu pro gol, defesaça do goleiro Mosqueira, o Bidu encheu o pé, cortou na diagonal e bateu, o Mosqueira fez uma grande defesa, é bola pro time do Corinthians, bater escanteio no campo de ataque. E era o lance pelo qual estava esperando a fiel torcida para cantar mais alto e fazer barulho em Itaquera. Bidu na tabelinha, espeta com Garro, tinha endereço, chute forte, ganha o escanteio, Garro vem para cobrança. E vem para a cobrança de escanteio, o time do Corinthians, Garro se posiciona pelo setor de esquerda, escanteio para o time corintiano bater, Timão quer o gol, Maduro, o primeiro gol do Corinthians no jogo, se posiciona pelo setor de esquerda, vai partir para a bola, Garro partiu, bateu, levantou no boca do gol, a bola quicou dentro da área, vai embora para a linha de fundo, explode em cima do Moreno, vai embora, novo escanteio, Timão. Já são 7 escanteios e contando, em Rodrigo Garro mais uma vez, aperta, sempre buscando Gustavo Henrique, vem para cobrança o camisa 8. Se posiciona para a cobrança de escanteio, o time do Corinthians pelo setor de esquerda, Garro vem para a cobrança, você ligado na Pamperantes, a Pamperantes com você, escanteio para o time do Corinthians, bater Garro para bater escanteio para o time corintiano, você na Pamperantes, a Pamperantes com você, se posiciona Garro para bater escanteio para o time do Corinthians, Corinthians e Santa Fé 0-0, 5 minutos, é o segundo tempo de jogo para você ligado no microfone Pamperantes, escanteio pro Timão, Timão quer o gol do Corinthians, Maduro partiu na esquerda, Garro bateu, levantou, segunda trave, Gustavo Henrique subiu de cabeça o prêmio, para a tocada, Ranieri, gol!
Ranieri, como eu disse! Ranieri pro Timão! Na cobrança de escanteio, eu disse gol Maduro do Corinthians. Levantamento na grande área, perfeito no Galo. O cruzamento mal ajeitou jogada. O lance à frente, cruzamento na medida. Gustavo Henrique subiu, escorou de cabeça. Ranieri entrou na pequena área, nas costas da marcação do Mafla e meteu no fundo da rede. Ranieri, 14 é o número da camisa dele, 14 é o número da camisa dele. Corinthians 1-0 para a equipe do Santa Fé, com a emoção maior do futebol e essa emoção, Ranieri, que você proporciona a fiel torcida corintiana. O detalhe do gol é todo o seu design. Miliose. E quando a gente diz que o Gustavo Henrique é um gigante dentro da área para defender, para atacar, finalizar, também serve para assistir muito bem no lance, desvia da marcação, cruzamento no carro perfeito, encontra o zagueiro, que ajeita para Ranieri sozinho na pequena área completar e marcar pela primeira vez nessa Copa Libertadores um gol do Corinthians em Itaquera. Fernando Diniz faz o corintiano acreditar que dá para brigar, que dá para ser campeão, e Ranieri abre o placar na Arena do Corinthians, Ulissi. 1-0 Timão, Ronaldo, Pretzel, Ronaldo na Bandeirantes, Ranieri. Eu tinha falado do posicionamento do Ranieri, o Diniz soltou o volante, vai embora. Ele cavou uma lateral jogando como ponta esquerda e depois apareceu para fazer o gol numa jogada ensaiada. Tudo que o Corinthians queria, mais ajustado nesse intervalo, na volta para o segundo tempo, 1-0, Ronaldo. E o Ulisses cantou, né? O Corinthians voltou diferente, voltou querendo mais no segundo tempo, voltou pressionando, escanteio pra lá, escanteio pra cá, a bola indo pra área, virando do lado do outro. Uma hora ia acontecer e o Ulisses cantou essa jogada aí. Agora o Corinthians sofre a pressão normal até aqui, mas o Corinthians bem no segundo tempo, Ulisses. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. O Mar bateu, escanteio, subiu. Vem Gabriel Paulista, tira para o time do Corinthians. Lateral para o time do Santa Fé. Bateu pela direita do campo de ataque. A Vonder, meu amigo, é Vonder. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Se ligue. Seja qual for sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Vonder. Ferramentas Vonder. A bola volta no toque de bola, 1-0 para o time do Corinthians. Vem para o toque de bola, Coutinho pela esquerda. Recupera o time corintiano, está jogando com Kaique. Ele prende o lance, abriu para Bidu. Bidu já domina para Ranieri. Ranieri faz o break, devolve para Kaique. Kaique domina para o time do Corinthians. Tenta o levantamento para o Yuri Alberto. Tentou abrir as pernas para a bola passar. Ela não passa a volta. Impressionante, o Yuri Alberto não consegue. Tirou a bola. A bola volta novamente com o time dentro do toque de bola. Santa Fé, levantamento à frente. Subiu. Gabriel Paulista tira. A bola volta com o Santa Fé perigosamente. Bola girada, batida para o gol. Vem Bidu, trava. Ela volta para Gabriel Paulista. Tira de cabeça dali. QG Bandeirantes de Esporte está chamando, pois não, Lucas Bueno. Independente Rivadavia vira o jogo no Maracanã, com Alex Arce faz 2-1 para cima do Fluminense. É o futebol da Bandeirantes e do time do Corinthians tenta descer. Vamos, Yuri Alberto biga pela bola. Ele tenta o domínio, fica reclamando do puxão. Como ele reclama, hein? Será que o time do Corinthians, o Ronaldo e Pretzel, tem que aprender uma coisa? Não adianta jogar bola para o Yuri Alberto ser pivô. Ele não é pivô. Ele não consegue dominar, segurar, não consegue prender a bola. E vem pro jogo, segura o Santa Fé, cruzamento, vem na boca do gol, passou na frente do Gustavo, passou na frente do Gabriel, passou na frente do Bidu, bola batida pra fora, liga de fundo. Que chance perdeu Santa Fé. E tava com o Hugo rendido, hein, Luiz Palácios, porque o cruzamento passa por todo mundo, como você destacou, Ulisses Costa, e o Hugo já tava largado no lance, não consegue finalizar, chega todo esticado na bola. Luiz Palácios manda pra fora, mas a Fiel responde no grito. O Corinthians está vencendo por 1-0 em Itaquera. 1-0 pro time do Corinthians, você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, e domina, vem pro toque de bola contigo novamente, o time do Corinthians para descer pela direita, recolhe novamente, Mateuzinho prende pro time corintiano. Não adianta meter essa bola pro Yuri Alberto ser pivô, não funciona, não funcionou com ninguém, nunca vai funcionar e não adianta Pretzel e Ronaldo. Ele quer a bola em velocidade, né, para bater com o zagueiro e ganhar na velocidade, até na força, porque ele é forte também. Então é isso que tem que fazer, tem toda a razão. E outra, quando a bola chega, ele tá de costas, não aparece ninguém de trás também. O Corinthians tá muito atrás mesmo, ganhando por 1-0, Ronaldo. E vem Bidu, domina pelo time corintiano, prende, perde a jogada, volta, ganha. E aí, Ronaldo? E é isso, e no contra-ataque tá dando espaço também. Então, teve um apagão na defesa do Corinthians aí, só não tomou o gol porque o menino escorrega aqui dentro da área, mas tem que ficar atento e voltar
a tentar fazer o segundo. E vem Garro, soltou, jogada para Mateuzinho, abriu para Bidon, para Mateuzinho. Ele pode entrar com bola e tudo. É péssimo, Mateuzinho. Ele se atrapalha com a bola. Na Bandeirantes, o tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, pegar o Bidon. 11 minutos de bola rolando, 11 segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Continua para você. Corinthians 1, Santa Fé 0. Na Bandeirantes quem fala é você, Lucas Bueno. Na Sul-Americana, 2 jogos em andamento. Olímpia 0, Barraca Central também 0, River Plate 0, Carabobo também 0. Ronaldo Pretzel, Gabriel Paulista toma amarelo. Entrada forte no Rodadiega, que ficou caído no gramado. Pegou mesmo o tornozelo, primeiro cartão do jogo. Apesar de mala, ele tá apitando bem, Ronaldo. Ele não tá apitando a distância também, né? Geralmente a sua juizada aí deixa correr e não acompanha, mas ele tá em cima e esse cartão foi bem aplicado porque o Gabriel Paulista deu uma pegada ali numa bola no meio de campo, desnecessária até, né? Porque não teve nem contra-ataque. E depois logo em seguida o Bidonzinho também tomou a chegada. Então para não deixar descambar e não deixar o jogo virar pancadaria, ele já soltou o amarelo, tá certo o juiz. Ele dá o carrinho e toca na bola assim, mas o outro pé dele, outro joelho, pega no tornozelo. Tá caído no campo de jogo, sentindo muito, hein? E merecido o amarelo para Gabriel Paulista. É o primeiro do jogo, é o Rodadiega que tomou essa pegada, segue estirado no gramado, recebe atendimento médico e pode ser uma dor de cabeça aí pro técnico Pablo Repeto, que tem aí algumas opções do banco de reservas, inclusive o Nahuel Bustos, argentino com passagem pelo São Paulo, é outro centroavante aí, que pode pintar no segundo tempo. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 12 minutos de bola rolando, 12 minutos de bola rolando. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato da Libertadores da América. Você confere. Corinthians tem um ele. Ranieri 0 para Santa Fé. Na Bandeirantes é você. Alô, Lucas Bueno. Logo mais, 2 jogos na Sul-Americana. Milionários e Boston River, América de Cali e Alianza Atlético. Marcelão capacita na canetinha. Manuela ligado no microfone Bandeirantes, torcendo pro Timão. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor ouvinte do Brasil. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Ronaldo Pretzel e o jogo. O jogo ficou bom com o Corinthians largando na frente, só que o Ronaldo tem razão. Logo em seguida, todo mundo se mandou e foi o contra-ataque de 3 contra 2. E o Santa Fé quase empatou o jogo. Então agora é uma hora de desacelerar, mesmo com a empolgação da torcida. O que vale é ganhar o jogo, Ronaldo. E não pode vacilar a defesa e jogar espaçado. Porque no contra-ataque que teve, estava espaçado ali o Gabriel e o Gustavo. E acabou levando perigo pro gol do Hugo mais uma vez aí, nessa desatenção, Ulisses. No futebol da Bandeirantes para você. E domina vem pro toque de bola. Ranieri recolhe pro time do Corinthians. Finta na marcação no primeiro, abriu jogada para Yuri Alberto. Domina mal. Ele vai pro giro. Tenta o toque de bola. Coutinho já passava na direita. Recolhe do toque de bola. André prende demais. A bola solta. Bola André. Recolhe do campo intermediário. Vem pro toque de bola. Time do Corinthians. Vem pro Gustavo Henrique. Que bola do Gustavo Henrique para Mateuzinho pela ponta direita. Dominou o bico da grande área. Cruzou na boca do gol. Subiu o zagueiro. Cortou. A bola volta. Entrada na grande área. Tentou cair. Que tirar. Não conseguiu. Voltou para Bidu. Bidu domina pro time do Corinthians. Põe no chão a bola. Bidu recolhe pro time corintiano. Para Garro, Garro inteligente para Ranieri, autor do gol, 1-0 Corinthians. Enfim, a jogada para André, pela ponta direita do campo de ataque, abriu o bonúncio para Mateuzinho. Mateuzinho, boa para Bidon, cortou a marcação do zagueiro, voltou para Mateuzinho, cruzou, caprichou, levantou na boca do gol, nas mãos do goleiro Mosquera que pega. E roda bem a bola o time do Corinthians, hein? Mateuzinho pelo lado direito, tabelando com o Bidon. O Diniz agora mantém o time no campo de ataque. O cruzamento não foi bom, o Timão segue na frente. Ataque contra a defesa, só dá Timão. Dominou, tentou, toque de bola. Kaique seria pro Garro, ficaria na cara do gol. Vem no meio do caminho, tocar na bola e o Ramnan. O tempo não para, Bandeirantes marca. 15. São 15 de bola rolando para você conferir. Segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Continua para você. Arena do Corinthians, Corinthians 1, gol dele. Ranieri a 5 deste segundo tempo, Santa Fé 0. Na Bandeirantes, quem vem para falar é você. Alô, alô, Lucas Bueno. Amanhã 2 brasileiros entram em campo na Sul-Americana. Atlético Mineiro e Juventude, Bragantino e Blooming.
22. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Lateral pro time do Santa Fé bater. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Aqui Camarote Fialzone, o lugar mais louco para você curtir os jogos do Timão na Arena. Camarote Fialzone, do meio do campo de defesa, tenta ser jogando o time do Corinthians. André faz o giro, foi puxado, seguro pela camisa, gol. A falta marcada do Roda Diego. É falta pro time do Corinthians bater do campo de defesa. Fica reclamando ali o camisa 11, né? Revoltado, levou uma pegada agora há pouco, cartão amarelo pro Gabriel Paulista. Dessa vez devolveu. Em cima do André, falta pro Corinthians que vence bonito 1-0. A bola já volta no toque de bola. Coutinho, Rogério Maldonado ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Rogério Maldonado curtindo o sonsaço Bandeirantes. Valeu, Bambu! A bola volta no toque de bola, já domina. Tenta a fita, tenta o toque de bola. Time corintiano, abertura bem pelo setor de direito do campo de ataque. Já prendeu nesse curtinho. Gabriel Paulista, se liga, menino. Ele vem pro toque, curto na esquerda. Abre a jogada. Ranieri domina pro time do Corinthians. Tenta o giro no meio, ganha lateral. Lateral pro time do Corinthians. Bater pela direita no campo de defesa. Peças para o carro, moto, caminhão, é na Cata. Marca líder em suspensão, é na Cata. Pode contar. Aqui tá parado o jogo. Lateral camarada para a volta com o time corintiano que sai jogando no campo de defesa. Já recolhe o Hugo, meu filho. Gabriel Paulista recuou para ele, ainda bem que ele estava fora da linha do gol, hein, meu irmão? É, porque deu uma furada, a bola foi embora para a linha de fundo, tiro de meta, não, escanteio sim pro time do Santa Fé bater. Por baixo das pernas do Hugo não dá, né? A sorte é que a bola se perde em linha de fundo, senão era o gol de empate. Escanteio, veio Omar para a cobrança. Isso faz com que o Diniz repense 50 vezes para ele sair jogando com o pé, viu, Diniz? Escanteio cobrado, levantamento à frente, Ranieri vem de cabeça, sobe de cabeça, toca na bola, põe para fora. Lateral para a equipe do Santa Fé bater pelo setor de esquerda no campo de ataque. No Infinity Bay, quando as vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitipay.com.br. É fora do campo de ataque, tenta descer pelo setor de esquerda novamente. No meio do campo de ataque, tenta arrancar do comando, tenta arrancar novamente. O time do Corinthians prende o lance curtinho. É com o Bidon escapa para a marcação do primeiro, tentou levantamento para o Yuri Alberto, já toma falta. Pode marcar, seu juiz. Está marcada a falta para o Corinthians bater do seu campo de defesa. É falta para o time corintiano cobrar. Se posiciona para a cobrança, fica na frente. Atrapalhando o Daniel Torres. O juiz tinha que amarelar ele, hein? Mas sai barato ali o Daniel Torres, né? O jogador já vai se movimentando, inclusive um destaque pro técnico uruguaio Pablo Repeto, que já começa a olhar bastante pro banco de reservas, mandou aquecer, daqui a pouco vem mudanças na equipe da equipe visitante. Pra você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro, o Terra mudou o conceito da SUV ou SUV como você queira. Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. A bola foi solta, frente carro, toque de cabeça involuntariamente nela. A bola volta no toque de bola curtindo novamente com o time do Santa Fé. Aperta o time do Corinthians, vem pra cima. Recolhe Bidu, ele prende pro time corintiano, sai jogando curto no campo de defesa. Recolhe pra Gustavo Henrique, que prende pra Garro. Garro parte com a bola dominada pelo setor de esquerda. Tem Kaique, recolheu Garro, escapa da marcação no primeiro, tocou pra Kaique, sofreu a falta, o árbitro para. Marca esquerda, ataque, falta pro time do Corinthians bater. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano prêmio no Disney Plus. Para o jogo, falta na esquerda pro time do Santa Fé bater. Em cima do Garro, né, que dispara pelo lado esquerdo, vem mostrando boa forma física, né, correndo bastante o Garro, mas o camisa 7, Johan, puxou, fez a falta em duas oportunidades e tá marcada, é chance pro Corinthians colocar a bola na área e os grandalhões já estão por ali. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É Grupo Souza Lima. Aqui parado o jogo, tá marcado. Falta para o time do Corinthians bater, falta para o Timão cobrar. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Você vem comigo no futebol de maior tradição do rádio brasileiro. É falta para o time do Corinthians bater pela esquerda, próximo ao banco do Santa Fé. É pela esquerda onde tá Gaviões, pavilhão 9, camisa 12. Mateuzinho bateu a falta, segunda trave, o toque de cabeça vem para dentro da área. Não vem não. Não vem não, viu? Linha de fundo, tiro de meta, tentou dali o jogador Gabriel Paulista, a bola vai embora. E seria um repeteco da jogada do gol, né? Bola lá no segundo pau para que o zagueiro cabeceie pro meio. E aí a conclusão, acabou não dando certo, o Gabriel Paulista pega já a bola fora de jogo. Tiro de meta pro Santa Fé. O tempo não para, Bandeirantes marca. 20 minutos de bola rolando, 20, segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Neoquímica Arena continua para você. Corinthians 1-0 para a equipe do Santa Fé. Abertura para o time corintiano com o Mateuzinho pela direita. Cruzou, levantou a boca do gol nas mãos do goleiro. Pegou, largou, pega o goleiro.
Repito pra você, 1 Corinthians, Ranielli, Santa Fé 0. Na Bandeirantes, quem vem pra falar é você. Alô, ô Lucas Bueno. Na quinta-feira, 2 brasileiros entram em campo pela Libertadores. O Palmeiras enfrenta o Sporting Cristal às 7 horas da noite, enquanto o Flamengo encontra o Independente Medellín às 9h30. É o futebol da Bandeirantes para você. Cabos elétricos Sil, Sil é líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Sil, a líder do Brasil. 21 minutos de palavrando, você ligado no microfone da Bandeirantes. Torcedor brasileiro se posiciona para a cobrança de escanteio. Escanteio novamente para o time do Corinthians bater no time do Santa Fé, bater contra o time do Corinthians. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Se posiciona, vem para a cobrança novamente. Levantamento para dentro da grande área. Vem levantamento na boca do gol. Escanteio cobrado na segunda trave. Subiu, cantou o toque de bola, Coutinho. O árbitro parou, marcou empurrão, apontou pro Moreno, falou, foi você. E foi ele que cabeceou a bola, né? O Omar cruzou a bola muito bem pro camisa 3, que na hora de se desvencilhar da marcação, acabou empurrando a zaga corintiana. Falta marcada, Gimão vence 1-0 em Itaquera. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, sua transportadora de encomendas em todo o Brasil é Braspress. E vem pro jogo o Corinthians, lançamento pro Yuri Alberto, sem goleiro, bate por cima, dominou, perdeu o ângulo e bateu pro gol. Cara, ele olhou o goleiro, ele viu que estava adiantado. Ele dominou na intermediária. Ele viu que estava adiantado. Então quando você vê que a bola tá chegando, você é o centroavante, dá um toque em cima da bola e encobre o goleiro. Aí ele foi caminhar com a bola, ele viu, bateu, puxou a abertura, pronto. Ele levou, deu um tapa, fechou o ângulo, perdeu o ângulo, bateu na bochecha da rede pro lado de fora. E aí? Tempo técnico, vamos beber uma aguinha. Ronaldo e Pretzel falam. E a gente vai ver se o time do Corinthians mantém pelo menos o controle do jogo, né? Tá parelho agora, esse escanteio agora foi um lance chato, né? O Corinthians tinha a bola e acabou permitindo que o Santa Fé chegasse. Hoje escanteio, qualquer jogada de bola aérea e bola parada, vira um perigo para o adversário. Então tem que tomar cuidado, não tá? Fica com a bola, controla o jogo. O time do Fernando Diniz sempre é o time de posse. Esse Corinthians do segundo tempo não tá tendo a posse que teve no primeiro tempo. Até fez o gol, mas, sabe, não tá aumentando um pouco o pique e a velocidade. Então acho que dá para fazer isso agora depois da parada técnica. E se fizer o segundo, Ronaldo, aí mata o jogo e chega a 6 pontos, 100% de aproveitamento da Libertadores. Ronaldo. E essa bola colocada pro Yuri Alberto aí é a forma que ele gosta de receber. Ele não pode receber essa bola no meio de campo, ficar brigando com o zagueiro no meio de campo também. Eu acho que o Corinthians tem que cadenciar mais um pouco essa bola, tem que fazer essas infiltrações aí, jogar a bola pro Yuri, fazer ele sair na cara do goleiro. Demorou até para fazer essa jogada no segundo tempo, porque você tá com o placar, o time tá saindo para cima. O time do Santa Fé não é bobo não, então eles vêm num bloco. Se você conseguir quebrar esse bloco e jogar essa bola na frente pro Yuri, ele pode fazer o gol aí e dar mais tranquilidade, do que deixar ele brigando no meio de campo também, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Seja qual for sua especialidade, conte sempre, mas conte sempre com as ferramentas Wonder. Ferramentas Wonder. E o Diniz não mexe no time, hein? Pois é, e aquele negócio que chamou a atenção do desgaste físico, né? E ele não mexe, poderia mexer. Até para testar algumas variações, é que o jogo não está definido ainda, talvez seja isso. Fique com a bola de segurança com seus titulares. É isso, Ronaldo. Ele não quer deixar, tipo, colocar um cara aí que vai demorar para entrar no jogo. Ele não gosta disso, ele gosta de ver o time dele bem compactado. Pode ser isso também. E vem para o jogo do time do Corinthians para ser jogador no seu campo de defesa. Tenta o toque de bola novamente. O time corintiano não consegue. Bola volta para a direita. Cruzamento na grande área. Vem Bidu para travar. Ele trava, põe para fora. Lateral para a direita. Campo de ataque para o time do Santa Fé bater. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51. Uma boa ideia do Brasil. É lateral para o setor de direita do campo de ataque. Lateral para a equipe da Santa Fé bater. Peças para o carro. Moto, o caminhão é na cata. Marca ali de suspensão. Se é na cata, pode contar. Abertura frente. Tira a zaga do time do Corinthians. Yuri Alberto pede na dividida, vem pro toque de bola, o Garro ganhou, Bidon, me desculpe, foi Bidon quem ganhou a jogada, tenta descer o Santa Fé, mas que é isso? Deram uma apertada no Moreno, ele espanou, hein? Mostrou que não é muito amigo, não é muito contato
com ela não, porque tinha espaço para sair jogando. Manda para fora e o Timão tem a posse no campo. A bola volta, o Cabo com problema, domina do campo de defesa para ser jogando, vem pro toque de bola novamente o time do Corinthians com Bidu, prendeu lance curtinho, abriu para André recolhe pelo setor de direito do campo de ataque, deu pro toque de bola para Garro dominou pro time corintiano, liga a jogada no campo de ataque, abre a jogada cotidiana na intermediária com toque de bola curto de Kaique dominou pro time do Corinthians, abriu na direita, soltou para Mateuzinho tem Bidu mais atrás, toca a bola de pé em pé, o time do Corinthians tenta descer, abertura para Garro ergue a cabeça, tem Bidu aberto na esquerda, ele recolhe, prefere toque de bola para Ranieri domina, Garro flutua, Bidu fica livre na esquerda, Ranieri volta a jogar na nossa zaga central, já domina quando o Garro flutuou, a marcação veio nele, o Bidu ficou livre, domínio do campo de defesa, o time do Corinthians vem para rasgar, dá um bico na bola de qualquer maneira, Hugo põe para fora, é lateral pro time do Santa Fé cobrar, o tempo não para, Bandeirantes marca. Quando o quinto sinal marca 23 horas em ponto, 23 horas horário brasileiro. Você confere 26 jogados do segundo tempo, girando o placar da Libertadores da América. Continua para você, Corinthians 1, Ranieri, Santa Fé 0 na Bandeirantes. Quem fala é você, Lucas Bueno. Na Sul-Americana, o River Plate abriu o placar contra o Carabobo. Diruci, aos 20 do segundo tempo, faz 1-0 para o time argentino. No futebol da Bandeirantes para você. Tá parado o jogo, uma falta para a equipe do Santa Fé bater aí. Falta não tão perigosa ali na altura do meio de campo, mas vão colocar a bola na área, toda a cara. E aí o Omar e o Mafa se posicionam, vem cruzamento para a área do Corinthians. E vem bola para a área do Timão. Vem para a cobrança de falta o time do Santa Fé pelo setor de esquerda. Placar, repito para você, placar de 1-0 para o time corintiano. Falta cobrada, levantamento na trave. Vem para tirar o zagueiro, não consegue. A bola quica na entrada da grande área. Aperta o time corintiano, tentou chegar Ranieri. Já domínio do campo de ataque. Vem cruzamento à frente, a bola explode no Ranieri. Escanteio para o time do Santa Fé bater. O Corinthians chegou a ter 7 escanteios contra 0 do Santa Fé. Agora já é o quarto a favor do time colombiano, que se lança para o ataque depois de ter sofrido o gol. E mais uma vez aposta na bola na área. 27 minutos de bola rolando, 1-0 para o time do Corinthians, Libertadores da América, você ligado na Bandeirantes. Escanteio para o time do Santa Fé bater pela direita do campo de ataque, 1-0 para o time corintiano. Vem levantamento para dentro da grande área, escanteio para o time do Santa Fé bater, escanteio cobrado, levantamento no gol, toque de cabeça, vai para fora. Cabeçou Moreno para fora, tiro de meta, Timão. E tava até livre, né? Mas sem muita direção, sem posicionamento, manda pra fora. O Hugo só acompanha. E agora o Diniz já começa a olhar com mais carinho pro banco, hein? Manda levantar por ali o Carrídio, número 19. Daqui a pouco vai entrar. Parece que o Lingard também foi chamado. Pode ser novidade no Timão. Vai mexer 2 vezes o Corinthians. Ronaldo e Pretzel. E agora pode ser sim um sinal de desgaste e a tentativa também de trazer algo novo pro time, que deu uma parada agora de ritmo. E o Santa Fé vai tentando chegar na bola parada. O jogo aberto ainda, mas o Corinthians tem tudo pra ganhar, Ronaldo. É verdade, jogo aberto mesmo, Pretzel. Agora eu diria o seguinte: o Corinthians tem que ficar esperto com essa bola, com esse toque na defesa aí, sem ter ambição nenhuma. Tem que continuar procurando o Yuri lá, o Kaique também, pra ver se o Diniz acaba mexendo lá no ataque, não na defesa, né? Pra não complicar a vida aí, pelo menos do posicionamento, que até aqui o posicionamento tá perfeito, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Se posiciona para ser jogando o time corintiano. A abertura vem pela esquerda com Bidu. Bidu prendeu o lance para o time do Corinthians para Ranieri. Ranieri prendeu o tempo pelo setor de direita, passando. Mateuzinho tentou levantamento à frente. Completamente errado o passe do Bidon. A bola volta novamente com o time do Santa Fé que sai jogando no Infinity Pay. Quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. E domina, tenta descer novamente o time do Santa Fé. Placar do jogo 1-0. O Corinthians vence o jogo 1-0. Gol do Ranieri. Para você ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa para ser para o jogo. Aperta novamente. Tenta descer o time do Santa Fé. A abertura foi feita à frente pelo comando de ataque. Tenta o toque de Baracudinho pelo setor de esquerda. Já domínio do campo de ataque. Tenta descer o time do Santa Fé. Cruzamento às costas da marcação. No desespero, Mateuzinho tocou na bola e tirou. Mateuzinho vive um momento ruim no Corinthians, hein? Uma bola fácil para deixar sair para a linha de fundo, tá? Aquela coisa toda, ele põe para fora. Não acerta na camisa 2, porque o cruzamento não tinha mais ninguém atrás dele, né? Tava sozinho, podia dominar ou até desviar essa bola pra frente e coloca pra escanteio. Vem mais uma vez o time do Santa Fé pra cobrar. Escanteio para o time do Santa Fé, bater para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, escanteio cobrado, levantamento à frente, toque errado, afasta a zaga, vem para tirar, Kaique toca na bola, tenta ganhar o lance, bola quica na intermediária, vem para ganhar no toque de bola, Bidon para Kaique, Kaique domina para Bidon, não era para matar no peito, Bidon.
Não era pra matar no peito, Bidon. Deixa a bola passar, vai atrás dela, Bidon. Ele matou no peito e proporcionou quase um contragolpe, depois teve que fazer a falta. Mais uma, né? O Santa Fé vai ganhando corpo, vai ganhando presença no campo de ataque. Agora as mudanças. Sai o 7, Breno Bidon, que acabou de errar nesse lance entre o 19 e Carrillo. A outra mexida saiu o Ranieri, 14. Não era o Lingard, não, era o Alan. Alan, 29, vem na equipe do Corinthians. Melhor em campo ele tirou, só se o Ranieri não se aguenta mais em campo, que não é o caso. Acho que agora ele foi mal, pô. Acho que ele tá se arrastando, o Ranieri. Tu acha? Ele ficou olhando pro banco várias vezes aqui. Tá bom, então pode ser isso. Os dois, o Bidonzinho também. Só que o Bidonzinho tem 12 anos de idade, pô. Não é possível que ele não aguente jogar domingo e quarta, não é possível. É falta para o time do Santa Fé, bater pelo setor de direita. Falta para o time do Santa Fé, bater pelo setor de direita no campo de ataque. Vem levantamento para dentro da grande área do time do Corinthians. Partiu para a bola, falta cobrada, levantamento à frente, afasta a zaga. Corintiana para volta com o time do Santa Fé. Alan parte para cima da marcação, vem para finta Alan. Ele tenta ganhar a jogada, já foi driblado, escorregou Alan. Domina para o time do Santa Fé, tem cruzamento dentro da grande área. Vem para tirar o Gustavo Henrique. Yuri Alberto solta a bola, ele ganha bem. Domínio do campo de ataque, recorde o time do Corinthians com o André. Ele tenta ser o jogador do campo de ataque. Houve a falta no André. E vai mexer o Santa. Vai mexer a equipe do Santa Fé. Vai sair o 8, o Omar Fernandes. Sai com a 8 o Omar Fernandes. E vem o 22, Mosqueira. Edwin Mosqueira no ataque do Santa Fé. Mais uma mexida, hein? Vai sair o 7, o Johan. E vem outro centroavante, o Franco Fagundes. Franco Fagundes veste a 9. Sai o 7, Johan. E aí? E aí que é pra deixar o time bem ofensivo, né? 3 atacantes agora para tentar forçar uma bola aérea. Ele não tira o Rodadiega, né? Que é um jogador apenas de força física, mas que até agora não causou nenhum problema para a defesa do Corinthians, Ronaldo. E quem carregava bem essa bola, esse Omar Fernandes aí, o número 8, que saiu. Pode estar cansado também, né? Tudo bem, mas era o que tinha mais posse, que conseguia correr com essa bola no pé e estava levando perigo em cima da zaga do Corinthians. É o futebol da Bandeirantes. Bidu domina pelo time do Corinthians, deu pro toque de bola Coutinho pelo setor de esquerda, recolhe Kaique, abriu para Garro, Garro prende para o time corintiano, tenta o levantamento para Bidu, devolveu para Kaique, Kaique já prende pelo setor de esquerda, vai para finta, dominou, cortou, pode voltar para Garro, voltou para Garro, bico da grande área pelo setor de esquerda, Garro domina para o time do Corinthians, deu curtinho para Alan, Alan dominou, cruzamento vem na grande área, de cabeça tira o zagueiro, a bola volta para Alan, cabeceou para dentro da área, mais para o goleiro, tranquilo, Mosqueira sai para fazer a firme boa defesa, o tempo não para, Bandeirantes marca. 32 minutos de bola rolando, 32 minutos de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Continua para você. Corinthians tem 1-0 pro Santa Fé. Gol marcado pelo Carrilho. E tá parado o jogo. Falta Corinthians direita. Com você, Lucas Bueno. 2 jogos em andamento na Sul-Americana. Missionários e Boston River 0-0. América de Cali e Alianza Atlético também 0-0. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Viva na pele! A Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. É bola no campo de ataque. 33 minutos de bola rolando. Corinthians e Santa Fé. Placar do jogo continua 1-0 para o Timão. É falta para o time do Corinthians bater pela direita no campo de ataque. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Se posiciona para a cobrança de falta. O time do Corinthians fique ligado na Bandeirantes. Se posiciona para bater falta para o Timão bater, ajeita para a cobrança, vem levantamento para dentro da grande área do Garro, é falta para a equipe do Corinthians cobrar, Garro para a cobrança pelo setor de linha direita, Timão quer o segundo gol no jogo, vai para cima Corinthians, partiu Garro na bola, correu, bateu, levantou, na boca do gol, toque de bola, vai ser lindo! Gustavo Henrique, lindo, 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 gol! O levantamento vem do setor de direita no campo de ataque, cobrança espetacular do Garro, ele vem no peixinho, passa da bola com o pé no alto, com o joelho, ele
toca na bola depois de passar na bola com o joelho, a bola dá na bochecha, gol de joelho também vale, ele abriu para dar o sem pulo, a bola passou do pé, ele pegou com o joelho e meteu no fundo da rede, deu na bochecha, ela dá na bochecha esquerda da rede, morde no fundo do gol, Gustavo Henrique para fazer o segundo do Timão, gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Gustavo Henrique, de joelho também vale, que você proporciona a fiel torcida corintiana, o detalhe do gol é todo seu, diz aí, Meliose. E a noite é dele em Itaquera, Gustavo Henrique, que já serviu uma bela assistência no primeiro gol do Corinthians, de cabeça. Mostra que pelo alto, quando não dá, também consegue utilizar seus mais de 1,96 m esticando todo, praticamente um voleio, mas acertando com o joelho. Ele encobre o goleiro do Santa Fé, faz 2-0 em Itaquera. Gustavo Henrique, um gol e uma assistência pra ele, Ulisses Costa. E aí, Ronaldo, e aí, Pretzel? Belo gol, Gustavo Henrique merece. Desde o ano passado tem se mantido como um zagueiro importantíssimo e dono absoluto da posição. 2-0, pra mim o Corinthians ganhou o jogo, Ronaldo. Mata o jogo, 2-0, 100% de aproveitamento. E na bola parada, né? Foi no escanteio primeiro, que a bola veio pra dentro, aí o Ranieri pegou e agora o Gustavo, que tá sempre presente na área. Agora, bola bem batida pra dentro da área também, né? Muitas vezes que a gente tava reclamando do Garro, do posicionamento do Garro, da entrega do Garro. Hoje aqui ele foi o cara que articulou, ele foi o cara que bateu escanteio, o cara que bateu falta, que está atuando, né? Tá com vontade. Isso é muito bom. Tá demais, o Tá demais o Gal. E o Diniz deu moral pra ele em todas as coletivas, hein? Isso aí. Deu moral pro homem. Domínio do campo de defesa. Ulisses. Corinthians para a direita. Pois não, Alexandre Pretzel. Só pra ajudar, entrou o Lingard, saiu o Kaique, viu, no time vai do... informar que o Miliose desculpa. Não, pode falar aí, Miliose. Desculpa aí, Miliose. Não, Pretzel é referência da reportagem, pô. Saiu então o Kaique 31, entrou 77, Lingard no Corinthians. E vem pro jogo, tenta descer da esquerda do time do Santa Fé, a bola vai embora em tiro de meta pro Corinthians bater. E aí tenta abusar, né? O Rodallega botar na frente, resolver sozinho. O jogador de 40 anos de idade, aí não aguenta. Manda pra fora, tiro de meta Corinthians, que vence bonito 2-0 em Itaquera. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, 37 jogados, placar de 2-0. O Timão, Ranieri e Gustavo Henrique fizeram para o Timão. Do meio do campo de defesa, o time do Corinthians tenta ser jogando, vem pro toque de Barcotinho. Alan tenta o levantamento para o Yuri Alberto. Yuri Alberto mata no peito, domina novamente no corte de bola com Lingard. Lingard domina no campo de retaguarda para o time do Corinthians, tenta o passe de bola, pede a falta, o árbitro para, marca, o Corinthians já recuperava. É falta para o time corintiano cobrar. Cabos elétricos, Silva, líder do Brasil. Se é Silva, você pode confiar, Silva é líder do Brasil. Falta marcada. Em cima do Lingard, né? Acabou de entrar, primeira ação de jogo, ele chama a falta em cima do Moreno, abre os braços, cai no chão. 77, quer participar do jogo, quem sabe hoje o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. A bola volta com o time do Corinthians, tenta descer pelo setor de esquerda, placar de 2-0 para o time corintiano, domínio do campo de ataque, tenta aparecer Lingard, ele perde a bola volta no toque de bola, aperta na marcação, tenta recuperar o time corintiano, domínio do campo de defesa, aperta bem para ganhar novamente, Lingard ganha para o time do Corinthians, deu para o Yuri Alberto na finta na marcação, no primeiro escapou bem, carregou a bola, tentou descer, mas ele é muito fraco fisicamente, né? O Yuri Alberto, ele não tem força física nenhuma, assim, de dividir. Ele perde todas as divididas. No corpo ele vai perder todas. Mas vem para ganhar André. Recupera para o time do Corinthians. Esse tem força, domina para Carrilho. Carrilho toca a bola para o time corintiano. Mateuzinho está aberto pela direita. A bola chegou até Mateuzinho. Domina para o time do Corinthians. Carrilho, opção de jogo. Já domina pelo setor de direita. Abertura para Mateuzinho. Bom lançamento. Cruzou na boca do gol. Seria para André. Vem para girar de qualquer maneira, Danilo. O Daniel Torres tirou. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil. E sempre conta com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Aqui parado o jogo lateral, Corinthians pela direita. Seja qual for sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. Ferramentas Wonder. A bola volta com o time do Corinthians, domina Mateuzinho. Labiá. O Corinthians sai jogando no campo de ataque. A abertura foi feita pela direita, a bola sai. Linha de lado lateral para o time do Corinthians bater pela direita. Pois não. Fernando Diniz chama e conversa bastante com Zacaria Labiá. Vai entrar, não só ele, viu? Pedro Raul também vem aí. Ai. Vou embora. Ele vai tirar o Garro e o Alberto. Pedro Raul não. Pede pra mexer, ele coloca essa zinhaca aí. Pedro Raul, Vitinho, vai vendo. E vem pro jogo, domina o time do Corinthians, tenta ser jogando no seu campo de defesa. Pois não, Pretzel. Acho que ele vai tirar o Alberto e Garro, até já pensando no jogo de sábado. O Corinthians joga sábado, 8 da noite, contra o Vitória em Salvador.
A bola volta com o time corintiano, já domina pelo comando de ataque, tenta o toque de bola, o time do Corinthians sai jogando contigo no setor intermediário, já domina, recolhe na marcação, tenta o levantamento, vai para o toque de bola, o time corintiano, domina pelo setor de direito, no toque de bola curto no meio de campo para Bidu, Bidu prendeu para o time do Corinthians, abriu para Mateuzinho, para a ponta direita no campo de ataque, ele domina, vai para a finta, escora a jogada para o Yuri Alberto, vem para o break, faz a finta, tem aberto o Bidu pelo meio de campo, abriu, deixou a bola passar por entre as pernas para o toque de bola de Garro, Garro abre a jogada para Lingard, Lingard domina no campo de ataque, domina para o time do Corinthians, cruzou a boca no gol para o Yuri Alberto, muito forte o toque. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Santa Fé bater. Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, a boa ideia do Brasil. E mexe o Corinthians, sai o 9 Yuri Alberto, vem o 18 Pedro Raul na vaga do artilheiro do Corinthians, sai também o 8 Rodrigo Garro, vem 52 Zacaria Labiá. Pretzel tá falando muito com o Diniz, viu, Pretzel? É meio óbvio isso, né? Porque Garro e Yuri cansados, jogaram bem e se preocupam agora com Vitória, porque o Corinthians está em 16º no Brasileiro e o Vitória está na frente do Corinthians, por incrível que pareça. Yuri Alberto sai cansadaço, hein? A torcida reconhece o esforço dele também, né? Ele não é tão forte, ele tem voltando de lesão, essa coisa toda, não é tão forte, mas ele é um cara que entrega, ele deixa os zagueiros correndo atrás dele aí, a torcida gosta, ele vai, espreme a saída de bola, ele é uma referência para essa molecada também, para começar a correr, buscar atrás, buscar o sonho e tal, então é legal isso aí, não é tão ruim, mas ele poderia fazer mais gols, né? Mas eu acho que quando ele estiver bem fisicamente, ele vai ajudar mais o Corinthians aí também, fazer gols também, viu, Lessa? Muito bem, mexe o time dos homens. Duas mexidas, saiu 16 Daniel Torres, entrou 10 Alexis Zapata. Outra mexida, saiu 11 Rodaiega e entrou o 19 Nahuel Bustos, jogou no São Paulo. Esse aí, o Bustos, jogou até no Grupo City, né, ô Milhose? Quando jogou no São Paulo, City, né? Quando jogou no São Paulo, a gente achava que ele era um jogadoraço, mas não joga absolutamente nada. Impressionante. É empresário bom, você não tem empresário bom, fica reclamando aí. Reclamando do quê? Tô bem, pô. Tô aqui. Não joga. É empresário bom, você tem mesmo. Tem que melhorar a narração. A narração tá boa hoje. Ei, Ronaldão. E o Bustos, hein, velho? Cigano enganou, hein? É o futebol da Bandeirantes, tenta descer novamente, recolhe, tenta arrancar, vem o Lingard para a marcação, não consegue ganhar, mas o Bidu tira a bola como se tira doce de criança, domínio bom, lateral esquerdo do Bidu, ele prende para o time do Corinthians, vai para fintar, uma jogada contigo no toque de bola com Alan, Alan domina para o time corintiano, ameaçou levantamento à frente, vai para o lançamento no esquerdo em alta velocidade, é para o Zacarias, tentou chegar da bola, não consegue. Labiá, Zacarias não chega como gosta aí o nosso querido Miliose. É, o jogador marroquino, né? Ainda não conseguiu fazer muito com a camisa do Corinthians, mas quando entrou mostrou que tem técnica, né? Amigo do Memphis, vamos ver o que ele entrega hoje. A bola volta com o time do Corinthians, domina pelo seu campo de defesa com Alan. Alan prende o lance para o time corintiano, abre a jogada curtinha para Carrilho para Alan. Alan recolhe pelo comando de ataque, lançamento à frente, tentou o toque de bola, tentou buscar Pedro Raul. A bola volta para a direita com o time do Corinthians com Mateuzinho. Vamos ver Pedro Raul de cabeça, Mateuzinho. Pedro Raul, levantamento do Mateuzinho, furou André dentro da área, a bola sobrou para Bidu, bateu pro gol, Pedro Raul dominou. Mas o que é isso, papai? Aí o povo pega no meu pé. O cara não conseguiu dominar a bola. Deu na canela dele, velho, na pequena área. Deu na canela dele. Eu vou embora. E parece que quanto mais o torcedor reclama, pior fica, né? O Pedro Raul. Impressionante o lance no pé dele. Tudo bem que estava impedido, mas era só completar pro gol. No Ceará ele fazia esse gol com muita tranquilidade. No Corinthians pega na canela e vai pras mãos do goleiro. Que coisa, Pedro Raul. Peças para o carro, moto, caminhão é na Nakata, marca líder em suspensão, se é Nakata, pode contar. Aí o Pretzel reclama, o Ronaldo que eu pego no pé do cara, mas não dá, velho. Agora o André ele vai deixar até o fim, né? Depois da bobagem que ele fez contra o Palmeiras. Lógico. Isso é psicologia também, né? Claro que é. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitepay.com.br e vem pro toque de bola. Zacarias domina no campo de ataque, tentou o passe, aperta Bidu, tá demais o Bidu, lançamento na esquerda, vem no rapo, o zagueirão põe pra fora, lateral pro time do Corinthians bater. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitepay.com.br. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes
com você, torcedor brasileiro. Do meio do campo de defesa, tentou sair jogando André. Toma a falta, ele faz a falta de ataque. Sofre a falta ali o André quando sobe a plaquinha, mais 4 minutos de acréscimo e o Timão tem falta perigosa no bico direito da grande área. O Tera mudou o conceito do SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Conquiste o seu da Acesse www.consórciovolkswagen.com.br. consórciovw.com.br. É o consórciovw.com.br. Parado o jogo. É falta para o time do Corinthians bater. Se posiciona para a cobrança. Falta para o time corintiano cobrar pelo setor de esquerda. Ajeita para a cobrança de falta. Vem para o levantamento à frente, ajeita para a cobrança de falta, o time do Corinthians vem para o levantamento, Lábia, Zacarias, Lábia, é falta, Corinthians levantou na boca do gol, toque de cabeça, defesaça do Mosquera! De novo ia fazendo o segundo gol, terceiro do Corinthians, o jogador Gustavo Henrique, escanteia o Timão, defesaça do Mosqueiro, goleiro do Santa Fé. Era mais um dele, hein? Que noite do Gustavo Henrique, uma assistência, um gol, e se não fosse o goleiraço, que é, ou melhor, a grande defesa do Mosqueira, defesaça, seria mais um. Vem escanteio, mais um pro Corinthians, Lábia se posiciona por ali. Escanteio pro time do Corinthians bater, viva na pele, a Libertadores Sul-Americana, assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. Escanteio pro time do Corinthians bater, vem levantamento na grande área, Lábia levantou no boca do gol, toque de cabeça do Gustavo Henrique no meio do gol, pegou Mosquera. E ganha todas, né, o Gustavo Henrique, impressionante, 1,96 m de altura, sobe sem qualquer dificuldade, mas agora ficou fácil pro goleiro. Ele é Arthur, né, filho? A bola volta no toque de bola, recolhe pelo setor de esquerda, vem pra finta, tenta o toque de bola contigo novamente, domina na... Mas o que é isso? Ô Mosqueira, você reclamou, o Mateuzinho deu a mão pra você levantar, não deu pra ele. Eu achei que você era um senhor jogador, mas você fica de frente pro gol, chuta pro gol, a bola sai pra lateral do campo. Nem pra linha de fundo, Mosqueira. Mosqueira, eu vou te dar um conselho. Vai lamber sabão. É bola no campo de defesa lateral pro Timão bater. Vem pro levantamento da frente para tirar Pedro Raul. Perde a bola dividida, a bola volta com Alan. Tentou partir pro time do Corinthians, ele toma falta, tomou um empurrão. Zapata já domina, Alan vem por baixo, tira dele. Recolhido o comando de ataque, aperta o time do Corinthians. Mosqueira perde de novo, pois não, Pretzel. Chamar atenção pro sistema defensivo. Terceiro jogo do Diniz, sem gol sofrido. E ainda jogou com 9 contra 11 contra o Palmeiras. Isso também é interessante. É futebol da Bandeirantes para você. Grupo Souza, Eficiência em Segurança e Serviços. Grupo Souza, Ima. É futebol, nosso xingote, nosso rei do agro. No meio do campo de ataque, vem pro toque de bola, tenta descer contigo no setor intermediário. Já aprende a jogada pelo setor de esquerda, recolhe novamente Costeira. Ele vem pra finta, tenta o toque de bola, Mosqueira abriu pro setor de ponta. Daqui a pouquinho tem apito final. João Paulo Capelanes comanda na Bandeirantes. A abertura vem à frente, tenta a finta em cima da marcação. O primeiro perde a jogada novamente, Mosqueira. Recolhe na Edmir, tá no chão. Houve a falta de ataque do Mosqueira em cima do jogador do Corinthians, o Mateuzinho. Largou o braço em cima do Mateuzinho. O Mosqueira entrou reclamando de tudo também, né? E agora não é diferente quando ele faz a falta de ataque e reposição pro Corinthians, que tá vencendo e liderando com folga o seu grupo na Copa Libertadores com 6 pontos. Joga nada esse Mosqueira, hein? Eu jogo mais que ele. Ele deve ter papelão na chuteira dele, que o chute dele tá tudo esquisito, velho. Ele colocou. Com papelão. Você não sabe, Ronaldo. Ele colocou o pé direito no esquerdo e o esquerdo no direito. Só pode, porque ele chutou aí, vou te falar. Fez um esforço tremendo e a bola saiu pra lateral. É o futebol da Bandeirantes. O Tera mudou de conceito. É, meu amigo. O Tera mudou de conceito de SUV ou SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. Quando ergue o braço, o árbitro. É fim de jogo na Neoquímica Arena. Corinthians 2, Ranieri, Gustavo Henrique, Santa Fé 0. Na Bandeirantes vem ele, João Paulo Capelanes. Alô, Capela! Alô, Ulisses Costa, deu timão. Vai, Corinthians, quero o hino do Coringão. Vai, Corinthians! Aí, Dorival foi embora, Diniz chegou, ainda não perdeu, tá invicto, líder absoluto do seu grupo na Copa Libertadores América.
Olha o Corinthians aí, Bruno Migliozzi! Ganhando mais uma na Libertadores, KB. Parece que todo aquele peso, né, aquela tensão que existe quando o Corinthians vem jogar Libertadores, não tá aparecendo, pelo menos por enquanto, nessa fase de grupos. Vence o segundo jogo. O Corinthians de Fernando Diniz, que por enquanto não perdeu, não sofreu gols. 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. É assim, né? Fernando Diniz tem um bom começo, vai embalando o torcedor corintiano. Destaque, claro, para o Gustavo Henrique com um gol e uma assistência para o Ranieri, que completaram o placar de 2-0. O Timão vence a segunda na Copa Libertadores. Já o Santa Fé, com um pontinho apenas, se complica na briga pela classificação. Tem cara, hein, Capê, de time que vai ficar mesmo com aquela vaguinha de playoffs na Copa Sul-Americana. Esse Santa Fé que perde para o Corinthians em Itaquera. Corinthians 6 pontos, Peñarol 1, Santa Fé 1 e Platense 0. Lembrando, claro, que nessa quinta-feira o Peñarol entra em campo, assim como a equipe da Platense, e aí, se o Peñarol vencer, claro, o Corinthians dá uma secadinha. Peñarol talvez seja o time mais forte aí desse grupo ao lado do Corinthians, mas o Corinthians depende só das suas forças. Corinthians, 2 gols marcados por Ranieri, foi pra rede, e Gustavo Henrique, o GH, que não para de crescer, deu Corinthians e a abertura do apito final a partir de agora, mas antes, o craque Bandeirantes, como é bom ser Corinthians! O craque do jogo. Ronaldo Giovanelli, Alexandre Pretzel. Vou deixar o Ronaldo por último, Pretzel, porque eu queria te falar o seguinte. É muito bom quando a gente acorda, lava o rosto, escova os dentes, dá aquela espreguiçada, dá aquela coçada aqui bem na região da costela, sabe, Xandão? Parece um macaco aqui coçando quase no sovaco. E aí você olha no espelho e fala assim, cara, eu sou corintiano, velho. É muito bom, velho. Que sai da alma. Você ser Corinthians é algo que é diferente. O Palmeiras, o maior rival, é o Corinthians. O Santos, o maior rival, é o Corinthians. O São Paulo, o maior rival, é o Corinthians. O do Flamengo, fora do estado do Rio, é o Corinthians. Todos querem ser Corinthians, Alexandre Pretzel, craque Bandeirantes. É que tu leu isso. Em qual para-choque de caminhão? Tudo bem. Você conhece frases de para-choque de caminhão? Algumas, não? mas solta dá uma uma aí, segurada. solta uma aí, solta uma aí. Não, faz questão. Não, eu não lembro de algumas, dá uma segurada. Você não lembra? Craque do jogo, pra mim, o Ranieri estava bem, foi substituído. Gustavo Henrique, o dono da defesa e o craque do jogo, pra mim, melhor em campo. Maravilha. Gustavo Henrique, o craque Bandeirantes. Alô, Ronaldo Giovanelli, antes do seu voto, solta uma frase de para-choque de caminhão. Hoje eu estou poético. Como é que é o negócio? Solta uma frase de para-choque de caminhão para nossa audiência, por gentileza. Ah, vamos pro craque aí, vamos pro craque. O Gustavo Henrique, pra mim, foi o craque da partida. Fez gol, não deixou o time tomar gol. E parabéns ao Diniz aí, que deu uma cara nova pro Corinthians. E a torcida, a gente vê aqui a torcida saindo com um sorriso no rosto aqui, porque pelo menos tem um time competitivo, né? E são os mesmos jogadores, né? É impressionante, né, velho? Você tem toda a razão. Então, já como vocês não quiseram soltar uma frase de para-choque que frase de caminhão, peraí, eu vou colocar para que a gente possa homenagear o apito final que vem aí. Gustavo Henrique é o craque Bandeirantes, mas a frase é: feliz é o papagaio que não pega a doença porque só dá o pé. Vem aí o apito final. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar. Alta performance é com amortecedor HG Nakata. Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos CIO. CIO, a líder do Brasil. Se é CIO, pode confiar. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana na ESPN e no Disney Plus. Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Vonder, ferramenta profissional é Vonder. E consórcio Volkswagen. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo.
Corinthians e Santa Fé 0-0, 5 minutos. É o segundo tempo de jogo para você ligado no microfone Bandeirantes. Escanteio pro Timão. Timão quer o gol do Corinthians. Maduro partiu na esquerda, agarrou, bateu, levantou, segura a trave. Gustavo Henrique subiu de cabeça para bem. Bola tocada! Ranieri. Levantamento na grande área, perfeito no Garro. O cruzamento mal ajeitou jogada. O lance à frente, cruzamento na medida. Gustavo Henrique subiu, escorou de cabeça. Ranieri entrou na pequena área, nas costas da marcação do Mafla e meteu no fundo da rede. Ranieri, 14 é o número da camisa dele, 14 é o número da camisa dele. Corinthians 1-0 para a equipe do Santa Fé. Com emoção maior do futebol, desfalta para a equipe do Corinthians cobrar. Garro para a cobrança pelo setor de linha direita. Timão quer o segundo gol no jogo. Vai para cima, Corinthians. Partiu Garro na bola, correu, bateu, levantou, na boca do gol. Toque de bola, vai ser lindo! Gustavo Henrique. Lindo, 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 lindo gol! O levantamento vem do setor de direita no campo de ataque. Cobrança espetacular do Garro. Ele vem no peixinho, passa na bola e com o pé no alto, com o joelho. Ele toca na bola depois de passar na bola com o joelho, a bola dá na bochecha, gol de joelho também vale. Ele abriu para dar o sem pulo, a bola passou do pé, ele pegou com o joelho e meteu no fundo da rede, deu na bochecha, ela dá na bochecha esquerda da rede, morre no fundo do gol. Gustavo Henrique para fazer o segundo do Timão. Gol, emoção maior do futebol, essa emoção. Gustavo Henrique de joelho também vale, que você proporciona a fiel torcida corintiana. O detalhe do gol é todo seu design. 11h31, deu Corinthians, deu Timão, vitória corintiana na voz dele, de Ulisses Costa, narrando demais a vitória do Coringão. Corinthians 2, Independente Santa Fé 0. Não vou mentir pra vocês, eu até entendo, viu, Pretzel? O futebol colombiano é um futebol chato, é um futebol de muita malemolência também, é um futebol que, não tô querendo comparar o incomparável, mas lembra, pelo menos às vezes, dependendo do atleta, um jogador brasileiro com habilidade, que parte pra cima, mas realmente o time do Santa Fé, um time comunzaço, e o Corinthians fez o que tinha que fazer. Um primeiro tempo muito fraco tecnicamente, é bem verdade, acelerou um pouquinho na segunda etapa e foi o suficiente. E o Corinthians, gostem ou não, se vai chegar na final da Libertadores, se vai ser campeão, se vai querer ser na competição, isso aí só Deus sabe. Mas uma coisa é fato, se o Corinthians antes dava uma certa desconfiança para os antes, por exemplo, ou até para alguns torcedores corintianos, aparentemente o Corinthians já encaminha a classificação para o mata-mata da competição, ou ainda é muito cedo, Xandão? Eu acho que é cedo, mas você começar com 2 vitórias em 2 jogos, você joga uma pressão também contra os teus adversários. Amanhã tem Peñarol e Platense. Qual um bom resultado, né? Vitória do Platense, que o Corinthians já ganhou do Platense, ou empate. Claro. Se houver um empate, o Corinthians vai ficar com 6, 2, 1 e 1. Se houver empate. Então o Corinthians vai ficar com 6, Peñarol com 2, Platense e Santa Fé com 1 se houver um empate amanhã. Então o empate é muito bom, mas joga em Montevidéu. O Peñarol é favorito, né? Sabe quem é que vai jogando bem no Peñarol? Matias Arezzo, centroavante jovem emprestado pelo Grêmio, tá fazendo um monte de gol lá. Então, aliás, ele fez segunda passagem, inclusive, dele por lá. Ele fez o gol contra o Santa Fé, no 1-1. Ele que fez o gol. Não fardou no Grêmio, né? Mas o Capela... o Ronaldo tá aí, ó. Eu tô aqui, o corintiano... É pra ir embora. O corintiano, ele não tá, assim, comemorando a classificação, nada. Ele tá comemorando que ele tem um time.
e tem um treinador que, a postura do Diniz aqui com esse time, que ele segurou até o final, muitas vezes com o Dorival era uma coisa que o torcedor ficava louco, falava, os caras estão se arrastando, os caras não têm posicionamento, os caras não estão ajudando a torcida, ainda mais ajudando a jogar na arena, então a torcida ficava brava. Hoje não. Nesse segundo jogo com o Diniz na arena, você vê um time mesmo contra o Palmeiras, com 2 jogadores a menos, um time posicionado. Um time que não deu margem para tomar gol. Só um lance que deu margem aqui no cruzamento. É um time que ficou exposto. Então, eu acho que o que o torcedor está comemorando agora e voltando para casa é de ver um time de verdade. Saber que pode contar com os 11 que estavam em campo hoje aqui, porque é a terceira vez que ele já coloca. E o Gabrielzinho, algumas vezes deu uma espanada, o Gabriel Paulista, mas o time está compactado. O próprio Gustavo Henrique, que vai lá para frente fazer gols, aqui atrás está segurando a bucha também. Então, algumas mudanças feitas no setor de meio de campo, ele está dando mais consistência à defesa e mais clareza ao ataque. Quando o Yuri Alberto tiver 100%, ainda mais fisicamente, ele vai poder fazer a diferença aí também. Mas só que é um time compactado, é um time que agride o time adversário. Não é um time que o Dorival ficava tocando a bola de lado, uma coisa chata, que o torcedor ficava bravo. Então, o que o torcedor está comemorando tem um time agora. Tem um time, tem um treinador que não fica batendo palma do lado falando, vamos lá que não é impossível, não sei o que, nada disso. Ele posiciona, Mateuzinho vai, pode ir agora que é a tua vez de descer. E foi assim no segundo tempo, primeiro tempo ficou mais. Então, tem um esquema tático, teve jogada ensaiada num escanteio no primeiro tempo, que essa bola estava para chegar no Yuri. Então é isso que o torcedor está comemorando. O Dorival, eu acho que ele abraçou os títulos e deixou de fazer o papel dele, que era cobrar os jogadores. Então hoje o Diniz chega aqui, é cobrado e está sendo ovacionado aqui na saída aqui, ó. O Diniz está saindo junto com o Gustavo Henrique ali e está sendo ovacionado. Então é isso. É esse o Corinthians, é isso que o torcedor corintiano está comemorando. Capela, um abraço a você, um abraço também ao Prédio e bom trabalho. Até amanhã, amigo. Valeu, Ronaldo Giovanelli, ídolo da Fiel Torcida, direto do camarote Fielzone, o lugar mais louco da Arena do Timão. E vai Corinthians, hino do Coringão. Vai Michel Lopes, vai Corinthians. Vamos falar, Prédio, de verdade. Assim, é legal você ver, por mais que tenha muita gente que torça contra, isso é normal, mas é legal você ver mais uma vez, aparentemente, a temporada mostrando que na Sul-Americana os brasileiros vão chegar longe e na Libertadores a mesma coisa, porque eu não acredito o Palmeiras, por exemplo, parando na primeira fase da Libertadores. Eu não acredito no Corinthians parando. Eu não acredito no Flamengo parando. Então a tendência é cada vez mais os brasileiros firmes, fortes, consolidados e se matando literalmente no mata-mata da competição. E o Corinthians, você falava que assim, se não encaminhou diretamente a vaga à próxima fase, faltam 4 jogos, 2 jogos, 2 vitórias, com o novo treinador, o novo ânimo, são outros 500, né? São. E eu acho que o Diniz está calmo agora, né? Não teve nenhum ataque assim na área técnica, não bateu boca com nenhum jogador. Claro que ele está chegando devagar, o Corinthians não tomou nenhum gol ainda, quero ver se não tomar o primeiro gol. Pô, tá louco! Bom, então assim, ó, são 3 jogos com 4 gols marcados, nenhum sofrido e jogando contra o Palmeiras com 2 a menos e quase ganhando o jogo. Então esse início é um início bem interessante, claro que é muito cedo ainda. Sábado tem um jogo difícil, um jogo chato. O Vitória está treinando a semana toda para receber o Corinthians, certo? O Vitória está na frente do Corinthians. O Vitória está 3 pontos na frente do Corinthians. Então é um jogo chato para o Corinthians. O Corinthians tem que pontuar lá em Salvador, porque se o Corinthians perde para o Vitória e o Cruzeiro ganha, o Corinthians entra na zona de abaixamento. E a gente sabe que aí não é legal, porque o Diniz já passou por isso no Vasco da Gama e ficou pressionado. Algo que está chamando a atenção, ele está soltando o Ranieri. Ele tá fazendo com o Ranieri o que ele fez com o Barros e com o Tietê lá no Vasco. O Ranieri com o Dorival era mais um zagueiro muito do que um mais. volante, Jogava, né? era jogado uma linha de 3, né? Mas não, agora ele tá solto e fez o gol. Então chama atenção. Manteve a formação pela 3ª vez consecutiva. Agora não será possível porque o Mateuzinho e o André estão suspensos. Deve jogar o Pedro Milans na direita e no meio-campo deve entrar o Carrilho para enfrentar o Vitória, provavelmente. E lá na frente ele deve manter a mesma coisa. Então é um início interessante. Eu sei que o entusiasta do Fernando Diniz chama-se Osmar Stabile. O Marcelo Paz queria o Vojvoda. Dizem que não, que ele foi a favor, mas parece que o Marcelo Paz queria o Vojvoda. Então vamos aguardar, mas o início é legal, porque o que importa hoje, na minha opinião, o resultado ele é 90%. Né? Hoje não tem esse negócio de jogar bem. Esquece. E tal, 80% de posse de bola. Ontem o Grêmio teve 86% de posse de bola.
chutou 2 bolas no gol, conseguiu fazer um gol no fim. Lance do jogo. Conseguiu fazer um gol no fim. Então, assim, ó, não adianta tu ter a bola, tu ficar, sabe, passando. O cara tem um acerto de 90% de passes e tu não chuta uma bola no gol. Então, hoje é ganhar ou ganhar. Isso é fundamental. Se ganhar jogando bem, ótimo. Mas o importante mesmo é somar 3 pontos ainda mais nesse tipo de torneio, João. Voltando à Arena do Timão, Bruno Migliozzi, já é o seguinte, a gente vai abrir o canal pro ouvinte mandar pra cá a participação. 11999048756 é o WhatsApp da Bandeirantes para você participar. Se você estiver assistindo a gente, seja bem-vindo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Cara, eu tô com frio na barriga, Pretzel. Rapidinho, vou te falar a verdade. Passei agora há pouco lá na frente do estúdio novo da Rádio Bandeirantes e deu frio na barriga, velho. Que o negócio tá bonito, barbaridade. Eu não posso dar spoiler, obviamente que eu não filmaria, não postaria nas redes sociais, mas coçou a mão. Coçou a mão porque, olha, gente, daqui a pouquinho a inauguração do estúdio novo da Rádio Bandeirantes. Estão respondendo algumas mensagens que estão chegando pra cá. Quando é que vocês vão mudar? Quando é que vai ser? Calma, aniversário da Bandeirantes tá chegando aí, a Copa do Mundo tá chegando e mais novidades em breve no grupo Bandeirantes de Comunicação. Mas frio na barriga com força, coisa maravilhosa, velho. Se fosse na Europa, lá, os caras sabem fazer. Se é nos Estados Unidos, olha lá como eles são bons. Mas como é no Brasil, não serve. Não, o negócio é de primeira linha, é elite, é primeiro mundo e vocês vão conhecer, olha, não vou dar spoiler, né, como eu já falei, mas muito, muito, muito em breve que tá, ó, cheirando a novo, velho. Tô com vontade de comer aquele sofá que colocaram, uma coisa incrível. Por falar em comer, ele que adora um belo pão de queijo, um pão de batata recheado com catupiry, com chocolate, aí no estádio do Corinthians tem bastante comida, viu, Bruno Migliozzi? E aí o Timão, Migliozzi? Vamos lá, Capela, porque já estou aqui na sala de coletivas, onde o Fernando Diniz vai ceder a sua segunda entrevista em Itaquera desde sua chegada, mas vai demorar um pouquinho, viu, Capê? Porque primeiro fala o técnico Pablo Repeto, que é o técnico do Santa Fé. Vão dividir a sala de coletiva aqui e o Corinthians gentilmente ofereceu que o visitante falasse primeiro. Então a gente está no aguardo aqui do Fernando Diniz, que deve chegar logo mais para dar a entrevista, Capê. Eu não sei, Migliozzi, e longe de querer te pautar por motivos óbvios, né? Você já passou informação pra gente, que geralmente tem aí uns 15 minutos de entrevista coletiva para cada treinador, e rola também a zona mista, né? E todos os jogadores, eles passam na zona mista. Pode ser que eles não topem falar, mas que eles passam na frente do banner, eles são obrigados pela Libertadores, pela Conmebol no caso, né? Exato, o protocolo é um pouquinho diferente, Capê. Só tô falando baixo porque chegou o homem aqui, o técnico do Santa Fé. Não tá com o rosto de muitos amigos, né? Foi derrotado. Vamos ver uma resposta dele, Migliozzi? Vamos lá, vamos subir o som. Só uma aí, resposta, então. Vai, vamos lá. Tenta perguntar você, mete um espanhol pra jogo aí, vai. Ixi, será que eu hablo? Começou, vamos lá. Vamos ver. Eu hablo é ótimo. Y siempre en los primeros 15 minutos del segundo tiempo recibe gol. ¿Usted qué cree que está pasando en el equipo para que se pueda decir que entra dormido en los segundos tiempos y recibe ese gol que perjudica el resto de los partidos? Hola, buenas noches. Sí, bueno, hoy nosotros sabíamos que esos primeros 15 del segundo tiempo iban a ser fundamentales porque ellos iban a salir con todo. En la medida que pudiéramos controlar, quizás se iba a abrir el partido y lamentablemente en una pelota quieta nos convierten y bueno, ahí se hizo un partido diferente, tuvimos que salir más. Tuvimos una posibilidad de empatar y después en otra pelota parada nos hacen el segundo, que fue un balde de agua fría, independientemente que intentamos, pero ya era muy difícil porque ellos ya estaban sólidos. Nosotros creo que nos había impactado ese segundo gol, sobre todo en la forma, ¿no? Porque son dos pelotas paradas que te duele más porque en el desarrollo no sentíamos que éramos superados. Por momentos sí ellos, pero tuvimos alguna posibilidad también nosotros. Profe, Sebastián Montañez, de Notícias RCN. Ouvimos lá, pelo menos uma respostinha aí do treinador. Ele acabou falando, o Migliozzi não vai conseguir falar, porque ele está na entrevista coletiva aguardando o Fernando Diniz.
Então, pro repórter não abrir o microfone, falar e sem inconveniente, tomar uma bronca do treinador enquanto ele fala, até o repórter falando no microfone, eu vou fazer uma rápida tradução, mas basicamente, né, Pretzel, é uma resposta bem clichê, né? Sabíamos que tínhamos que entrar ligados, voltamos dormindo no segundo tempo, desconectados com o jogo, poderíamos ter feito um gol numa chance que tivemos uma finalização do Rodallega, a defesa do Hugo, e lamentou, obviamente, a derrota para o Corinthians, mas o Corinthians era bem favorito e fez valer a força da sua casa, né? Tu tem razão, mas eu esperava mais de Santa Fé. Eu também esperava mais. Achei o time do Santa Fé muito fraco. E só para confirmar público e renda, 39.371 pagantes para R$ 2.811.184 reais. O campo do Corinthians é uma mina de ouro, né? Mas ninguém aproveita, infelizmente. Não, você está errado. Ah, claro. Você tá os muito conselheiros errado. aproveitam. Não, cara. Esquecemos. Assim? Os mais interessados, Isso, os que os mereceriam, eles exatamente. deveriam aproveitar. Mas tem muita gente que aproveita esse tipo de coisa, viu, Xana? Pode ter certeza disso. Desde antes do contrato ser firmado, viu? Sim, eu achava que o Santa Fé era um time mais competitivo. Hoje o Santa Fé deu razão ao Renato. Que o time, os colombianos, eles demoram para entrar no jogo, não são tão intensos assim, né? Então me pareceu um time realmente... até com uma certa força física, mas com pouca intensidade. É um time muito lento e o Corinthians se aproveitou, principalmente pela bola aérea. O primeiro tempo foi ruim, o segundo tempo foi melhor, e aí entra o treinador, né? Entra realmente a palavra do treinador, que ajustou o time e ganhou o jogo. Isso é o mais importante agora para o Fernando Diniz. É isso aí, o Fernando Diniz vem daqui a pouquinho, assim que terminar a entrevista coletiva. E ó, Quintal marcando 11h45, a gente vai ficar aqui até o arroz secar. Você que tá saindo da Neoquímica Arena aí do estádio corintiano, preste atenção. A gente vai acompanhar a entrevista coletiva na íntegra do Fernando Diniz. E lá na Zona Mista com o Bruno Milhozzi, passou um jogador, parou para falar, o microfone da Bandeirantes vai atualizar você, torcedor corintiano, que inclusive já projeta o final de semana de Campeonato Brasileiro. Pretzel já falou, jogo chato, jogo duro contra o Vitória, é bem verdade, mas o Corinthians com condições. Até porque o momento do Cruzeiro é péssimo na temporada, né? Eu achei meio aleatório o Arthur Jorge... 4 jogos no comando do Cruzeiro, hoje foi o 5º, e o cara mal e mal chegou, Pretzel, e já renovou o contrato até o fim de 2030. Contrato dele é até o fim de 2027. Foi até 2030, que loucura! E no jogo seguinte, a renovação de contrato, ele perde. Pois é. O Cruzeiro tem que contratar um goleiro, viu? O Inter tem que contratar goleiro, o Cruzeiro tem que contratar goleiro, um monte de time tem que contratar goleiro. É isso, viu? Porque os goleiros hoje estão muito mal. Então o Matheus Cunha não dá para ser titular. Tá sem clima lá, né? Lembra? Era um goleiro que foi criado pelo Sampaoli no Flamengo. Exato. Por quê? Porque era bom com os pés. E aí o que Só que com as mãos. Pois é, o Cruzeiro contratou porque ele ia ficar livre no mercado, não pagou pela transferência, mas não é um goleiro à altura do Cruzeiro. Barato sai caro, né? Exatamente. Assim, eu acho que para ser um reserva do Cássio, eventualmente, um outro jogo serve. Agora, o Cássio machucou, acho que só volta ano que vem, casa caiu. Você precisa de um goleiro com panca para conseguir ser titular e segurar o barco. Mas a verdade é que o Matheus Cunha já chegou queimado, teve entreveiro com o jogador, agora a torcida pega no pé. Ele pegou na bola em alguns momentos da partida, a torcida vaiou o goleiro, pra você ter uma ideia. Então, realmente, o Cruzeiro vai ter que se virar, mas renovou o contrato até o fim de 2030 com o Arthur Jorge. Até entendo, né? O Pedrinho é um empresário bem-sucedido no ramo dele. Mas talvez ele esteja enxergando o ramo dele como o ramo do futebol, não é assim. Mas 3, 4 pancadas, Cruzeiro na zona de rebaixamento, não classifica na próxima fase da competição continental, é rua, Pretzel. E aí o que acontece? Multa rescisória vai para quem? Pro bolsinho do treinador, né? Não, eu acho que agora entra num momento diferente da gestão, né? Quando tu anuncia uma renovação por quase 5 anos, é sinal que tu acredita no projeto e no trabalho. Então não tem sentido, né, tu pensar em, por exemplo, e não fazer um trabalho de médio e longo prazo com o Arthur Jorge. Eu sei que o Cruzeiro quer muito a Libertadores, mas não assim. O meio do ano vai mudar muita coisa, né? Claro. A primeira fase termina antes da parada para a Copa, a gente vai ver quem vai se classificar. Janela aberta, saída de jogadores, chegada de outros, e vai mudar bastante quem tem dinheiro. Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Eu também acho, eu tô contigo. E aí no Corinthians, já que estávamos falando, por que eu citei o Cruzeiro na parada? Porque é aquela coisa, gente, eu não acho que o Corinthians vá ser rebaixado nessa temporada. Não acho, não tem time pra cair, etc e tal.
Mas daqui a pouco, Pretzel, vamos lá, vai. Não ganha do Vitória no fim de semana, o Cruzeiro vai, pega e vence o seu jogo. O Cruzeiro pega quem no fim de semana, aí, Xandão? Cruzeiro pega o Grêmio sábado, jogo duro. Dozinhaca também, né? Mas jogo chato. O Grêmio tá mal, o Cruzeiro tá mal, mas vamos lá. Vamos pintar um cenário apocalíptico aqui. O Grêmio tem condição de tirar ponto desse Cruzeiro. Não, tudo bem, eu também acho. Porque os dois não estão legais. Mas vamos supor aqui, vai, um cenário, pior cenário do mundo pro corintiano. O Cruzeiro vence o seu jogo, que é plausível, e o Corinthians não vence o Vitória. O que acontece? O Corinthians abre a semana na zona de rebaixamento. É um problema. Por mais que eu acho que o Corinthians não vai cair, não vai lutar contra o rebaixamento, mas a partir do momento que você entra, você está com um pezinho no rebaixamento, aí daqui a pouco você tem Copa do Brasil, daqui a pouco você tem mais jogos da Libertadores, daqui a pouco você, por uma questão lógica, até pelo Diniz, que não costuma fazer muito isso de poupar jogador, mas daqui a pouco você perde o Memphis, daqui a pouco machuca outro, daqui a pouco tem que poupar outro que tá pedindo arrego. Você começa a patinar, você entra numa areia movediça e é difícil. O Cruzeiro ainda não saiu da zona de rebaixamento. Não saiu. Já te deu conta disso. Então, um time grande fica ali toda hora, não consegue sair, é complicado. Então, lembra quando o Santos caiu, quando o Inter caiu, os caras não conseguiam, trocar o treinador, mudava o jogador e não dava. É um pavor. Areia então, movediça. E a rodada ela é chata, porque ela tem esse confronto direto. Né? O Inter vai pegar o Mirassol, um jogo chato no Beira-Rio, muito chato. O Mirassol tá mal, irmão. Não, mas mesmo assim, um jogo chatíssimo. O Inter não tem feito um bom aproveitamento do Beira-Rio, por incrível que pareça. Não, mal. Então, mal. É uma rodada perigosa para o Corinthians. E o Corinthians sabe que vai ter que pontuar em Salvador. Eu tô contigo. Bom, vamos aguardar, a verdade é essa aí. Tem participação do povo aí, enquanto a gente aguarda o Fernando Diniz. Vamos ouvir um pouco do povo. Eu quero o hino do Corinthians, Michel. Eu não sei o que você tem contra o Corinthians, eu quero o hino do Timão. Grita, vai Corinthians, solta, vai Corinthians! Torcedor corintiano, hein? Vai trabalhar nessa quinta-feira feliz da vida, alegre, bacana, tirando uma onda, é bem verdade, e fazendo uma média com a Fiel. Vamos com a participação do povo, 11999048756. Daqui a pouquinho você vai ouvir na íntegra ao vivo. Quando começar a entrevista coletiva do Diniz, o Bruno Migliozzi vai gritar e você vai ouvir. Daqui a pouquinho também os jogadores vão passar pela zona mista aqui na Bandeirantes, você não perde nada. É o apito final, vamos lá minha gente, pode subir o som aí. Chegando aí, a Copa do Mundo tá chegando. Fala Capela, fala seu Seca Pimenteira. Você pensa que eu esqueci quando você disse que ia ser o jogo antes de começar? Falei 2-1, velho. Chupa! É de Taboão da Serra, vai Corinthians, saindo da arena. Só uma coisa. Eu queria saber onde os caras, de verdade, o que foi que eu falei no Esporte em Debate? Qual foi o placar que eu falei? Falei 2-1 Corinthians, velho. No jogo aberto falei 2-1 Corinthians também. Não, eu falei 2-1. 2-1 Corinthians, Esporte em Debate. Eu falei 1-0 Corinthians. 2-1 Corinthians no jogo aberto. Aí os caras mandam um áudio assim, aí, Zeca Pimenteiro, eu sei o que você falou. Pô, falei vitória do Corinthians, cara pálida! Mas um abraço pra você e viva Taboão da Serra, a minha terra maravilhosa. Vamos lá, mais áudio. Boa noite, senhor conteúdo. Capelanes, Fabiane, Ulisses. Quem fala é o Torezan, tudo bem? Ô, vai Torezan. Corinthians. Corinthians. É isso. Time mais solto. Isso. Mais agrupado. E não perdendo o jogo. Nós vamos chegar lá, hein, Pretzel. Pode anotar aí. Pode ser mesmo. Não sei aonde, mas nós vamos. Vai Corinthians. Pra onde, né, Pretzel? Capelanes acha que o Corinthians cai nas oitavas de final. Não, nunca falei isso. Como você é bandido. Tu falou isso Como aqui. você é safado, nunca falei isso. Sabe o som aí? Depende de quem enfrentar, cai mesmo. Vamos lá. Alô, João Paulo Capelani, nota 10. Ulisses Costa hoje foi nota 8. Alexandre Preste, 10. Obrigado. O operador aí também 10. E hoje a equipe aí foi muito boa, hein? Corinthians hoje jogou, foi nota 8 hoje o Corinthians. Tá bom. Tá bom? Vou falar pra você, o Corinthians tem 100 títulos e é tricampeão mundial. 53, 2000, 2012. Sou Vanderlei Mogi das Cruzes. Nota 10 para vocês. Vai, Corinthians! Obrigado, Vanderlei. Ô, Pretzel, me fala uma coisa. O Corinthians é tricampeão do mundo, porque assim, o Palmeiras é campeão do 51. O Fluminense em 52. Seria o Corinthians campeão do mundo em 53? Não? Não. Tá uma segurada, né? Campeão em 2000 e 2012. Né? 2 vezes campeão. 2 vezes campeão mundial. Mas não ganhou Libertadores, sim, mas era diferente a situação, né?
Explique, Pretzel, em 15 segundos. Por que era diferente? Para quem não sabe a história, vamos lá. Era um torneio organizado pela FIFA e pela ISL. Eram os campeões de cada continente. Por que o Corinthians disputou aquele campeonato sem ter ganho a Libertadores? Porque ele era o bicampeão brasileiro, em 98 e 99. Mas por que o Palmeiras não disputou? Porque ele era campeão da Libertadores. Porque o Palmeiras ficou para o campeonato seguinte, em 2001. Então, que foi um campeonato feito às pressas, certo? Por que o Vasco entrou? Porque o Vasco ganhou a Libertadores de 98. Exato. Então, os representantes brasileiros, Vasco e Corinthians. Que chegaram na final, exatamente. Na Europa, Real Madrid e Manchester United, que eram os dois últimos campeões europeus. Perfeito? Aí teve o Necaxa do México, que era da CONCACAF. Teve também o Casablanca, Raja Casablanca, que era o campeão africano. E assim foi. Então foi isso. Então o Corinthians, essa é a história. Torneio organizado pela FIFA, e o Corinthians foi campeão do mundo. Exatamente. Vamos lá, mais áudio do povo. Boa noite, meus amigos da Rádio Bandeirantes. Quem está falando aqui é o Everton de Aracaju, Sergipe. Feliz da vida com a minha segunda vitória do Corinthians na Libertadores, né? E espero que o Diniz jogue bem no sábado contra o Vitória, né? É aqui perto de Salvador. Se tivesse condições eu ia pro jogo, mas muito feliz. Eu e minha filha Milena somos corintianos desde nascença. Um abraço a todos, parabéns pelo trabalho. Obrigado. E Ronaldo, um dia eu quero te conhecer, meu irmão. Prazer muito grande dar um abraço em você, viu? Tem um pôster seu aqui em casa, aqui, que é a coisa mais linda do mundo. Um abraço, meu irmão. Fica com Deus. Boa noite para todo mundo aí. Bom descanso. E vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Vamos lá, galera de Aracaju. Você já estiveste em Aracaju, Xandão? Nunca. Não conheço Aracaju. Gostaria. Terra do Sergipe e do Confiança. Exatamente. E Lagarto também, né? Não, Lagarto não é em Aracaju. Né? Lagarto é uma cidade. Exatamente. Né? Eu me lembro na minha época de o Itabaiana. Itabaiana, nossa. Abertura, tem Itabaiana ainda? Tem. Abertura do Campeonato Brasileiro de 80, no Beira-Rio, certo? Um sábado à tarde. Inter e Itabaiana. O Inter era o campeão brasileiro. Ganhou Itabaiana, aposto. 2-1 de virada. Eu estava no estádio um sábado à tarde. Tinha um jogador chamado Mica, um atacante de Itabaiana, que fez um dos gols. 2-1 Itabaiana. Zebra na loteria esportiva, né? Não foi esse jogo que teve um gol de bicicleta, não, né? Não. Então tá bom. Vamos lá. Mais um pouco da participação do povo. Daqui a pouquinho, ao vivo, Fernando Diniz. Tá chegando, hein? Tá chegando o Fernando Diniz. Já tá vendo o Diniz aí? Tá subindo a rampinha, se sentando na cadeira. Então é agora. Vai iniciar a entrevista coletiva aqui, Capela. Vamos na íntegra com Fernando Diniz. Vitória do Timão 2, Santa Fé 0. Vamos lá, Milhose. Vamos lá, estão ajeitando aqui. Vai começar a entrevista coletiva. A todos. Início a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. Professor, boa noite, aqui embaixo. Meu nome é Iago Rudá, sou repórter do GE. Eu queria perguntar sobre bola parada, né? Na sua coletiva na Argentina, você citou que você tem tido muito pouco tempo para trabalhar, que de fato você tem pouco tempo para trabalhar por conta do calendário, e da importância de trabalhar a defesa, né? Foi uma fala que você falou ali. Nesse pouco tempo para aplicar as ideias que você tem para o Corinthians, de jogo, de tática e tudo mais, bola parada também é algo importantíssimo, foi o que resolveu o jogo hoje. Queria que você falasse sobre, por favor, o que você tem trabalhado nesses dias com os atletas e sobre a importância desse tipo de jogada que foi o que resolveu a partida aqui. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu tenho trabalhado tudo que você possa imaginar, mesmo com pouco tempo. Muito vídeo, a gente dá uma priorizada no primeiro momento na parte defensiva e aos poucos colocando um pouco de ideia de aproximação, que eu acho que é uma coisa que hoje deu para ver até mais do que nos outros jogos. E a bola parada, ontem foi o dia que a gente mexeu um pouquinho mais, embora eles já tinham um repertório muito bom de bola parada antes de eu chegar aqui. Então eu estou aproveitando os bons trabalhos que foram deixados aqui, tanto do Ramon Dias quanto do Dorival. Só que a gente tem trabalhado intensamente. Todo minuto a gente está trabalhando alguma coisa com os jogadores, eles têm aceitado muito bem. É um time que tem muita fome, muita sede de crescer, de aprender coisas novas. Eu acho que isso tem sido o ponto mais positivo, essa vontade de absorver aquilo que eu tenho para passar. E eu tenho muita vontade também de me comunicar, de criar relações com o jogador de uma maneira rápida, para que as coisas consigam fluir de uma maneira positiva.
Fernando, aqui no fundo, tudo bem? Rodrigo Vessoni, tudo bem? Rodrigo Vessoni, do Portal Meu Timão. Você tinha vindo à Neoquímica Arena 7 vezes como adversário, né? Perdeu 4, empatou 2 e tinha ganhado só uma com o Fluminense. Domingo, hoje, 4 dias, 2 vezes aqui. Queria que você tentasse descrever hoje, agora, como é ter esse ambiente todo desse estádio a seu favor agora. Você consegue descrever para a gente? O meu sorriso já diz, né? É muito melhor. Vir jogar aqui é difícil. A torcida é diferente, o estádio, a energia que tem no estádio é diferente. A gente tem que se apropriar disso cada vez mais. Criar essa simbiose com a torcida, que ela seja cada vez mais profunda e que a gente represente cada vez mais o torcedor corintiano, que é ter garra, lutar, não desistir. São coisas que eu prego na minha vida o tempo todo, para os jogadores, para os meus filhos, na minha casa, meus amigos. Então essa afinidade eu sempre tive com essa casa aqui, sabe? Então para mim é um motivo de muita alegria estar aqui no Corinthians, muita alegria mesmo. Estou muito feliz, me sinto muito parte de tudo isso. Eu falei, eu sou um cara oriundo aqui da Zona Leste, minha vida toda é na Zona Leste. Então eu tenho 52 anos de idade, 52 anos de Zona Leste, de periferia e depois, quando as coisas melhoraram, de Tatuapé. Então eu sei bastante o que é a região onde o Corinthians foi criado, eu sei da história do clube e para mim é muito gratificante, é emocionante estar aqui. E eu confesso que no jogo do Palmeiras, quando eu entrei, o estádio daquele jeito, eu fiquei emocionado antes de começar o jogo. É muito bom estar aqui. Diniz, aqui tudo bem? Boa noite, Marco Belo, Rádio Transamérica e TMC. A última vez que o Corinthians tinha repetido a escalação 3 partidas seguidas tinha sido em 2021, com o Silvinho como treinador há muito tempo. Agora, contra o Vitória, você vai precisar mudar por causa das expulsões contra o Palmeiras, né? Mas você acha que daria, se não fossem as expulsões, uma 4ª vez? Tem um limite em que os jogadores aguentam atuar? Eu digo isso porque, é claro, comparando com outros técnicos que estão mudando bastante os jogadores, é interessante você estar repetindo o mesmo time nesses primeiros jogos. Obrigado. Eu tenho um tipo de pensamento em relação a isso diferente, eu acho, da maioria. Eu respeito muito os dados fisiológicos, mas o jogador não é só um monte de osso e de músculo. Tem outras coisas que são, muitas vezes, até mais importantes. A maneira como os jogadores se conectam, a vontade de jogar, o momento que eles vivem. E se não tivesse ninguém suspenso, teria chance de repetir uma 4ª vez. E a lesão e baixo rendimento tem um componente biológico, mas tem outros componentes que eles são muito desprezados porque eles não são quantificados. As pessoas não têm como mensurar. O medo, a coragem, a alegria, o entusiasmo, essas coisas não têm mensuração. E, sinceramente, essas coisas são o que mais me interessam. E você consegue se aproximar, mas de acertar essas coisas na conexão com os jogadores, perguntando, convivendo, estimulando e respeitando. É uma coisa, para mim, tem a parte que mede e a parte que sente. E eu acho que o futebol e a vida, para mim, é uma coisa mais de sentido que de medir. E então, eu moldo meus trabalhos dessa forma, jamais desprezando o que a biologia está mostrando, mas integrando outros componentes para tomar as melhores decisões. Aqui, Fernando, Rafael Sgrilles, Energia 97. Aqui, o time do Corinthians consegue uma gordura importante na Libertadores da América, mas você olha para o Campeonato Brasileiro e o time está um pouquinho acima da zona do rebaixamento. É um dos ataques menos efetivos da competição, mas só que você tem uma missão de trazer o Rodrigo Garro novamente na sua efetividade. Com esse número reduzido de gols sofridos, a articulação de jogadas te preocupa ainda, porque o time do Corinthians fica maior tempo com a bola. Isso acontecia também com o Dorival. Mas o time chuta pouco no gol. Para você, a armação de jogadas e esse número reduzido de gols marcados, isso te preocupa? É um dado para a gente analisar. Eu acho que hoje a gente, embora tenha finalizado
pouco menos do que deveria, porque eu concordo com a análise, a gente foi muito agressivo, a gente foi perigoso, a gente começou a chegar com bastante gente na área, com cruzamentos, e desses cruzamentos resultam escanteios, que resultam gols. Então, o Corinthians sempre teve muito mais perto de ganhar o jogo do que empatar ou perder. E no segundo tempo, mais do que no primeiro tempo. Existe uma tendência, eu acho que natural do trabalho, com a fluência que vai ter, da gente ter um número maior de gols com bola em movimento, e de elaboração maior de jogadas para ter um término mais efetivo. Então, acredito que com o tempo, mesmo com pouco tempo de treino que a gente tem, porque treinar é jogar, treinar tudo que dá, no espaço pequeno que tem, fazendo correções e estimulando os jogadores para a gente fazer essas correções. Eu concordo com o número de gols que a gente tem que aumentar. Eu acho que a defesa, eu acho que também estava sendo vazada em muitos jogos, 3 jogos sem tomar gol. Eu acho que isso é uma coisa fundamental para uma equipe que quer chegar na frente, principalmente no Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que passar a fazer mais gols sem piorar a defesa, ao contrário, e melhorando o repertório defensivo, jogo após jogo, para a gente estar mais perto das vitórias. Diniz, aqui, Denise Tomás Bastos, TV Globo, aqui do ladinho. Eu queria que você me falasse, você falou bastante do que já vinha do Dorival, do trabalho, o que você consegue enxergar, o que você conversou com os jogadores, principalmente, para ter a sua cara já. A gente viu, ele acabou de falar também da retomada do Garro, o Bidon jogando um pouco mais pela ponta direita. O que você conversou com eles para mudanças táticas e também de postura, assim, para colocar um pouco da sua cara nesse Corinthians? Eu repito sempre que eu vou te responder. As pessoas atribuem a mim algumas coisas da parte tática, né? Eu não sou um cara que me limita a parte tática, ao contrário. A minha cara é isso que o Corinthians está mostrando. A cara principal de mim, todos os meus trabalhos, é um time que tem entrega absoluta pelas coisas, pela vontade de vencer, um time que vai se encorajando para jogar. E a parte tática, depois você vai lendo. O Bidon hoje jogou parte do tempo aberto, ele e o Kaique, parte do tempo perto da bola, então eles jogaram de uma maneira variada, conforme o jogo foi pedindo. Então isso foi uma coisa que é um pouco do que a gente foi treinando já nessa semana que a gente tem de treinamento, que 3 jogos uma semana, e nos treinamentos a gente foi meio que posicionando e mostrando como é que a gente poderia jogar um pouco melhor contra linhas mais defensivas, como era o jogo de hoje, que era uma possibilidade de acontecer. Então, quando o Bidon vai para o lado e o Kaique, é uma maneira de dar um pouco mais de amplitude, ter um pouco mais de cruzamentos com velocidade e com uma boa entrada de gente na área. O Corinthians já é um time que joga de maneira associada desde o ano passado e tem um jogo por dentro muito elaborado. Hoje, no jogo de hoje, era um jogo que pedia um pouco mais de jogo pelos lados, eu acho que a gente conseguiu variar. Obviamente que falta bastante coisa, mas eu acho que teve o repertório deu uma melhorada. Diniz, tudo bem? À sua direita, Bruno Milhões, Rádio Bandeirantes. Diniz, um dos desafios de treinar o Corinthians, e acho que você já deve ter percebido, é administrar as questões extracampo também, questões externas que acontecem praticamente diariamente no Corinthians, né? Você já, nesse pouco tempo, teve o caso do Memphis, que você já respondeu, teve também a situação agora de um pedido de impeachment protocolado contra o atual presidente Osmar Stabile. Da sua experiência do futebol, nesse pouco tempo de Corinthians, já deu para entender que esse tipo de questão externa realmente parece falar mais alto no Corinthians? E quais são suas estratégias para administrar e não deixar que esse tipo de coisa afete o desempenho do Corinthians dentro de campo? Então, a gente administra a questão externa, a gente administra o interno. Do interno, que a gente tem que administrar, eu acho que está indo muito bem. Tem um conjunto de pessoas aí lideradas pelo Marcelo, agora a chegada do Júlio, que está aqui. Muito bem-vindo, nosso grande ex-goleiro, campeão pelo Corinthians, e a gente está muito feliz que ele se juntou a nós. O Thiago, o Júlio e todo o pessoal do CT. Então a gente tem que procurar blindar e administrar aquilo que a gente dá conta de administrar. A questão externa a gente nunca vai ter controle. A gente pode controlar o que a gente está fazendo dentro. Independente do que acontece fora, o time se sente protegido e blindado para a gente tocar as coisas que a gente tem que tocar e ter bons resultados dentro do campo. Diniz aqui, Felipe Bastos, GETV. Eu vi a mudança que você fez para o segundo tempo. Você trouxe o Ranieri como terceiro aqui e deu mais liberdade de movimentação para o Bidu, vir por dentro e abriu o campo com o Kaique. No primeiro tempo eu percebi que também faltava mais gente dentro da área. Foi isso que você pensou para o segundo tempo também? Com essa liberdade de movimentação que você deu para o Bidu,
atacando todo mundo junto, né? O Mateuzinho do lado direito, o Kaique dando amplitude pelo lado esquerdo e o Bidu mais por dentro com essa liberdade de movimentação. Aí o Corinthians ficou mais agressivo. Eu acho que faltava isso para o primeiro tempo. Foi isso que você pensou para o segundo? Mas aí mesmo, depois que a gente fez o gol, aí mudou um pouco. Eles subiram um pouco mais a marcação e aí quando teve a parada técnica, a gente reorganizou para fazer um jogo mais de aproximação, porque a gente estava com um pouco mais de dificuldade de sair com a bola dominada de trás, para poder montar esse tipo de estrutura com o Kaique e com o Bidon do outro lado. Mas a ideia era essa, que você deu bem no jogo aí, parabéns. Eu queria falar uma coisa que vocês vão me perguntar, é o seguinte, o lance do André contra o Palmeiras, quando eu vi a imagem, sinceramente, eu não achei que ele fez aquele gesto para ninguém, e de fato eu perguntei para ele, ele falou, não fiz para ninguém, então não tem a ver com o Alan. Eu acho que é bom a gente falar, porque é um garoto, e ele, da índole dele, vocês vão acompanhar a carreira do André, e muito provavelmente a carreira dele vai mostrar que ele não é um jogador que tem esse tipo de comportamento. Ele falou que bateu a bola ou o braço do jogador perto da região ali genital e ele colocou a mão, mas não foi para provocar ninguém. Não, então, pessoal, vale olha, por favor. Não, baixa um pouco a coletiva do Diniz, por favor, gente. Não, aí não. Diniz. Não, primeiro ele disse que não viu. Depois do jogo do Palmeiras, a pergunta foi feita, o que você achou? Eu não vi. Para defender o menino. Não e agora está dizendo que não viu o que foi. Nossa, mas não precisa disso. Pô, a entrevista estava boa até agora. Boa, né? Diniz, vai para lá, vamos ouvir um pouco mais. Cuidado e a gente chama atenção e as críticas elas tem que saber suportar. Mas no caso do André não foi isso que aconteceu. Então eu peço a vocês assim que leve em consideração essa história que eu estou contando, porque de fato, eu boto as minhas duas mãos no fogo por aquilo que ele me falou hoje, que eu perguntei. E tão humilde ele é, que ele não questionou, ele ficou envergonhado de debater com o árbitro e de ter um tipo de reação mais explosiva. Diniz, aqui à sua direita, Lucas Belotti, da Rádio Band News. Eu te ouvi sobre o André, né, mas sobre a outra parte, nada a ver com essa questão do jogo contra o Palmeiras. Oi. Lucas Belotti, da Rádio Band News FM. Queria te ouvir sobre o André, mas não sobre essa condição. No seu primeiro jogo você falava que um dos seus trunfos era exatamente mudar uma movimentação do André, né? Para que ele fosse um camisa 8, para que ele entrasse na área de frente, chegasse mais para finalizar. E nessas últimas partidas a gente tem sentido uma queda de rendimento um pouco do André, que vinha numa fase muito boa, ainda que ele tenha feito boas partidas, né? E essa questão do Palmeiras que não tem nada a ver com tático. Queria saber se você está satisfeito com essa sua mudança, se você acha que há um período de adaptação do André a essa nova função, ou se você acha que ele já está encaixado dentro do que você imagina para esse novo posicionamento dele também? Putz, eu respeito o superior, mas eu vou discordar de você assim, frontalmente. Eu acho que na Argentina foi um jogo mais difícil, mas acho que contra o Palmeiras ele estava sendo o melhor jogador do meio do campo. E eu acho que ele fez uma bela partida hoje também. Ele ganhou a maioria dos duelos, é a posição dele. Eu gostei muito da partida do André. E eu acho que ele tem a posição dele é aquela. Ele pode jogar em outras funções. E acho, inclusive, pelo aquilo que ele vinha jogando nos jogos que eu assisti do Corinthians, ele teve uma melhora de rendimento e não uma queda de rendimento. Eu achei que no Palmeiras, enquanto ele esteve no campo, ele foi muito bem e hoje achei que ele fez um bom jogo também. Boa noite, Fernando, aqui no meio, o João Vitor do Portal O Gol, estou aqui na sua frente. Fernando, eu queria ressaltar um ponto que desde que você chegou e assumiu o comando, o Corinthians ainda não foi vazado. E eu queria que você fizesse uma análise rápida desse ponto da defesa e também comentasse um pouco sobre a adaptação para o seu estilo de sair com passes curtos. Eu acho que o fato da gente não ser vazado não teve. Quando a gente fala no futebol, assim, as críticas, isso eu comento muito com os jogadores, quando a defesa é vazada, a gente acha que a defesa é a linha de 4, talvez o volante e o goleiro. E a defesa não está sendo vazada porque existe um comprometimento, esses 3 jogos, vou falar só depois que eu cheguei aqui, existe um comprometimento muito grande dos 11 jogadores em defender. Talvez a imagem mais bonita do jogo, ou talvez os 3 jogos. Dos 3 jogos, não, quando o Palmeiras teve muita coisa defensiva muito bonita. Falando do jogo de hoje, a imagem mais bonita do jogo de hoje foi no final do jogo, o escanteio que era nosso. Em 4, 5 segundos, o Pedro Raul, ele saiu da área adversária e estava defendendo o gol do Hugo.
Então, o sistema defensivo está funcionando por conta disso, da colaboração de todos os jogadores. Em relação ao meu estilo, os jogadores aos poucos eles estão assimilando, e eu acho que a assimilação está sendo rápida. Estou bem contente com aquilo que eu tenho visto nos treinamentos e nos jogos. Diniz, boa noite, aqui à sua direita, João Dallara da TV Globo, aqui. Diniz, 2 jogos e 2 vitórias na Libertadores, bom começo de Copa. Eu sei que no final de semana tem o Campeonato Brasileiro, mas na semana que vem o Corinthians já estreia na Copa do Brasil, onde nos últimos anos tem ido longe. São 4, pelo menos nas semifinais, nos últimos 4 anos o Corinthians chegou e foi campeão ano passado contra o seu antigo clube, o Vasco. Eu queria saber agora do outro lado, como é defender esse título pelo Corinthians em Copas? Para mim, é motivo de alegria, né? Ainda bem que eu estou aqui agora, afinal de contas, se o Corinthians não tivesse ganho a Copa do Brasil, a gente não estaria nem conversando hoje, né? Não estaria na Libertadores. Então, para mim, é motivo de muita alegria. O Corinthians tem esse histórico recente. Mas a coisa mais importante agora, nesse momento, é o jogo que a gente tem com Vitória. A gente sabe que é um jogo muito difícil. O Campeonato Brasileiro é uma maratona de jogos, no qual de verdade são 38 decisões. Então a gente tem um jogo decisivo no fim de semana contra o Vitória, pouquíssimo tempo para treinar, um jogo desgastante. A gente jogou contra o Palmeiras menos de 72 horas, não, um pouco mais de 72 horas atrás, e a gente teve que se esforçar muito hoje também para ganhar esse jogo, e a gente vai ter menos de 72 horas para jogar contra o Bahia, com desgaste, com viagem. Na Bahia, o jogo sempre é contra o Vitória, né? Falei Vitória? Contra o Vitória o jogo é sempre difícil jogar no Barradão, é um gramado diferente e é um time bastante forte. Obrigado, Diniz, boa noite a todos. Aí, Capela, fim da entrevista coletiva do Diniz, que ainda soltou um Vai Corinthians aqui para fechar. Parabéns pela tua pergunta, Milhose. Muito boa, Milhose. Valeu, meus amigos. Pergunta pro treinador pensar. Agora... E os chatos do viu que a gente censurou, né? Vocês não sabem o que é censura aí, ó. Ô, gente, a gente não colocou, sabe o que é censura, cara. A gente colocou a entrevista coletiva na íntegra. A hora que o Bruno Milhões falou assim, ó, ele tá sentando na cadeira, vamos ouvir. E aí o assessor pegou o microfone, fim da entrevista coletiva, ouvimos na íntegra. Agora, a gente também tá no nosso direito, pegar, dar uma interrompida aqui, colocar nossa opinião rapidamente para não perder o que tem o dizer o Diniz. Agora, o Diniz, desculpa, gente, o André... Pegou, como é que eu posso falar? Pegou o pênis, a bolsa escrotal, seja lá qual for o termo que vocês queiram. Um gesto obsceno. Ele fez o gesto obsceno, ele pegou, olhou pro Andrés Pereira e fez aqui, ó. Como um moleque faz, como acho que nós já fizemos jogando bola na várzea. Claro que já fizemos. Sabe, já fizemos, a gente não é santo, sabe, tal. Claro. Entendeu? Brincadeira. Brincadeira. Mas não pode. Não pode, antigamente cara. Podia, agora não pode. Agora, o Diniz fala assim, eu coloco minha mão no primeiro fogo, ele disse domingo que não tinha visto. Que não tinha visto. Certo? Pra apaziguar. Hoje ele deixou o André até o fim para dar força pro menino. Certo? Agora vamos deixar bem claro, né? Foi um gesto obsceno. Pô, não era mais bonito chegar? O próprio André, menino novo, alguém orientar, falar assim, André, fala que você cometeu um erro, velho. Admite que vai ficar mais bonito. Aí chega o Fernando Diniz, não vou problematizar também, vai, não é um crime. Mas, porra, é chamar a gente de otário, né? Teve um lance com o Andrés Pereira, ele pegou na parte íntima dele lá, mostrou pro Andrés que, semelhante que o Alan fez recentemente contra o Flu, foi expulso e repercussão em cima. Agora, falar que não põe o minha mão no fogo porque ele conversou comigo, ele ficou envergonhado. Um abraço ao Paulo Júnior, que ele tá nos vendo no YouTube com a filha Maria Carolina, corintiana. Maria. Um abração pra ela. Um abração, Maria. Abraço, Tudo Maria. de bom pra você. Obrigado por respeitar a nossa opinião também. Mas o pessoal ficou bravo com a gente, né? Que a gente deu uma sublinhada na coletiva do Diniz. Pessoal, a gente tá no nosso direito também de dar uma cornetada. Não, corneta é vida, né? né? Eles não sabem o que é censura. Censura, eles não sabem. Vocês não sabem o que é censura, que aconteceu muito na década de 70 e 80 também. Aqui, ó, deixa eu mandar um abraço aqui pro Cleício Arruda. Cowboy corintiano, Ginter Lauer mandou mensagem pra cá, Emerson Santana, Mariceu tá aqui, muita gente mandando pra cá, participação no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ô Bruno Milhós, e aí, Bruninho, ouvimos a coletiva na íntegra do Fernando Diniz, zona mista, a galera passou, não passou, vai passar, como é que é? Já sei o que aconteceu com o Milhós. Está em deslocamento. Óbvio, ele está em deslocamento, a caminho da zona mista. Eu tenho certeza que ele está nos ouvindo, está tentando falar, mas a questão do deslocamento não permite, que existem muitos concretos, muitos mármores, muitas paredes no Mas estádio. não é uma grande distância, né? Achei que ele já tinha chegado. Eu já poderia estar lá, mas sabe o que é?
Deve ter parado para conversar com um. Isso. Deve ter pegado um pão de queijo Cumprimentar o outro, cumprimentar o outro, tirar uma selfie com a galera. Pegar uma água ali. Exato, entendeu? Ou foi no banheiro. Ou caçar um Pokémon, né? Pode ir no banheiro também. No banheiro, entendeu? É verdade. Tem altitude ou lá em ele tá Itaquera. sem ar, que ele tá com os Alpes de Itaquera, exatamente. Né? Itaquera, a altitude tem 7 metros acima do nível do mar. 00:18. Daqui a pouquinho mais o Bruno Milhozzi, repórter Bandeirantes. Xandão, eu quero o seu destaque final. Eu quero que você projete o Corinthians na sequência da Libertadores. Vamos lá. Bom, tem julgamento na sexta-feira dos incidentes entre... Sim. Aliás, parabéns. Mas é brasileiro, né? Finalmente, eu vou dar parabéns para o STJD por acelerar, por fazer o óbvio. Pois é, mas não aplauda antes, porque é capaz deles... mas peraí, veja bem, é véspera de feriado. Mas por fazer o óbvio, será julgar rapidamente. Isso agora. Não pode julgar daqui a 3 meses. Exatamente, tem toda a razão. Então, julga, então o Bidon e o Hugo Souza também podem ser punidos. Sem dúvida. Mateuzinho e André também. Porque eles têm que cumprir a suspensão automática. E o André já vai cumprir a suspensão, assim como o Mateuzinho, os dois que foram expulsos Esses no jogo estão do meio fora. de semana. Se perder o Hugo Souza e o Bidon, já começa, vai ter que jogar o Cauê no gol. Isso. E o Bidon fica fora, e Carrilho. Aí você vai ter o Matheus Pereira, o Alan também. Isso. Ou o Charles. Mas é isso. O Charles tá machucado, né? Machucou? Tá machucado, tá fora até do banco. Ah, é? Mas é um jogo chato porque o Vitória vai bem em casa, viu? O Vitória ganhou do São Paulo com autoridade. Exato. O Vitória joga bem em casa. Alô, Bruno Milhozzi, a altitude te pegou aí nos Alpes de Itaquera, Milhozzi. Tava ouvindo a sacanagem de vocês. Você não esquece essa história também, hein, Capela? Nunca mais. Não, vai ser pro resto da vida. Declaração. Eu quero a declaração do Milhozzi. Vai ser pro resto da vida agora. Impressionante. Porque foi uma declaração impressionante. E eu vou sempre informar a altitude onde quer que eu esteja, viu? Mesmo que não faça qualquer diferença. Bom, eu tô aqui na zona mista, viu, Capé? A nível do mar, aguardando a chegada aqui do pessoal do Corinthians. Pior que não é, né? Não é nível do mar, não é. Mas daqui a pouco chegam jogadores, o Raniel vai parar pra conversar com a gente. Tá atendendo a televisão aqui, Capé. Tá bom, daqui a pouquinho, Bruno Milhozzi. Pra quem não lembra, Bruno Milhozzi esteve numa cobertura em Quito, no Equador, numa altitude considerável. E aí o questionamos sobre os efeitos da altitude. Eis que Bruno Milhozzi solta uma das pérolas que ficará para sempre nos anais da história do rádio brasileiro. Nada demais, nada demais. Eu não senti tanta diferença. O lugar mais alto que eu já tive aí em São Paulo, por exemplo, foi Campos do Jordão. Se eu não me engano, tem 1.200, né? Então mas ainda assim, não mudou muito a vida por enquanto, não. Nesse momento em que Pretzel e João Paulo Capelanes Milhozzi. Milhozzi. Desculpa. Não sentiu nada em Campos do Jordão, cara. O quê? Não foi isso que eu falei. Não senti nada por aqui, cara. Eu fui a Campos do Jordão e não senti nada. Não. Programa sério. Eu tô comparando o local mais que ele alto que eu estive. contextualizou que a experiência dele foi... Ô, Milhozzi, eu entendi. É que os dois foram traíras com você, mas tudo bem. Não responde, não responde. Olhou pra mim e começou a rir, eu não aguentei, velho. Desculpa, Milhozzi. Pô, Campos do Jordão é uma das cidades mais altas do Brasil, né? Pois é. Pois é, eu acho que é a mais alta. Eu acho que é a mais alta do Brasil. É a mais alta do Brasil. Atenção, gente. A minha avó com 90 anos, quando foi pra Campos, não sentiu nada. O Milhozzi com 24, quando foi, também não. Ô, Capê, só pra cumprir a informação aqui, o pessoal do Corinthians me passou e eu realmente não sabia dessa curiosidade, né? Você deve saber, e o corintiano também, porque o estádio do Corinthians foi construído a exatamente 777 metros acima do nível do mar, propositalmente, né? Pra lembrar o título de 77, um número cabalístico aí pro Corinthians, então essa curiosidade aí sobre a altitude, hein? Onde eu tiver eu vou falar de altitude agora. Não, e outra coisa... Eu acho que no próximo jogo, alô Xingote, máscaras de oxigênio no camarote na cabine. Eu inclusive esqueci o nome do arquiteto que fez o desenho do estádio do Corinthians. Mas tem uma curiosidade, o Lucas Bueno... com A, né? Não é Aníbal? Aníbal. Isso, não me lembro sobre. Vamos lá, Pretzel. Aníbal deu entrevista várias vezes. Eu fiz um documentário sobre isso, é que me fugiu, gente. Eu fiz em 2017 esse documentário. Aníbal é o nome dele. Eu tenho certeza que é Aníbal, só não lembro qual é o sobrenome. Qual que é, Lucas? Coutinho. Isso. Como? Aníbal Coutinho. Aníbal Coutinho. E aí tem uma curiosidade, na fachada principal do estádio, esse desenho feito
Eu preciso lembrar, cara, eu tenho esse documentário ainda em áudio, dá pra às vezes colocar aqui pra relembrar, mas realmente todos os detalhes feitos pro estádio do Corinthians tem sempre uma coisinha aí que relacione a história do Corinthians. Acho uma baita de uma sacada e acho que a gente pode fazer inclusive especial pra falar um pouco mais sobre o estádio corintiano, que vai completar mais um ano de vida. Deixa eu ver aqui. Ah, isso aí é brincadeira, Pretzel, deixa pra lá. Eu quero morrer. Pois é. Tô dando risada aqui que a gente tá vendo. Agora é ano eleitoral, começam as pesquisas, né? A boca de urna. Vamos lá, né, Pretzel? Aprovação do governo Lula. Quer dizer... 43% aprovam, né? 10 pessoas ouvidas, né? Você já foi ouvido pelo Ibope, por Jamais, exemplo? Nunca, né? Nunca. Mas trabalha na comunicação desde que nasceu. Claro, exatamente. Um abraço ao Paulo PP, chato. Boa noite pra você. E o Miguel Simão Fernandes também. É um negócio realmente impressionante. Você chamou nosso ouvinte de chato? Não, é porque os caras, eles acham o seguinte, ó. Nós estamos aqui... Não pode xingar nosso ouvinte. Não tô aqui xingando, não é xingamento. Isso é um sentimento. Nós estamos aqui todos os dias, viu? Nós estamos aqui todos os dias... Como você tá se sentindo hoje? Um chato. Viu? Nós estamos aqui todos os dias. Sim. Todo mundo vê o teu rosto e o teu nome, perfeito? Sim. E aí os caras se escondem através de pseudônimos, sem rosto... E ficam xingando a gente. Um abraço ao Delina Narrador. Um abração pra ele estar elogiando o Bruno Miliose. Um abraço pra ti, Delina. Agora, Xandão, não fica dando moral pra esses avatares aí, essas cobras mandadas. Dá moral pra quem manda pergunta construtiva, crítica, legal, elogio. Delina. Um abraço pro Delina. Um abraço pro Gustavo Prachetes. Tem também aqui, deixa eu ver, o Vivaldo Junqueira, tá sempre conosco, tá te mandando um abraço. Outro pra ele. O Fabinho. Valdemir da Silva. Grande Valdemir. O Diniz é psicólogo, está querendo ganhar o grupo. Tá certo, tem razão. E o Paulo Júnior, que a gente já mandou um abraço para a família dele também. Então, quem nos respeitar, ganha respeito também. Tá cansado hoje, Xandão? Não. Tô te sentindo com um tom mais para baixo. Imagina. Acho que você tá precisando descansar, Xandão. Não. Se quiser, eu apresento. Ô, Milhões, como é que tá a situação aí no estádio do Corinthians? Meu apresentador Alexandre Pretzel, ó, siga no aguardo aqui do Raniel, que tá falando com a TV daqui a pouco. Dá a palavra na Rádio Bandeirantes. Se o Raniel não falar conosco também. Nossa senhora. Não duvido nada. Fecha a CESP daí, né? Você sabe que a gente pegou uma época, né, Pretzel, boa. Eu ainda peguei a reta final dela que você podia Beto colocar Rebeck escuta. Pediu pra botar a escuta no Raniel pra ele ouvir o gol dele. Esquece. Olha, eu vou contar pra vocês uma história. O microfone com tanto de gente que tem aqui na Zona Mista. Não, mas eu vou te contar uma história bem rápida, Milhose. Eu sei que o ouvinte tá saindo do estádio do Corinthians aí, tá curtindo a gente, 2-0, ouviu a coletiva, vai ouvir o Raniel, mas é uma história bem rápida, só pra gente ver e mostrar e ilustrar pro ouvinte como o jornalismo esportivo mudou e pra pior, muito por culpa nossa também, não sou corporativista, mas muito por culpa dos seguranças do trabalho, os assessores de imprensa que desassessoram seus clientes. Eu tava fazendo como repórter um jogo pela Rádio Bandeirantes no Morumbi. E aí, nem lembro, São Paulo ganhou de um time X aí, Campeonato Paulista, time do interior, e o Thales Costa. Lembram dele? Thales Costa, tá voltando, volante. Ele tava na Ucrânia e tá voltando agora. Exatamente. Thales Costa. Acho que era o segundo jogo dele com a camisa do São Paulo. Começou como titular, deu assistência, foi substituído, aplaudido. Aí, ele passou pela zona mista. Ninguém chamou. Acho que ninguém reconheceu. E eu fiquei estrategicamente lá do canto esquerdo, que eu falei, bom, eu vou deixar todo mundo entrevistar quem quiser e aí eu vou tentar colocar escuta no sujeito, porque o Milton Neves estava aqui e, pô, nada melhor do que a gente colocar todo mundo numa conversa, ainda mais com o Milton, que é a nossa grande referência da parada. O Thales não deu entrevista pra ninguém. Ninguém chamou o cara pra falar. Os caras andaram e andaram pro moleque da base do São Paulo. Quando ele passou, eu falei, ô Thales, por gentileza. Ele abriu um sorriso, cara. Que legal. Ele olhou pra minha cara e deu um sorriso que ele falou, caramba, vou dar entrevista. Acho que ele nem olhou quem que era, qual que era o microfone. Ele falou, vou dar entrevista. E eu cheguei e falei, tudo bem, cara, pô, parabéns pelo jogo. Posso colocar a escuta aqui? Milton Neves está no estúdio, a gente troca uma resenha, fala sobre a vida. Ele, pô, com o maior prazer. Colocou a escuta. Deu 2 minutos. Um dos assessores de imprensa do São Paulo. Só você é o esperto, né? Só você é o malandro. Ninguém faz isso aqui. Só você. E aí eu peguei, deixei o meu microfone devidamente na mão do Thales Costa, quase invadi o setor da zona mista e saímos às vias de fato. Assessor? Tem que saber o nome do assessor. É aquele de cabelo branco lá, insuportável, de óculos. Paulo Galdieri? Não é o Galdieri. Eu não sei o nome desses caras aí. Não sei. É um cara baixinho de cabelo branco de óculos. Não lembro. Então. Pois é, então foi esse sujeito aí. E aí,
até explicar que focinho de porco na tomada. Mas o São Paulo mudou, né? São Paulo mudou. Mudou pra pior. Mudou pra... Agora talvez... Não, mudou pra melhor agora. Não, ele tava pior e mudou pra melhor. Tinha mudado pra pior e agora no comando do Espíndola. Nunca mais fui na Zona Mista também como repórter, não faço mais reportagem aqui, mas é um baita de um profissional, então acredito eu que a coisa tenha melhorado. Mas passou a ponto do assessor lá do outro canto da Zona Mista sair gritando porque a gente tinha colocado a escuta no sujeito. E aí o próprio jogador, o Thales Costa, ele ficou constrangido. E ele fez um sinal pro assessor assim, pô, tá legal aqui, me deixa aqui trocar uma ideia com o Milton e tal, na Bandeirantes. Ele falou no ar. E aí depois eu tive que falar, olha, por nós a gente ficaria mais 10 minutos contigo falando sobre sua vida, sobre sua história, mas tem um sujeito desequilibrado que trabalha na desassessoria de imprensa do São Paulo que tá pedindo pra gente liberar porque não pode colocar a escuta no jogador. Conclusão, sujeito saiu do São Paulo, ninguém sabe pra onde foi, tá jogando, não tem mais holofote algum, ninguém tem interesse em saber onde o cara tá. E tá aí, talvez, voltando ao futebol brasileiro, ninguém sabe quem é também. Um abraço ao Aico, bom dia a todos, Força Corinthians. Saber, irmão, Ranieri chegou, tá? Tô na apresentação. Opa, só pra não para o mundo, então, prêmio Ranieri, Pulitzer agora. exclusivo no microfone Bandeirantes, Ranieri. Aqui tem comando, Pretzel. A atenção, nossa, foi que pela primeira vez desde 2021 o Corinthians repetiu pela terceira vez uma escalação, desde 2021. E o Dorival falava bastante sobre essa sequência para manter vocês por conta de controle de carga. Como é que está sendo para você essa novidade agora no trabalho do Diniz? Como é que vocês estão se sentindo fisicamente? Falando por mim especificamente, que cada atleta, cada corpo é um corpo, né? Então acho que eu tenho me sentido bem, eu tenho conseguido chegar nas partidas até que descansado. O Diniz tem administrado bem também os treinos, então acho que a gente consegue potencializar o máximo do que a gente pode fazer em campo ali, as ideias dele, alguns treinos mais parados, outros um pouco mais longos, mas a gente tem chegado, pelo menos eu tenho chegado para os jogos bem. Lógico que uma sequência de 3 jogos pode pesar e tal, mas eu quero jogar, eu quero estar em campo, espero que ele continue com as ideias dele e que eu possa estar em campo o máximo de vezes possível, porque acho que é importante para mim, tanto pelo condicionamento, pelo tempo que a gente não tem para treinar. Acho que as partidas vão ser a parte mais importante desse projeto logo no começo. Então eu quero estar em campo, eu quero trabalhar, eu quero estar lutando pelo meu espaço e acho que isso é importantíssimo. Terceiro jogo seguido do Corinthians sem sofrer gol. Tem alguma influência do Diniz já nesse trabalho ou é mais circunstância? Como que você fala sobre isso? Não, tem sim. Acho que a gente tem aplicado bem as ideias dele na questão defensiva. Ele cobra muito o time inteiro passar da linha da bola, da gente estar todo mundo ajudando a defender. Ele fala bastante sobre ter 10 goleiros antes do Hugo, então acho que isso é importantíssimo. A gente tem pegado adversários qualificados, jogos difíceis, jogos de Libertadores, e passar esses jogos com a baliza zero tem sido importantíssimo. Isso é um resultado não só da linha defensiva, mas de todo mundo. Todos os 11 jogadores ali têm feito seu papel e têm feito muito bem. Daniel, falando um pouquinho do seu posicionamento e sobre o lance do gol, porque o Diniz parece ali pedir para você subir, porque você carrega a bola até o escanteio, né, no lance individual, consegue escanteio e aparece na área. Foi orientação dele mesmo? Fala um pouquinho mais sobre a sua mudança de posicionamento nesse trabalho do Diniz. O Diniz cobra não só o volante, mas o pessoal do meio muito móvel, né? Então a gente tem que saber identificar os espaços. Eu acho que quando o Breno ou o André baixam um pouco mais, eu tenho um pouco mais de espaço para carregar, assim como também quando eles carregam, eu tenho que centralizar um pouco para o pós-perda nosso. Então varia muito de jogada para jogada. Se for um jogo que eu consegui pegar a bola mais de frente, eu consegui conduzir um pouco mais ali vindo de trás, então foi importante isso. E a gente pôde fazer a jogada ali, conseguiu escanteio e graças a Deus pude marcar o gol. Daniel, o Corinthians não ganhava em casa desde o partido contra o Bragantino em fevereiro. Quão bom e quão importante é voltar a vencer aqui diante da torcida? Importante. A gente viveu momentos difíceis, acho que nas últimas semanas todo mundo acompanhou aqui. Acho que é importante a gente dar esse alívio para a torcida também, poder mostrar para eles que essa sinergia de jogadores e torcida continua boa, continua intacta. A gente espera que possa aumentar mais ainda, e a gente sabe que nosso campo, a nossa casa, a nossa torcida é um trunfo do Corinthians, e espero que a gente possa fazer valer mais e mais às vezes o mando de campo, que é algo que é importantíssimo. A gente sabe o quanto os adversários respeitam quando vem jogar aqui, e a gente tem que saber transformar esse respeito em gols e em resultados positivos. Daniel, o jogo de hoje foi decidido na bola. No tempo você evoluiu mais, agora você era um volante. Queria saber na segunda etapa, quando você foi recuado entre os 2 homens de zaga, como que é pra você jogar nessa função antiga e se você prefere jogar de volante? Cara, eu prefiro estar em campo. Se o Diniz me achar que tem que colocar na lateral esquerda, eu vou jogar, não importa, eu quero estar ali. É uma posição que eu me sinto bem também, me sinto confortável, consigo ver o jogo de frente
Eu sei que eu posso evoluir muito ainda como volante, tem muita coisa para evoluir. E se eu puder ajudar também como defensor ali, como zagueiro, é algo que eu consigo fazer também. Acho que eu tenho uma boa velocidade para poder cobrir espaço, para poder uma boa posição física para disputar duelos com atacantes. Então acho que é algo que ele pode contar com certeza. Se ele achar que não também, que tem que colocar outra pessoa e que eu tenho que ficar de volante, também não tem problema nenhum. Eu quero ajudar o Corinthians a estar ali dentro de campo. Renélio, o jogo foi definido em bola aérea, a gente vê cada vez mais uma tendência no futebol mundial, né? O líder da Premier League, por exemplo, tem um técnico de bola parada. E hoje a gente viu algumas coisas diferentes na bola parada do Diniz. Uma aglomeração no primeiro pau em alguns momentos e os 2 gols em jogadas assim. Quais são essas modificações e como tem sido esse treinamento específico de bola aérea, de bola parada com o Diniz? Falado que tinha chance, ele comentou antes do jogo que toda bola parada para nós seria uma chance de gol, né? Porque a gente tem o Gustavo, a gente tem caras que... tem o Gabriel Paulista, o próprio André também, caras que têm uma certa imposição física. Então, quando o jogo está muito travado, que o adversário está com bloco baixo, acho que a bola parada é uma maneira muito importante da gente destravar o jogo. O Gustavo chama muita atenção dentro da área, então, a partir do momento que a bola foi para o segundo pau, eu esperei ficar um pouco longe dele, porque é mania de defensor, eu sou defensor, e eu sei que quando a bola passa por cima de mim, assim, às vezes eu largo o meu marcador, e foi o que o meu marcador fez. O Gustavo chamou a atenção, conseguiu desviar a bola, eu consegui tocar, a gente sabia que era uma jogada forte que a gente tem. Uma chance que a gente tinha de fazer o gol, é tanto que aconteceu 2 vezes. Aí, Capela, deu pra ouvir um pouquinho do Ranieri, volante do Corinthians na zona mista. Tô vendo que daqui a um pouquinho o Gustavo Henrique chega também, tá atendendo os veículos televisivos. Pretzel! Eu gostei do Ranieri, jogou bem. Se ele não tivesse saído, certo, eu acho que eu poderia ter votado nele, mas o Gustavo Henrique acabou desequilibrando na reta final e se tornou um ótimo zagueiro. Eu sempre gostei do Gustavo Henrique. Eu também. Acho que a carreira dele foi muito prejudicada pelas lesões. Perfeito. Ele seria maior do que ele é hoje, mas ele é um zagueiro muito bom. Então o Ranieri, solto, vai ter um posicionamento diferente com o Fernando Diniz e pode crescer em relação ao Dorival Júnior. Eu tô alinhadaço com o seu discurso. O Gustavo Henrique teve 2 lesões gravíssimas no Santos, mas mostrou muito futebol por lá. E aí rodou pra lá, pra cá, foi campeão de um time, campeão do outro, aí mais uma lesão. E no Corinthians... aparentemente tendo uma sequência muito positiva, ele é disparado o melhor zagueiro desse Corinthians, melhor que o Ramalho, melhor que o Gabriel Paulista. Você não acha não, Pretzel? Não só pelo gol de hoje, mas não, sim, um cara muito bom de bola, né? É o principal zagueiro que tem. Estão me falando muito do Iago Machado, eu não conheço ele. Quem? Iago Machado. Tava no banco hoje, zagueiro. Diz que é muito bom. Eu não conheço. Prefiro esperar. Eu cansei de ouvir. É da base, eu não conheço. Eu ouvi a vida inteira que o Raul Gustavo era um fenômeno. Só, né? 18 anos só, eu não conheço. Nunca vi jogar. Eu prefiro esperar. Eu lembro quando eu era setorista do Corinthians, me venderam que o Iago, lembra o Iago? Foi parar no Goiás, rodou pra lá pra cá, era um monstro de zagueiro. Me venderam que o João Vitor era um fenômeno na zaga. Lembra o João Vitor? Como é que é o nome dele? Pedro Henrique do... Pedro Henrique, tá no Bragantino, era o gênio da bola, passou pelo Atlético Paranaense. Me falaram que o Raul Gustavo era o melhor deles, que é um zagueiro canhoto, que não sei o quê. E o Robert Renan aí, Pretzel? O Robert Renan, que dava caneta agora, na base, etc. No Inter ele enterrou o campeonato, né? Exato. Tá no Vasco. Então assim, eu prefiro... uma vez, Pretzel, eu tava como setorista e me falaram assim, tem um zagueiro da base que vai jogar a final da Copa São Paulo aí, chamado Vinícius Delamore. Lembra dele? Lembro. Não sei nem onde ele tá hoje em dia. Acho que ele nome jogou de craque, né? Jogou... Por quê? O nome chamava atenção. E todo mundo falava que era um fenômeno. Vinícius Delamore, nunca vou esquecer. Ele jogou no Fortaleza, aí a Portuguesa tentou contratar e ele não quis jogar na Lusa, pelo que me passaram. E eu não tenho a menor ideia de onde está jogando o Vinícius Delamore hoje em dia. Então, assim, desses 6 jogadores, me venderam que eram fenômenos. Perfeito. Então, agora eu prefiro apenas sentar e esperar. Boa sorte, que realmente seja um monstro da zaga, o tal do Iago, mas ainda não vimos, melhor aguardar. O tal Delino Silva, ele é uruguaio. Mandou um áudio pra nós que ele tá na expectativa de Penharol e Corinthians e vai Corinthians. E vai legal, Corinthians, dá-lhe Corinthians, é isso aí. E tem também o DJ da Baixada, parabéns a todos. Não, o Luciano de Santos, né, que tá no prefixo aqui, DJ Baixada. O Gustavo Praxedes, era bom meia na base o Thales Costa. Elogiando aqui, lembrando o Thales Costa. Pois é, aí ó. Tá voltando o futebol brasileiro, não sei se ele vai onde? jogar em algum time aí. Tava na Ucrânia no time de baixo. Vai voltar pra cá, pra qual time? Tá voltando pra cá, por causa da guerra lá, né? Sim. Não sei qual é o time. E um abraço também ao Wilson Júnior, né? Sempre na nossa escuta. E o William Ferreira, né? O que tem? Não, deixa aí. Um abraço pra ele, pra família também, né? E também, deixa ele tá xingando aqui a gente? Não, e o Edson Gonçalves. Mas não lê os caras que xingam, Não velho. tô xingando, tô só citando. Deixa eu ver quem mais aqui. Miguel Simão Fernandes também.
Ó, o Garotar estava na Ucrânia, encerrou seu vínculo que ele jogava há alguns dias, está livre no mercado. Recado do Guizan. Vamos ver se ele vai ir para algum time aqui do Brasil. Vamos aguardar. Capela, E o Bueno quer falar, diga lá. Você falou do Vinícius Del Amor, ele encerrou a carreira em 2023 Aí, no ó. Altos do Piauí. Aí. Me venderam que era um fenômeno. Jogou a final da Copa São Paulo realmente. E acabou a carreira em 2023. Então, são alguns exemplos que nós trouxemos com a nossa bagagem, nossa experiência, que quando muitas vezes... E aquela coisa, né, Pretzel? Geralmente quando muda treinador num time, não tem essa resenha. Nossa, agora o time começou a treinar demais, os treinamentos estão cada vez mais fortes. Aí na primeira derrota já cai tudo pelo contrário. Então, são as oratórias do futebol que a gente já está mais calejado. O início é maravilhoso. Time organizado, sem sofrer muito. É o início tá do certinho. casamento, geralmente, Tá bom, Xandão. tá bom. É mais ou menos assim, né? Casou, lua de mel, festa, farra, as paredes choram. Aí depois de alguns meses... Ué, fale pelo teu casamento. Não, meu casamento é maravilhoso. Nada a ver com isso. Não, eu só tô falando que é mais ou menos um padrão, Eu né, só Xandão? melhor, você quer me arrastar pro... Abra seu coração, debaixo Xandão. do Crua casamento. fora da sua vida íntima, vai. É? Que isso. E aí, Milhosa, cadê o GH? Tá falando com os veículos televisivos ainda, Capeta. Tô no aguardo aqui do Gustavo Henrique, que é alto, hein? Quanto mais ele se aproxima aqui, mais evidente fica. Impressionante, 1,96 m. 1,96 m. Você tem quantos, ô Xandão? Quantos você mede? 1,89. 1,89? O abraço ao Ítalo Henrique, que é nosso colega lá em Goiânia. Grande tá na Ítalo. audiência em Goiânia. E o abraço pro irmão dele. Que legal. Só que ele não deu o nome do irmão apenas. Um abraço, Ítalo. E a mãe do Ítalo também está sempre na nossa escuta. Obrigado, um abraço para a mãe do Ítalo, pro irmão do Ítalo, pro Ítalo, ouvinte Bandeirantes, que trabalha na Rádio Bandeirantes lá de Goiânia. Xandão, vou te liberar, Xandão. Ok, amanhã temos jogo. Palmeiras Hoje temos jogo. Sporting Cristal. Hoje, quinta-feira. O Lucas Bueno acha que o Sporting Cristal vai aprontar. É. Zé Ricardo é o técnico do Sporting Olha Cristal. só, o Zé Ricardo pintou tão bem no futebol Pintou brasileiro, bem. né? Treinou Quem o tá Inter, lá? né? Treinou o Inter, pois é. Thiago Nunes, Paulo Toro, Antônio E o Carlos Jair Zago, Felipe disse que eu deveria se treinar o time da Bandeirantes na CESP. Olha aí, ó. Você não aceitou? Não fui convidado, Não, viu, Jair? foi convidado Essa sim, é que é mas a não realidade, quis. viu? Não quis, É isso. os jogos são muito tarde, né? Eu tenho que dormir cedo, muito conteúdo, né? E bababá. Imagina se eu vou Escalaria o perder. Capelanes, Pretzel? Não. Xandão, um dia você vai me convidar pra ir na sua casa jogar videogame? Não. Não? E jantar? Também não. E assistir uma Netflix? Tá louco. Se bem que tem televisão no salão de festa. Então que é o limite, né? É o máximo que tu pode chegar. E, ó, pelo menos dá pra chegar. Mas pô. é o máximo que tu pode chegar. É. Distante do elevador, por exemplo. Pra não correr o risco, né? Pra sair do Exatamente. banheiro, vai lá no primeiro andar. Exatamente. Tchau, Xandão. Bom Um descanso, abraço, hein? viu? Sempre uma honra. A honra é toda sua. 00:40, é o apito final da Rádio Bandeirantes. O Corinthians ganhou, deu timão. Corinthians 2, Santa Fé 0. Daqui a pouquinho vamos com os gols na Rádio Bandeirantes, narrados por Ulisses Costa. Já tem destaque do Palmeiras. Em instantes, tem destaque do São Paulo. Já tem destaque do Santos. São Paulo, Santos e Palmeiras. E aí, se der tempo, talvez dê, talvez não dê, vamos ver. A gente consiga colocar um trechinho da entrevista coletiva do Zubeldia. O Fluminense perdeu o Lucas Bueno. Aproveite aí, passe o super placar da Bandeirantes. Afinal de contas, Cruzeiro perdeu, Botafogo ganhou, Fluminense perdeu e o bagulho tá louco. Exatamente, Capelanes. O Cruzeiro perde pelo placar de 2-1 para a Universidade Católica. Matheus Pereira fez o gol pelo lado do Cruzeiro, mas não conseguiu impedir a derrota. Além desse jogo, tivemos Libertad 0, Rosário Central 1. Fluminense também perde pelo placar de 2-1 para o Independente Rivadavia. Além do jogo do Corinthians, com a narração do Ulisses Costa, ganha de 2-0. Neste momento, o Independente Del Valle vai ganhando de 3-1 do UCV. Na Sul-Americana, o Caracas ganha de 1-0 do Independente Petroleiro. Botafogo, no último minuto da partida, ganha de 3-2 do Racing. Olímpia e Barraca Central empatam em 0-0. O River Plate ganha de 1-0 do Carabobo. Nesse momento, Milionários e Boston River vão empatando em 0-0. E o América de Cali vai ganhando de 2-1 do Alianza Atlético. E nós teremos jogos nesta quinta-feira. Aproveite e passe o cardápio aí pra nós. Fique à vontade, Bueno. Vamos passar o cardápio de quinta-feira, começando com o Palmeiras, que joga contra o Sporting Cristal às 7 horas da noite. Neste mesmo horário, também temos Lanús e Always Ready. Às 9h30 da noite, Flamengo e Independente Medellín, Peñarol e Platense. Já pela Sul-Americana, teremos Tigre e Macará, às 7 horas da noite, Atlético Mineiro e Juventude também, às 7 horas da noite. Às 9h30, teremos São Lourenço e Deportivo Cuenca, Bragantino e Blooming, terminando com Cinciano e Puerto Cabejo.
Maravilha. Então passamos o cardápio completo de jogos essa quinta-feira e a Rádio Bandeirantes vai transmitir o jogo do Palmeiras. Hoje, quinta-feira, quinta de TBT. Você vai postar um TBT nas redes sociais aí, Bueno, ou não? Cara, nunca postei um TBT, eu Nunca acho. postou um TBT? Pra ser bem... Não tenho tanto tempo de vida assim pra postar TBT. Eu até tenho, mas nunca postei um TBT. Oi, fala aí, Milhão. Você já postou um TBT também, não? Ah, já. Eu sou um cara muito de redes sociais, mas é que pro Palmeiras é sempre TBT, né? Nesse grupo da Libertadores. Pega sempre os mesmos times, cara. Impressionante. Putz, bem lembrado, velho. Você sabia que eu fui participar uma vez do programa do Zeca Camargo quando ele trabalhava chegou o GH. aqui. E chegou o GH, depois eu conto. Vamos lá. Bonde da Stronda, GH neles, vai lá. Ali com 2 a menos, né? O que ele está passando para vocês, principalmente ali do sistema defensivo, de diferente do que estava sendo feito, que você pode estar passando aqui para nós hoje? Boa noite. Boa noite. Cara, a gente... Primeiro é a demonstração da nossa vontade, da nossa entrega quando a gente está sem bola. Eu acho que isso nos ajuda muito a manter o nosso sistema defensivo forte. A gente sabe que existe 2 fases no futebol, com bola e sem bola. E sem a bola a gente está se dedicando muito na marcação, a gente está tentando fazer o que ele vem pedindo para a gente. E estou todo mundo de parabéns, não só o sistema defensivo como os atacantes. Acho que parabenizar o grupo por essa entrega, mas não pode deixar cair, continuar mantendo. Sábado já tem uma outra final que a gente sabe que é um jogo muito complicado, que a gente precisa ganhar. E não tomando gol é o primeiro passo para se ganhar. Foi o gol mais bonito da carreira? Foi eu acho que um dos mais difíceis, né? Mas fico feliz pelo gol, como foi também, né? O jogo estava meio que indefinido ainda, eu pude ajudar a equipe a fazer o gol, mas acredito que foi um gol bonito. Gustavo, voltar a vencer aqui na Arena Corinthians e também mais um gol pelo Corinthians. Muito feliz, é sempre muito especial fazer gol com essa camisa, ainda mais ao lado do nosso torcedor e com vitória, né? Então acredito que hoje foi uma noite mágica para mim, agradecer a Deus pela oportunidade, né, de estar vestindo essa camisa e poder jogar uma Libertadores para mim é um sonho. Fico muito feliz, né, por esse motivo e agora é descansar que a gente tem uma final no sábado. Gustavo, o Diniz tem essa característica nos últimos trabalhos de querer sair jogando, a saída com passes curtos. Não deu para ver isso acontecendo em todos os lances, né? Vocês parecem ter alguma liberdade. Como é que vem sendo os treinamentos? E você acredita que o sistema defensivo do Corinthians, você, o Gabriel, o Hugo ali, tem as características para que esse jogo possa evoluir daqui para frente? Acredito que sim, cara. Todo mundo tem qualidade para executar o que o nosso treinador pede. O mais importante é que ele nos dá confiança para fazer isso. É lógico que a gente não vai ficar tocando bola ali atrás com chance de perder a bola para tomar gol. Ele também ainda está implantando de pouco a pouco, a gente não está conseguindo treinar muito, é mais por vídeo, mais por conversa. Mas só dele dar a confiança da gente, de tentar, de nos dar essa confiança de jogar, porque o campo ali, como ele fala, o campo é muito grande, então tem espaço para jogar. E a gente dando uma opção para o nosso companheiro, isso ajuda muito. E fica difícil para o adversário marcar. Então, quanto mais a gente ter esse entrosamento, eu acredito que a gente vai jogar cada vez melhor. Gustavo, 2 jogos da Libertadores, 2 vitórias. Como está a mentalidade do time para essa Libertadores? Como está o papo ali no vestiário, visando agora o time com 2 vitórias em 2 jogos? A mentalidade é vencer, não tem outro caminho, não tem outro pensamento. Nosso maior objetivo é esse. É uma competição que a gente sabe a importância para o nosso torcedor, para todo mundo. E a gente está encarando todos os jogos como se fosse a final. Mas, como eu falei aqui, a gente não escolhe campeonato. Sábado a gente já tem outra final, a gente precisa sair de lá de baixo para que a gente consiga coisas grandes lá em cima. Depois da chegada do Diniz, são 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. O que mudou? O que virou a chavinha para um time que estava numa sequência de 9 jogos sem vencer, para agora tá 3 jogos de vencibilidade, sem sofrer gols? O que o Diniz trouxe de novo? Primeiro, eu acho que quando se vem uma pessoa nova, ele vem com uma energia diferente, vem com uma postura diferente, e nos deu muita confiança para poder jogar. Nosso time já era um time de posse de bola, já era um time que trabalhava bem a bola com o professor Dorival. E o próprio Diniz fala que ele vai tentar implementar aos poucos o trabalho dele.
E acredito que a gente precisa melhorar nosso texto final, né? Então a gente está conseguindo criar jogadas, a gente está conseguindo movimentar os nossos adversários para que a gente crie oportunidades. Mas eu acredito que essa energia nova, essa mentalidade dele que ele trouxe para a gente vem nos ajudando e espero que a gente possa crescer mais na competição. Aí, Capela, deu para ouvir legal. Gustavo Henrique, zagueirão do Corinthians, que hoje deu uma assistência e meteu um gol ali de voleio de joelho. Já fez um gol assim, meu caro João Paulo Capelanes? Ah, cara, desse jeito aí, do jeito que ele fez, foi bonito, uma barbaridade. Lindo, 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 como diria o Ulisses Costa, que já a gente vai ouvir no microfone da Bandeirantes. Mas foi sem querer, hein? Ah, cara, você curte Chaves ou não? Chaves? É. Gosto, já até sei o que você vai falar. Sem querer querendo, né? Tipo assim, ele quis fazer o gol, mas ele não contava que a bola bateria, tipo, um pouco na tíbia, vai, que não foi nem no joelho e nem na canela. Foi isso. É, Chavinho, é mais ou menos por aí. Mas foi um belo gol, né, Milhose? Também é corneteiro, o cara faz um gol bonito e você fica falando que foi sem querer, pô. Ah, ele falou aqui que nem ele concorda que foi tão bonito assim, que foi um gol importante, né? Como definiu o Gustavo Henrique. Um gol largo, vai. Um gol largo. Isso, pode ser. Um golzão, né, Capela? Bruno Milhose, repórter Bandeirantes. Mais alguém por aí na nova arena? Na nova arena, Arena do Timão. Coisa maravilhosa. Vai, Corinthians, Milhose! Capela, o pessoal até... Eu não entendo, tá? Você mesmo falou e a gente falou, né? Que na Conmebol tem essa questão. Os caras têm que passar pelo banner, mas a assessoria já avisou que ninguém vai falar. Só o Gustavo Henrique e o Ranieri mesmo, os autores dos gols. Então a gente tá por aqui, vai tentar gritar e tal, mas já falaram que ninguém mais para atender a imprensa. Perde tempo. Os caras já falaram que ninguém vai falar, então ninguém mais fala. Então, Milhose, parabéns pelo seu trabalho, um abraço para você, bom descanso. Você estará na volta ao longo dessa quinta-feira na sequência da programação esportiva da Bandeirantes e os trabalhos técnicos externos de quem aí na Arena do Timão, Milhose. Vamos lá. Daniel Xingotti, sempre na nossa cabine, e Rafael Pellegrini aqui na Zona Mista dando show. Estaremos juntos, hein, Capê? Porque tem Palmeiras, hein? Copa Libertadores não para. E hoje tem mais aqui na Rádio Bandeirantes. Valeu, Capela. Valeu, Milhose. Um abraço pra você, bom retorno. Terça de Copa Sul-Americana e Libertadores. Quarta de Copa Sul-Americana e Libertadores. E hoje, quinta-feira, Copa Sul-Americana e Copa Libertadores da América. 00:50. Eu quero o gol do Gustavo Henrique. E homenagem ao craque Bandeirantes. Ele foi pra rede. Um gol largo, é verdade. Mais que Ulisses Costa. Lindo, 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 lindo. Na rua sim pra você, Brasil. É falta para a equipe do Corinthians cobrar. Garro para a cobrança pelo setor de linha direita. Timão quer o segundo gol no jogo. Vai para cima, Corinthians. Partiu o Garro na bola, correu, bateu, levantou na boca do gol. Toque de bola, vai ser lindo! Gustavo Henrique. Lindo, 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 lindo gol! O levantamento vem do setor de direita no campo de ataque. Cobrança espetacular do Garro. Ele vem no peixinho, passa na bola e com o pé no alto, com o joelho. Ele toca na bola depois de passar na bola com o joelho, a bola dá na bochecha. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. Com camarotes nos principais estádios do país, a Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Anote aí, ó, na Neoquímica Arena você precisa conhecer o Fiel Zone. No Allianz Parque, conheça o Fan Zone. No Morumbi é o Camarote dos Ídolos. E no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. E para você conhecer a rede é fácil, é só acessar soccerhospitality.com.br. Repito, soccerhospitality.com.br.
Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa, com os serviços de open bar, open food, segurança, música, presença de ídolos, entradas exclusivas. É o melhor serviço premium em estádios no Brasil e é com a Soccer Hospitality. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Do desenvolvimento de cada produto ao reconhecimento como uma das maiores marcas de ferramentas do país, a Wonder trabalha diariamente para oferecer o melhor para suas atividades profissionais. Todos os dias seguimos com determinação, foco e sempre inovando para contribuir com seus projetos. Obrigado por escolher e trabalhar com a Wonder. Wonder! Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. É bom trabalhar com Wonder! A ESPN traz a Libertadores e a Sul-Americana para o Disney Plus. Os maiores times do continente. A força do futebol brasileiro nessa competição. Rivalidades que ficaram marcadas e o coração que pulsa em um só ritmo até o final. Eu quero contemplar essa festa. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista ao vivo pela ESPN no plano premium do Disney Plus. Você sabia que tem uma bandeja no seu carro? Calma, ninguém esqueceu um utensílio de cozinha lá dentro. A bandeja da suspensão é a peça que liga a roda à carroceria, dando mais suporte e controle para o veículo. Ela é essencial para manter a estabilidade em curvas, frenagens e ajuda a absorver os impactos e vibrações da estrada. Decorou? Aposto que não. Mas tudo bem. Só não se esqueça que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. O novo Tera virou a sensação dos SUVs. E para conquistar o seu, vira a chave com o consórcio Volkswagen. O conforto que a sua família merece cabe no seu planejamento. Com o consórcio oficial Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen. Confiança que vira a chave. Acesse consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Nos Camarotes Soccer Hospitality, você vive o futebol de um jeito mais exclusivo. Espaço prêmio, conforto e a melhor visão do jogo. Seja para comemorar, viver grandes emoções ou simplesmente aproveitar o futebol como você merece. Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Futebol e experiências inesquecíveis. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes,
Apito Final. 00:57 ao vivo, apito final Rádio Bandeirantes. Pô, queria pedir desculpa aqui pro ouvinte. Queria ter falado do Palmeiras, do São Paulo, do Santos. Não é que a gente prometeu, né? É que era o nosso objetivo. A gente queria colocar aqui o máximo de informação possível. Um trechinho da entrevista coletiva do Zubeldia, que perdeu o jogo, inclusive, mas vamos até 1h da manhã. Uma pena, hein? Uma pena, mas tudo bem. Voltaremos ainda hoje. Não tem esporte em debate. Vai rolar o resenha. Depois você vai acompanhar a sequência da programação esportiva da Rádio Bandeirantes e, consequentemente, você vai ver a jornada e ouvir, na voz de Ulisses Costa, a apresentação para esta jogaço de bola do Palmeiras, que entra em campo para mais uma rodada da Copa Libertadores da América. Palmeiras entra em campo, você sabe, se o Palmeiras vai jogar, a Rádio Bandeirantes estará lá nessa partidaça. Até porque o São Paulo na Copa Sul-Americana vai bem, obrigado, o Santos vai muito mal, o Corinthians na Libertadores 2 jogos, 2 vitórias e o Palmeiras precisa ganhar. Precisa ganhar porque no jogo de ida, fora de casa, empatou, ok. Empatar fora nunca é um resultado ruim, mas agora vai ter que jogar a Vera e jogar pra ganhar. Com a produção do Lucas Bueno, Michel Lopes, a mesa de som, Central Técnica Bandeirantes de Beto Rebeque e com imagens do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tem o Alexandre Marques, a coordenação de esportes é de Ricardo Capriotti e a gente volta nesta quinta-feira com mais conteúdo. E você ouvinte, e você internauta que mandou mensagem e a gente não registrou, do fundo do coração, 1000 desculpas, mas eu garanto a você que pelo menos a sequência da quinta-feira, o seu nome a gente vai registrar no ar. A sua mensagem talvez passe, mas o seu nome será devidamente lido e registrado nos anais da Rádio Bandeirantes. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e, como sempre, tchau! Aqui deu Apito Final, o pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Essencial para preservar. Cada soltura é um sinal de consciência, uma garantia que esse esporte continue vivo para todos. Pescar é sentir, soltar é evoluir. Fish TV, o canal que pesca histórias e solta inspiração. Foi divulgada nesta quarta-feira uma nova pesquisa com as intenções de voto para as eleições presidenciais de outubro. Confira. No único cenário da Genial Quest para o primeiro turno, o presidente Lula lidera com 37%, seguido do senador Flávio Bolsonaro com 32%, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com 6% e o ex-governador de Minas, Romeu Zema, com 3%. Na sequência aparecem Augusto Cury e Renan Santos com 2% e Cabo Daciolo e Samara Martins com 1%. O ex-ministro Aldo Rebelo não pontuou.
No segundo turno, Flávio Bolsonaro tem 42% e Lula 40%. Um empate técnico dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais. No cenário com Romeu Zema, Lula aparece com 43% e o ex-governador mineiro com 36%. Já no terceiro cenário, Lula tem 43% e Ronaldo Caiado 35%. Conosco o cientista político José Niemeyer. Professor Niemeyer, obrigado por conversar conosco, do IBMEC. Ele, boa noite, obrigado. Oi, Felipe. Eu sei sobre política internacional, mas vamos falar de política interna. E está muito correlacionado com política internacional. Mas vamos lá. Porque o som do professor está fugindo muitas vezes, né? Então eu vou pedir esse ajuste técnico. Enquanto isso, enquanto a gente faz esse ajuste, eu vou seguir aqui com o noticiário. O Senado aprovou o nome do deputado Odair Cunha para o ministro do Tribunal de Contas da União. O nome do deputado havia sido escolhido pela Câmara na terça-feira e o projeto com indicação foi aprovado pelo Senado com 50 votos favoráveis e 8 contrários agora à noite. Odair Cunha substituirá o ministro Haroldo Cedras, que se aposentou. As vagas do TCU são distribuídas entre indicações do Senado, da Câmara dos Deputados e da Presidência da República, 3 para cada um. É tudo eles ali, né? Você não imagina assim que um grande contador, um grande auditor possa chegar ao cargo sem pedir a benesse deles. E aí eles distribuem entre eles e vão constituindo ministros do Tribunal de Contas da União, que vão julgando servidores da União que fizeram alguns erros, como maneira de dizer, né? Na sua trajetória. Os cargos vagos devem ser preenchidos de forma vinculada, ou seja, a substituição de um ministro cabe à Câmara, se foi a Câmara que indicou, o Senado, se foi o Senado que indicou, a Presidência da República, se foi a Presidência da República que indicou. É todo o jogo deles. No caso, dessa vez, foi a Câmara. Os ministros do TCU têm mandato vitalício com aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade. Uma mega operação da Polícia Federal prendeu 2 dos cantores de funk mais famosos do Brasil e o dono de uma página de fofocas com mais de 27 milhões de seguidores. Os 3 são acusados de participar de um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro do crime organizado que, segundo as investigações, movimentou mais de R$1,5 bilhão em 2 anos. Armas, relógios, carrões e até uma réplica de um Fórmula 1. Um rastro de dinheiro que levou a Polícia Federal ao mundo do funk. MC Rian SP foi preso numa festa em um condomínio no litoral paulista. Lá, os policiais encontraram um colar com a imagem de Pablo Escobar. O colombiano foi um dos mais temidos e cruéis traficantes da história. Detalhe, o colar tinha a moldura do mapa do estado de São Paulo. Já MC Pose do Rodo foi preso na casa onde mora, na zona oeste do Rio. A polícia apreendeu uma frota de carrões do cantor. Um esquema bilionário que usava a música, as redes sociais e rifas online para lavar dinheiro do crime. Segundo a Polícia Federal, mais de R$1,6 bilhão circularam em menos de 2 anos. Dinheiro vindo do tráfico de drogas, apostas ilegais e outras atividades criminosas. A investigação da PF aponta também que o esquema foi usado para lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas e que o grupo movimentou valores ligados à negociação de mais de 3 toneladas de cocaína. A estratégia era sofisticada. Os investigados usavam a popularidade na internet e o sucesso na música para dar aparência legal ao dinheiro. Primeiro, a chamada pulverização. Venda de ingressos e rifas para justificar a entrada de dinheiro. Depois, a dissimulação. Uso de criptomoedas e dinheiro vivo para dificultar o rastreamento. Até dó de você, geladeira da quebrada. Mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais. Um dos artistas mais ouvidos do país desde a pandemia.
Para a PF, Rian Santana dos Santos, de 25 anos, é o principal nome do esquema. Segundo a investigação, valores milionários do crime entravam nas contas dele como se fossem resultado do sucesso musical. A defesa diz que o dinheiro tem origem comprovada. Em 2024, o MC Rian foi flagrado por câmeras de segurança agredindo a namorada. Na época, ele admitiu que errou. No ano passado, Rian tomou uma multa de R$1 milhão depois de manobrar uma Lamborghini num estádio de futebol no interior paulista. Marlon Brendo Coelho Silva, o MC Pose do Rodo, tem 27 anos e quase 16 milhões de seguidores. Ano passado ele já tinha sido preso pela Polícia Civil por um mandado de prisão temporária no meio de uma investigação também que fazia uma ligação dele com o Comando Vermelho. Na época, uma cena chamou muito a atenção. Criminosos assistiam a um show do funkeiro exibindo fuzis. Já sobre a operação desta quarta-feira, a investigação aponta que, assim como o MC Rian, o sucesso na música para justificar a entrada de dinheiro de origem suspeita. Em Goiânia, foi preso o influenciador Rafael Souza Oliveira, criador da página Choquei, com 27 milhões de seguidores. O Choquei é especializado em entretenimento, fofocas e publicidade de pessoas famosas. Já foi acusado de produzir notícias falsas. Segundo a investigação, o dono da página atuou no esquema como um operador de mídia, divulgando conteúdos favoráveis ao grupo e trabalhando até na gestão de crises de imagem. Essas pessoas públicas com muitos seguidores conseguem movimentar grandes quantias sem chamar a atenção dos sistemas de compliance das autoridades e dos bancos. Depois vai me ligar, bye. Impressionante como eles conseguem movimentar toda essa quantia sem chamar a atenção, né? E o mercado de carros de luxo explodiu no Brasil, só que muitas vezes essas máquinas superpotentes acabam virando armas nas mãos de motoristas, no mínimo, despreparados. Eles chamam a atenção pelo luxo, beleza e a velocidade que atingem. O coração fica fora do peito, assim, é muito bom. As pessoas se emocionam, né? Muito. O mercado de carros de luxo está em crescimento no Brasil. Só no último ano foram vendidos mais de 54 mil veículos que custam mais de R$250 mil, um aumento de 6,6% na comparação com o ano anterior. É um fenômeno mundial, né? Pós-pandemia, o consumo de carro de alto luxo explodiu no mundo e também no Brasil. Especificamente o Porsche 911 é um caso típico. O Brasil é um fenômeno, né?